Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Urbano Bank da Braspress, para você e seus negócios. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, o novo Disney Plus está com tudo, agora com os esportes da ESPN. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ferramentas Steel, com a qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Acesse loja.steel.com.br e compre a sua. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite! Jornada Esportiva Bandeirantes. O líder da Série B, o Santos, encara um concorrente, o Vila Nova. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
Momento decisivo dos playoffs da Sul-Americana. E o Colorado promete fazer o Beira-Rio ferver como nunca para chegar no mata-mata. Agora é tudo ou nada. Ou vai ou racha, ou comemora ou chora. É hora de mandar a bola pro fundo do gol e os argentinos de volta para casa. Internacional e Rosário Central. Terça, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus com transmissão ESPN. Quer facilitar as suas tarefas de poda de árvores, corte de lenha, madeira e muito mais? Aproveite as últimas unidades das motosserras Steel MS 170 e MS 180. Garanta uma ferramenta confiável, segura e de fácil operação. Mas corra, porque são as últimas unidades. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Boa noite a você que ouve futebol na maior rede de rádios do Brasil. Você que se liga na Bandeirantes. É dia de Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos, líder do campeonato, jogando fora de casa. Hoje o jogo promete. É em Goiânia, no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Santos encara o Vila Nova. O líder vem de vitória, ganhou na segunda-feira do Ituano, jogando na Vila Belmiro, e encara o Vila Nova, que está coladinho, é vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando, 8 da noite, e você vai ouvir com todo o time da Bandeirantes. Mais destaques, muito mais, no Concentração com João Paulo Capelanes. Ele já trouxe várias novidades, a escalação. Vamos atualizar você. Destaque do Peixe para o jogo que começa em 20 minutos em Goiânia. E que duelo é esse? Alô, Bruno Miliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes Santos, que, como você falou, quer manter a liderança, ganha folga, porque tem 28 pontos, o Vila tá encostado com 27, por isso conta com desfalques. O time do Santos vai ter que achar soluções, principalmente na lateral direita, porque Aderlan não joga mais na temporada e também não tem Rodrigo Ferreira. No meio de campo, Giuliano não voltou, mas a boa notícia é que Júlio César Furque se recuperou de uma lesão no trapézio, por isso será hoje titular da equipe do Santos, escalado pelo técnico Fábio Carilli. E no Vila Nova, que faz uma grande campanha, o destaque qual é, Miliozzi? Fala do Vila, do técnico Luizinho Lopes, que coloca essa equipe em uma grande sequência. O melhor mandante da competição, com 7 vitórias e 1 empate, jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga, o estádio Oba, que hoje recebe essa partida. O Vila, que também tem uma sequência muito positiva nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, resultados que o colocam na segunda colocação, sem desfalques, o mesmo time da última rodada, a vitória contra o Avaí por 2-1. 8 da noite, promessa de um grande jogo em Goiânia, Vila e Santos. Os outros destaques para você, o do Palmeiras, agora alô Gustavo Soler. Fala, Canhão, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O atacante Estevão do Palmeiras foi diagnosticado com 2 torções, uma no tornozelo e outra no joelho da perna esquerda. O jogador será desfalque por tempo indeterminado no Alviverde.
Verde, que vai encarar na Copa do Brasil o Flamengo, com o primeiro jogo já no final do mês de julho no Maracanã e a volta na primeira semana de agosto no Allianz Parque. Destaque do Corinthians com Pedro Ramiro. Fala, Canhão, informação que trouxemos em primeira mão na Rádio Bandeirantes. O Corinthians garantiu a permanência do menino de 10 anos, Flora, depois do interesse do Palmeiras. O acerto foi formalizado ainda na quinta-feira, depois de algumas negociações envolvendo o diretor da base, Claudinei Alves, e também o Chicão, coordenador de integração do Corinthians. O clube alvinegro consegue firmar contrato com um garoto de 10 anos. Grande abraço, Canhão. Valeu, Ramiro. Tem bola rolando às 8 no Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia. Tem Vila Nova e Santos e você no clima. Já ouvindo as torcidas, tem torcedor do Peixe também, é claro. O destaque do São Paulo, o principal do dia, qual é? Paulo do Vale. Oi, Rogério. Alisson passa por cirurgia de reconstrução do tornozelo e São Paulo terá de ir ao mercado por necessidade e exigência do técnico Zubeldia, que cobrou reforços na temporada para mirar por títulos. Na Copa do Brasil, o tricolor vai enfrentar o Goiás nas oitavas de final. 7h43 da noite, o jornalismo da Bandeirantes traz o destaque direto de Brasília. Boa noite, Márcio Rocha. Boa noite, Rogério Assis. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. O Ministério da Fazenda vai apresentar na próxima segunda-feira os detalhes do que chamou de contenção de 15 bilhões de reais no orçamento deste ano, que foi anunciado nesta quinta-feira pelo governo. A ideia é esperar a publicação do relatório de despesas e receitas do mês de julho, documento que avalia o comportamento das contas públicas e embasar o tamanho e quais áreas serão afetadas pela medida. De acordo com o anúncio feito pelo governo nesta quinta-feira, serão bloqueados cerca de 11 bilhões e 200 milhões de reais, além de um contingenciamento de cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Segundo a equipe econômica, a medida é necessária para equilibrar as contas públicas e cumprir a meta fiscal. O anúncio foi feito depois que o presidente Lula se reuniu no Palácio do Planalto com a Junta de Execução Orçamentária, justamente para discutir possíveis bloqueios e cortes no orçamento deste ano. Às 8 pela Série B, tem Vila Nova e Santos e você vai se ligar com todo o time da Bandeirantes no Band Play também. No seu rádio, tá voltando para casa, tá na estrada, ligado na Bandeirantes. Vamos juntos para a transmissão de Vila Nova e Santos, que promete muito. Vila é vice-líder colado no Peixe. Peixe na liderança, buscando voltar para a Série A. Ele vai trazer todos os outros destaques, todas as outras informações. E quando ele chega, vem o quinto sinal para marcar 19h45, hora de Brasília. Boa noite, Bruno Fusóvio. Fala, Canhão, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que honra essa apresentação. Temos uma quinta-feira de muito futebol, começando por outro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, às 9 horas da noite, o Novo Horizontino recebe a Chapecoense no estádio Jorge Ismael de Biasi. Também passando pelos playoffs da Copa Sul-Americana, que são os confrontos entre os segundos colocados de cada um dos grupos da primeira fase da Sul-Americana contra o terceiro colocado e eliminado da fase de grupos da Libertadores. Fase que teremos jogos de ida e volta. Agora temos bola rolando no Chile e o Palestino está vencendo o Cuiabá por 1-0 aos 45 minutos do primeiro tempo. Já às 9h30 teremos dois grandes jogos. No Equador, a LDU enfrenta o Always Ready da Bolívia e no Paraguai, o Cerro Porteño entra em campo com o Atlético Paranaense. Mas também tivemos o grande sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. São esses: Palmeiras e Flamengo, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio e Juventude e Fluminense. Os jogos que serão disputados nas semanas de 31 de julho e 7 de agosto. Depois das oitavas, a CBF vai realizar um novo sorteio que definirá os confrontos das quartas de final até o chaveamento da decisão, Canhão. Vila Nova e Santos em Goiânia. É jogo da Série B da 16ª rodada.
Jogo que chama muito a atenção. Já temos um grande público, tá melhorando. Estádio acanhado, pequenininho, mas vai ter casa cheia com toda a certeza numa noite agradável, com 18 graus a temperatura em Goiânia. 7h47 da noite, os times já estarão em campo. Vamos com muito mais dos times, Santos e Vila Nova. Vila Nova e Santos. O jogão esse, hein, Bruno Milhões? Esperamos, não é? Com certeza, Canhão, porque temos hoje duas das melhores equipes da Série B. Na verdade, as duas melhores campanhas nesse momento. O Santos com 28 pontos, o Vila tem 27. Como eu destaquei, muito complicado o local do jogo para o Santos. O Vila Nova está invicto jogando em casa. Vale destacar que o Santos também está invicto na Vila Belmiro. Acabou perdendo um jogo ali como mandante jogando em Ribeirão Preto contra a equipe Londrina. Mas, de resto, duas equipes que fazem ótimos trabalhos até aqui. O técnico do Vila Nova é o Luizinho Lopes, técnico de 42 anos, treinador de não muita experiência no cenário nacional, mas que, de vários trabalhos em times menores, tem no Vila sua principal oportunidade. Por isso, leva com muita seriedade essa chance e vai conseguir uma campanha de destaque realmente. O artilheiro do Vila Nova é o Henrique Almeida, centroavante aí, que é conhecido, ex-São Paulo, também passagens pela seleção brasileira de base, tem 6 gols na competição, é o vice-artilheiro também da Série B. Vale destacar que o do Santos é o William Bigode, que marcou 4 vezes hoje no banco de reservas. Falando do Peixe, o Santos que tem alguns desfalques, ausências importantes para esse duelo. Primeiro, Giuliano segue fora com coxa direita lesionada. Rodrigo Ferreira segue o mesmo caminho também, problema muscular na sua coxa. Com isso e também com a cirurgia ao Laderlan, que não vai jogar mais a temporada após romper o ligamento do joelho, o Peixe tem 2 desfalques de peso na lateral. Apenas o Sherman estaria à disposição, mas o Carille mandou buscar. Rainer de volta depois de 3 partidas fora dos relacionados, assim como o Patrick também volta a ser opção no banco de reservas. A ausência do Wesley Patati também é destaque, porque não fica sequer na relação, não viajou para Goiânia, assim como o Joaquim, que segue aí tratando uma lesão no joelho, essa também mais grave, a lesão do Joaquim. Falando nesse jogador, o Peixe tem praticamente encaminhada a venda do Joaquim ao Botafogo, o zagueiro da equipe do Santos, que bom, teve aí algum destaque na última temporada, foi comprado por 16 milhões e o Santos espera angariar 50 milhões. O Botafogo entrou em acordo com esse jogador e deve se concretizar essa venda nos próximos dias. Falando em transferências, Billy Arce, a novidade na equipe do Santos, atacante equatoriano que chega ao Brasil nessa quinta-feira, 26 anos, jogador que estava no Once Caldas da Colômbia e tem aí histórico complicado, algumas questões extracampo, mas também era uma grande promessa equatoriana quando surgiu. Falando também de outras possibilidades, o Mosquito, que rescindiu o contrato com o Corinthians, o Santos monitora a situação desse jogador e tem também negociações com o Jefferson Dias, zagueiro colombiano de 23 anos. Inclusive, Alexandre Galo viajou à Colômbia durante essa semana para conversar com esse jogador. Vamos ouvir um pouco do técnico Fábio Carille, que depois da vitória contra a equipe do Ituano, 2-0, o jogo na Vila Belmiro, que foi, vamos combinar, bem fácil, porque o Santos não fez força para vencer por 2-0, falou sobre algumas alterações táticas na equipe do Santos para essa sequência na Série B. Eu sempre vou ver desempenho. Mesmo naquela sequência lá, a gente teve bons desempenhos. Infelizmente a bola não entrou e o Botafogo, por exemplo, acertou 2 chutes lá, fez o gol e ganhou o jogo, né? Já ganhamos jogos onde a gente não foi bem, mas ganhamos, né? E muitas vezes a vitória esconde uma partida que não foi legal e uma derrota muitas vezes esconde uma partida que foi legal, né? Então a gente tem que ter cuidado muito na análise, principalmente nós aqui, para daqui um pouquinho não começar a tomar decisões assim precipitadas, né? Então tem uma ideia, os jogadores vão entendendo, alternando, fazendo saída com lateral por trás, daqui um pouquinho com volante. Teve jogo que a gente já trouxe Pituca e João Schmidt para virar lateral, empurrando os laterais para frente. Então depende muito do adversário, mas o bom é que a gente tem um grupo bastante inteligente que vai ter que ser agora. A gente não vai ter tempo para ir para campo e trabalhar muito para quinta e nem para segunda contra o Curitiba. É isso, maratona de jogos da equipe do Santos, então 3 jogos consecutivos aí em menos de 3 dias. O Peixe não está acostumado com tamanho movimento durante a Série B, tem jogado aí uma vez por semana. Agora apertou o calendário, por isso é boa a notícia do técnico Fábio Carille do retorno de Júlio César Furque, que não teve lesão constatada no trapézio, altura do tórax, portanto, titular. O argentino hoje na equipe do Santos, o Peixe com o que tem de melhor, com bastante lesão, mas um time forte e competitivo para encarar o Vila Nova e manter a liderança da Série B. Canhão. Às 8, Goiânia, Vila Nova e Santos. Os times entram em campo. Sonzão da Bandeirantes com todo o nosso time técnico, mostrando todos os destaques do jogo de Goiânia.
Mesa de som com Michel Lopes. Central técnica com Beto Rebeque, Caiame Martins. Com as imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. No digital, Marcela Souza. E o Vila faz um show pirotécnico muito bonito. O estádio agora às escuras, só com lanternas dos celulares e um show pirotécnico lindo. É claro, com fogos vermelhos. Vermelho é a cor do Vila Nova. Torcida empolgada com uma excelente campanha. Ouça o clima do estádio, do Opa, do Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia. Lado a lado, os jogadores de Vila e Santos no campo. Peixe jogados com o uniforme número 2. Listra em preto e branco. O Vila Nova todo de vermelho. Diego Pituca é o capitão do Santos. Ralf, experiente. Ralf, tantos anos de Corinthians, é o capitão do Vila. Muitas crianças com jogadores de Vila Nova e Santos entrando no gramado do Opa, do Onésio Brasileiro Alvarenga. Vamos ao hino nacional brasileiro, que será executado nesse instante, antes de Vila e Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nacional Brasileiro executado em Goiânia. Deu para sacar que o DJ lá não tem a versão mais curta do hino. Ele já meteu logo uma degola na primeira oportunidade. Mas vamos embora, tá valendo. Eu, particularmente, não acho que seja necessária a execução do hino nacional brasileiro, que na maioria das vezes é desrespeitado. Torcida que canta em cima, vaia, que faz os seus cânticos às vezes homofóbicos, não é? Racistas, mas enfim. Vila Nova e Santos, 5 minutos para o jogo. Vamos conhecer os times, as escalações. Os dois melhores da Série B se enfrentando em Goiânia. O Peixe, o time do Fábio Carilli, o líder da Série B na Bandeirantes, Bruno Migliozzi. Agora quem dá bola é o Santos. Escalando a equipe do Peixe para o duelo de hoje contra o Vila Nova. No gol, 77, Gabriel Brazão, que está 5 jogos sem ser vazado. Na direita, 44, JP Chirmon. Zaga de 4, Gil, 32, Jair. Pela esquerda, Escobar, veste a 31. Meio de campo tem 5, João Schmidt, 21, Diego Pituca e 37, Serginho. Para um ataque de 22, Otero, 11, Guilherme, 9, Júlio César Fur. E ao lado do Carilli, no banco de reservas, Migliozzi. Opções para o técnico: Diógenes, João Pedro, Alex, João Basso, Rainer Souza, Tomás Rincon, Sandri, Patrick, Miguelito, Pedrinho e William Bigode. Às 8 tem bola rolando com Vila Nova e Santos. Vamos confirmar os times, estamos confirmando os times. Agora, o adversário do Peixe, o Vila Nova, Migliozzi. Vila Nova, o Tigrão, o Vila Nova, Colorado, que hoje está escalado com 26, Denis Júnior no gol. Na direita, 2, Elias,
Zaga de 3, Quinteiro e 4 Gemes. Pela esquerda, Juan veste a 6. Meio de campo tem 8, experiente Ralf, 5, Cristiano e 19, Arilson. No ataque, 70, Juan Christian, 11, Alisson e 19 para Henrique Almeida, centroavante do Colorado. E na reserva do Vila, Miliose? Opções para o jovem Luizinho Lopes, que tem Raul, Guilherme Lacerda, João Vitor, Fábio Kaique e João Lucas. O experiente Apodida no banco. Everton Marcondes, Emerson Urso e Luciano Naninho. Quem apita em Goiânia, Vila e Santos, Miliose? Arbitragem pernambucana de Rodrigo Pereira de Lima, auxiliado por Francisco Bezerra Júnior e Luiz Felipe Gonzalez Correia. Quem cuida do VAR é Rodrigo Nunes de Sá. Grande público para ver o jogo no Onésio Brasileiro Alvarenga. Torcedor do Peixe também vindo em grande número, enchendo o espaço reservado a ele. Acirrada essa Série B do Campeonato Brasileiro Peixe. Tomou algumas cacetadas no meio do caminho. Teve aquela perspectiva da saída do Carille, não saiu, ficou, o time reagiu. São quantas vitórias consecutivas, Miliose? Uma sequência sem perder, na verdade, contando empate e vitória. O Santos vem aí de 4 jogos sem perder, Canhão. São 3 vitórias consecutivas. Agora a sequência mais tranquila depois daquelas 4 derrotas consecutivas que ficaram no passado dessa equipe. O torcedor do Peixe continua acreditando na volta do time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pois óbvio, como é que está a classificação da Série B? Essa briga na parte de cima, lá embaixo também. Times que jogam para subir e times que jogam para não cair para a terceira, a Série C, Bruno Pozóvio. Vamos lá, Canhão. O líder é o Santos com 28 pontos. Logo atrás vem o Vila Nova na segunda posição com 27. O terceiro, América Mineiro, tem 26. E o quarto, Operário, tem 25 pontos. Na quinta posição, o Sport com 24. 2 times com 23 pontos. O sexto, Avaí. E o sétimo, Novo Horizontino, com 22 pontos. O oitavo, Mirassol. O nono, Goiás, tem 21 e também 3 times com 20 pontos. O 10º, Coritiba. 11º, Ponte Preta e 12º, Paysandu. Logo atrás, o 13º, CRB, tem 19. O 14º, Ceará, também tem 19 pontos. E o 15º, Amazonas, tem 19 pontos somados também. Fora da zona de rebaixamento, a Chapecoense, 16ª, tem 18 pontos. E lá no Z4, Canhão, o 17º, Botafogo de Ribeirão Preto, tem 17 pontos. O 18º, Brusque, tem 14 pontos. O 19º, Ituano, com 11 pontos somados. E o Lanterna Guarani tem apenas 7 pontos somados, Canhão. Olha, a liderança do Santos, e com o Vila Nova encostando, ela é ameaçada por praticamente 5 ou 6 times muito próximos. Diferença mínima, né, Pozóvio? De 1 ponto. Exatamente, Quem Canhão. está muito distante, por exemplo, do G4... está no máximo a 3, 4 pontos. É uma vitória, ou seja, não é um pulo tão grande também, né? Para ter uma noção, o Novo Horizontino é o 7º colocado, tem 23 pontos, apenas 5 atrás do Santos, que é o líder com 28. Pois é, e parece tão longe, né? 7ª colocação. Não, tá bem colado ali na pontuação. Bom, tudo pronto. Rodrigo Pereira de Lima, o árbitro do jogo, já ajusta ali o seu relógio, acerta o seu cronômetro. Ele vai... Está esperando o ok do quarto árbitro, o Gabriel Queiroz. Tem um sinalizador aceso, por isso que ele mandou apagar. Agora sim, relógios ajustados. Quinto sinal, Bandeirantes, 8 da noite em ponto, autoriza o árbitro. Começa em Goiânia. Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Domina a jogada aqui atrás, o time do Santos. Gemezinho, zagueiro, toca à frente a marcação com o Santos. Toma a jogada, Otero vai no drible, opa! Driblou, tomou um toque, a arbitragem não marca a falta, dá vantagem. Fica sentindo o jogador do Peixe, agora cai Otero. Uma pegada firme com menos de 30 segundos no chão. Já preocupa, Otero leva a mão ao tornozelo esquerdo, Miliose. No primeiro lance do jogo, Otero que marcou apenas um gol nessa Série B, justamente aquele contra o Ceará de falta. Agora no primeiro lance ele mal toca na bola e já recebe aquela chegada. Boas-vindas, bem-vindo ao Oba. Otero já tomou uma pancada. Ele vai tentando se levantar, ele toca na bola, tem a falta, a arbitragem acompanha, dá a vantagem, o Otero bate atrás da bola.
Entrega por Gil, depois desaba. O árbitro apitou, marcando a falta já cobrada. Pituca domina no campo do Peixe, inverte, dá João Schmidt. Toca na canhota, a bola com Guilherme, já perdeu na recuperação. Elias tenta a frente, dá na lateral do campo. Vai embora Elias, no fundo para cruzar para a grande área. Alisson na frente, a marcação, tirou. Guilherme de bico, tocou para fora. Dá um bicudo, volta, defesa e manda para fora essa bola pela linha lateral. 1,5, tá começando o Vila e Santos em Goiânia. Lateral vai cobrando a bola para a direita. Vem Juan Christian, domina marcado, vai para cruzar pro gol, levanta desviada, a bola foi para fora. Primeiro escanteio do jogo é dos donos da casa. O Vila vai para cima, Niliose. E consegue na velocidade. Juan Christian aparece bem pelo lado direito e já ganha o primeiro escanteio do jogo. É do Vila aqui, numa atmosfera muito bonita no Oba. Vai no embalo da torcida, tem escanteio para cobrar. Você ligado na Bandeirantes, curte tudo, o som do futebol na maior rede de rádios do Brasil. Vai cobrando o escanteio, Alisson, pé esquerdo aqui na direita. Quinteiro, James também na grande área. Alisson vem aí, olhão arregalado, concentrado. Brazão chama a atenção da sua defesa, cobrado curto o escanteio, dá Cristiano, vira jogada mais atrás aqui, belo drible, Juan Christian, cortou pro pé direito, bateu pra grande área, por baixo, toque de novo pra fora, o Pituca chegava, escanteio de novo na direita pro Vila Nova, Miliose. Aposta na base da equipe do Vila Nova, tem 23 anos o Juan Christian, já marcou um gol nessa Série B, são 3 na temporada, olho nele, ponta direita já gera 2 escanteios pra equipe do Vila. 2 minutos e meio, vem cobrança de escanteio, Alisson vai cobrar, Coutinho vai colocar para a grande área, Cristiano de novo encosta com ele, mais atrás, Juan Christian, Alisson na cobrança, Quinteiro levanta o braço na pequena área, levantou para Quinteiro de cabeça, Pituca tira a bola, cai na esquerda, bota no peito aqui atrás, toca à frente a bola Guilherme, na direita de cabeça, toca à frente, bate mal na bola Sermon, recupera que atrás da defesa, recuada de longe, toca Ralf, domina e dá para o goleiro, Denis Júnior domina fora da grande área, pé direito, um bico lá na ponta, muito alta a bola, sobre de cabeça, rebate aqui atrás da marcação do Santos, toque no meio Escobar, recuperação pelo meio do campo, arbitragem não pega, a falta em Otero, ela volta aqui atrás com o time do Vila Nova, 3,5 primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, Goiânia, na canhota esse passe, Alisson liga de fundo, tenta jogar a trava, a defesa bate atrás, Schmidt, recuperação, cai na meia direita, tenta sobra aqui atrás, domina Ralf abre a jogada para a direita, completamente sozinho, domina, vai jogar aqui atrás da defesa com o Quinteiro, tá marcado, fica só de longe de distância, ele volta, dá no meio, Ralf com o Cristiano encostam aqui, Ralf domina e vai jogar, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Domina a bola o zagueiro, Quinteiro levanta na direita, belo passe, Elias, vai no fundo, Escobar pressiona, Juan Christian atrás, para Juan Christian, dominou, levantou pro Alisson, alta, passou, domina a jogada na esquerda, lateral, vem Juan no apoio, dominou, bateu pro gol, mandou longe, direto, linha de fundo, outra chegada no Vila, na direita, a bola vai para a esquerda, tiro de meta, Santos, Miliose. E agora já dá aquele tom, né, o jogo que mostra porque o Vila Nova tá invicto e é o melhor mandante da competição com 7 vitórias e um empate, de fato, engolindo o Santos nos primeiros minutos. 4 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 para Vila e Santos, jogando líder e vice-líder da Série B. Brazão já sai jogando, cobra o tiro de meta, toca do ladinho Gil abre a jogada para a direita com outro zagueiro do Santos, domina Jair, caminha com ela, toca no ataque para Furt, sobe de cabeça, toca uma casquinha Gêmeos, volta atrás da jogada para o Elis, que entrega para o goleiro, para a grande área, para Denis, domina o zagueiro, o goleiro, aliás, levanta forte na canhota, sobe na marcação, Peixe, toca à frente, ganha a jogada, volta Guilherme, Furt recupera a jogada, recua o Otero, um canhão para o gol na cabeça do zagueiro James. Ele não vai cair. Ah, vai, não é, alguém vai ter que abrir a contagem. Tá de pé o zagueiro, hein? Tá Zureta, ele tá em pé. Tá bambeando uma... Olha lá o James, que porrada que ele tomou na cara no chute do Otero, Miliose. E era pra nocautear, né? A bola foi muito rápida, mas deu aquela tonteada, balançou, mas tá de pé o zagueiro James na sequência. Falta em cima do Guilherme. Henrique Almeida deu uma chegada dura no camisa 11 do Santos, e não à toa levou cartão amarelo pro centroavante. Você ouve o toque Bandeirantes marcando com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica, Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio é o primeiro tempo. Na 16ª rodada da Série B, Goiânia, Vila Nova e Santos empatam em 0-0 pro Zóvio. Ganhou o intervalo de jogo nos playoffs da Copa Sul-Americana. No Chile, o Palestino está vencendo o Cuiabá por 1-0 no jogo de ida do confronto. 6 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0.
E o Guilherme tá no chão ainda. A chegada do Henrique foi daquelas, violenta, Miriose. E toda vez que o Guilherme vai pro chão gera preocupações, né? Porque teve 2 lesões consecutivas na perna esquerda. É justamente nela que ele leva a perna. A coxa esquerda do Guilherme é um problema. Já foram 2 intervenções que o tiraram de ação. O departamento médico tá em ação, mas parece mesmo que é no tornozelo direito o problema. O Guilherme tá com muitas dores. Acho que vai dar pra ele, vai se levantando agora. Amparado pelo departamento médico, ele vai se levantar, mas vai ter que sair. Como o departamento médico entrou em campo, ele leva a mão ao joelho direito, ao tornozelo agora. Só uma dela. Teve cartão, então se tem cartão não precisa sair. Pronto, essa alteração foi feita. Como tem cartão, aí o jogador que foi atendido mesmo com o departamento médico em campo pode ficar, Miriose. As entrelinhas das regras. Tem umas mudanças de vez em quando, é bom a gente se atualizar de vez em quando, mas tem muita coisa ainda. 7 minutos do primeiro tempo. Ralf domina o capitão, recua da Nibico Juan. Toca no ataque a bola, tenta o passe na meia para Henrique Almeida. Vai na marcação Jair, cai o centroavante, fica no chão. Tomou à frente o Santos ainda. Na marcação Otero, prendeu, protegeu. A torcida queria uma falta dele. Já recua, vai parar o jogo porque está caído Henrique Almeida. Na disputa com o Jair, do jeito que caiu, bateu, ficou centroavante no Vila. Miriose. Foi mais a forma que ele caiu do que o próprio baque com o Jair, né? O Jair é muito alto, tem 1,97 m. O Henrique Almeida deu uma trombada ali com o zagueiro do Santos e leva a cabeça. Deve ter visto tudo branco agora, a visão do Henrique Almeida depois desse choque. E a queda realmente atrapalhou o centroavante da equipe do Vila Nova. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 8 minutos, primeiro tempo. Na verdade, quando o Jair cai na Miriose, ele vai virando e aí dá uma ajoelhada na cabeça do Henrique Almeida. Apagaram as luzes do estádio só para ele, foi apagando tudo. E tá piscando fundo ainda o Henrique Almeida, né, Canhão? Como você destacou, ele cai e a queda já é grande. Na sequência, o Jair ainda passa por cima dele, deixa a perna na nuca. Então o Henrique Almeida, que é o vice-artilheiro da Série B dessa temporada, com 6 gols, um dos grandes nomes do Vila Nova, inclusive marcou no último jogo contra o Avaí. Agora tá caído no chão e leva as mãos ao queixo, coça a barba, o Luizinho Lopes, técnico da equipe goiana. Grande abraço a você que está com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na audiência de Vila Nova e Santos, está 0-0 o jogo em Goiânia. O árbitro havia parado o jogo após a bola estar com o Santos. Caiu o centroavante Henrique Almeida. Tá tudo bem com ele, sobreviveu. Tá um pouco zuretão, mas vai voltar. Sai Pituca, já abre a jogada para Gil. Gil domina pelo meio do campo, já toca ao lado. Pituca pede o capitão, Gil dá a Pituca. Pituca de volta a bola, dá para João Schmidt lá pela meia direita e não volta para o jogo Henrique Almeida. Tá recuperando, a bola tá bem perto dele. Zagueiro Jair vai driblar, Alisson tomou o toque, saiu na vantagem para tomar a frente o Santos ainda. Parte na ponta, tenta o toque na abertura feita Serginho. Vem o Peixe, Otero tenta o parte na marcação. Alisson já dominou de volta, Henrique Almeida pediu para Henrique Almeida. Jair se antecipa na cobertura e volta para ganhar. Domina para o Peixe, toca na ponta para Xermon. Xermon recua, devolve a bola aqui atrás com o João Schmidt. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do tempo da Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Hong Kong, o cartão Tenda. Otero para furtir na grande área, lá aqui com o Denis Júnior, defendeu. Cruzamento perigoso no chão, cheio de veneno. Pega o goleiro do Vila, Miriose. E arruma um tanque pro goleiro porque bateu roupa legal com esse cruzamento do Otero. A bola do Otero sempre vem quente, né? Mas foram pelo menos 3 tentativas pro Denis Júnior agarrar essa bola. Sofreu, mas salvou o Vila Nova, segue 0-0. Caboclinho, Manuel Zaidan, 0-0. Esse jogo promete muito. Caboclinho, Manuel Zaidan. A família Zaidan em Uberaba. Quase 10 primeiro tempo, o Peixe domina pelo meio do campo. Serginho para o Otero, entrega para trás a bola. Volta a jogada pela meia direita, Serginho recua, dá Schmidt por dentro, para Pituca, levanta a bola, bateu pro gol, toca no zagueiro, escanteio pro Peixe, na direita aos 10 primeiro tempo, Miriose. E tá confiante o capitão Pituca, que marcou na última rodada um belo de um gol contra a equipe do Ituano, de fora da área. Então, quando ajeita, meu amigo, enche o pé, acerta a zaga e conquista o primeiro escanteio do jogo para a equipe do Santos. 10 minutos e meio do primeiro tempo, para a grande área, os zagueiros do Santos. Elias, o lateral fica marcando a primeira trave. Guilherme vai lá na direita para bater o escanteio. Gil tá aqui na primeira trave, o Jair encosta com ele. Fute a grandão também se desmarca e fica mais aberto o lado esquerdo. 10 minutos e meio, primeiro tempo, sinta o clima na grande área, um tal de pega daqui, grita dali. Guilherme para Gil, toque do Jair, fora!
direita do gol, Jair e Furt na mesma bola. Ela passa perto do travessão, perto do gol. Quase o Peixe faz 1-0, Meliose. É um caminho para a equipe do Santos, né? A força aérea do Peixe tá demais. Tem o Jair de 1,97 m, o Gil vai bem demais também. E o Furt sobe de cabeça agora e por muito pouco não abre o placar. Goiânia. A bola rola, o relógio não para. 11 minutos do primeiro tempo. Na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Santos empatam em 0-0 pros óbvio. Ganhão, mais tarde teremos mais um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 9 horas da noite, o Novo Horizontino recebe a Chapecoense no estádio Jorge Ismael de Biassi. Furt de primeira, já vira jogada na esquerda, bota pela ponta, Guilherme fecha aqui, toma o tranco nas costas, marcado pelo Elias, toma a falta na sequência. Dominou, prendeu, protegeu, até tomar a pancada, Meliose. Já é a segunda que leva o Guilherme e ele tá até se protegendo, né? Ele, quando vê que vai sofrer a falta, já se encolhe todo ali e cai no gramado. O Guilherme, camisa 11, que voltou na última partida contra o Ituano, voltou de lesão e pelo menos por enquanto tá inteiro no gramado. Bateram a falta com bola rolando, gente, calma. O outro olha para o jogador do Peixe, o Pituca, como quem diz, calma, para a bola primeiro. 12 primeiro tempo, cobrança de falta, Pituca levanta, inverte com o zagueiro Jair, abertura direita do Miri, vai jogar sozinho. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. 12,5 primeiro tempo, João Schmidt marcado, recua na fogueira, com Brazão na grande área de bico, ele vai na marcação com o Alisson, toque no meio do campo, Otero não sobe, ela bate na defesa, fica na ponta, tenta Serginho, na trombada Sermão, Serginho vai na bola, foi tocada, é falta! É falta marcada pro Peixe, a galera tá chiando milhões, mas a falta aconteceu. Pra revolta no estádio, do Oba que tá lotado pra acompanhar essa partida, vale destacar no meio de campo, Canhão, que o Vila Nova fez uma alteração em relação ao último jogo, porque o Luciano Naninho, que é o 10, armador dessa equipe, foi pro banco para entrar mais um volante, que é o Arilson. Então, um pouco mais defensivo e precavido o time do Tigre hoje. 13 minutos, primeiro tempo, Gil, meu campo do Peixe, dá João Schmidt, devolve a bola para Gil, que domina na entrada da sua grande área. Brazão Peretti, ele volta a bola para o goleiro, marcando em cima, chega aqui para tentar pegar o Cristiano. Brazão dominou, Cristiano desistiu no meio do caminho. Sai da grande do goleiro do Peixe, Gabriel Brazão de pé direito, um bico na direita, a bola bem aberta na ponta, para fechar desse lado, bem aberto na ponta, vem na marcação, Juan por baixo, no carrinho toca a bola para fora, linha lateral, Sermão tem pressa na cobrança, já reversa, coloca em jogo, dá para o Otero atrás, vira para Diego Pituca na meia direita, trabalha a jogada, toca no meio do campo, Gil já atravessa o meio do campo, do ladinho para João Schmidt, abertura feita meio à esquerda, já abre a jogada, dá com o lateral, Escobar volta a bola com Gil, Gil deixa a bola passar, Brazão sai com o pé e domina, para vaia da torcida do Vila Nova. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo. Em casa, no Jardim, acesse loja.steel.com.br e aproveite. 14 primeiro tempo, Brazão, goleiro do Peixe, levanta no ataque para Furt, sobe de cabeça James, Furt ganhou, é rápido, limpou para bater, para a direita, para Sermão, cruzou pro gol, tira a marcação, gol, lateral, banda para fora da grande área, rebote do Peixe ainda, na direita, lateral do campo, domina Serginho, Serginho recua, mais atrás a João Schmidt, que abre a passada para Pituca, dá para bater, pela canhota, não levanta a cabeça, Les levanta, toca na linha de fundo para Escobar, forte demais, passe forte dentro, linha de fundo, tiro de meta pro Vila cobrar agora, Meliose. Escobar, lateral esquerdo argentino, que tem muita velocidade, mas não tanto. Pituca esticou, colocou longe demais. Agora o Peixe empata com o Vila Nova 0-0. 14 minutos e meio do primeiro tempo. Seguimos com 0-0 o jogo em Goiânia. No Onésio Brasileiro, Alvarenga com casa cheia. Tiro de meta cobrado, vem no meu campo o volante Cristiano, dá um bico, toca Henrique Almeida de cabeça, Jair mais alto, tirou, vem Furt, Copet, colou para trás, rebate Cristiano, meu campo do Vila ainda, na direita esse passe bem aberto com o Juan Cristian chegando com ele, dá o primeiro comissão Henrique Almeida, toca por dentro o passe, Alisson se projeta, dá Cristiano, tem Henrique Almeida de volta, dá para Henrique Almeida na meia direita, dá no fundo, Elias na área, bateu, fora! À esquerda do gol, Elias, o lateral se enfia na grande área do Santos e manda para fora, Meliose. E tem essa característica, lateral direito de força, que já marcou nessa Série B, invade a área, finaliza a bola, explode nas placas de publicidade, se lamenta demais o camisa 2 do Vila Nova na grande chance do Tigre no jogo. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova e Santos empatam em 0-0 pro óbvio. Ganhão, destacando dois confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense enfrenta o Bragantino e o São Paulo pega o Goiás.
16 minutos, primeiro tempo. O Peixe inverte a jogada na ponta, o passe para JP Sermão, domina mal demais e a bola sai. Mauro Betting, esses 16 minutos de jogo com 0-0, o jogo dos times que estão na ponta. 16 primeiro tempo, 0-0, Mauro Betting. Ô Rogério, não precisa nem ter visto o jogo para saber que é uma partida equilibrada, como seria complicada mesmo para o Santos jogando em casa contra o Vila, jogando fora de casa contra o Vila Nova. O Vila, como qualquer adversário que enfrenta o Santos na Série B, tentando jogar mais, e o Santos que começou muito bem, depois caiu muito e agora se recupera, tentando fazer um jogo de administração do resultado, tentando trabalhar a bola, mas com dificuldades. O 0-0 por enquanto se justifica. Otero para a jogada, disputa, ela bateu nas costas do Alisson. Lateral é para o Peixe cobrar com o Xermão para fazer a batida com 16,5 primeiro tempo. 0-0 o jogo em Goiânia. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Recuada a bola, goleiro Brazão aqui domina com o pé direito, já sai na meia-lua da grande área, adiantou um pouquinho, olhou para a direita, não bateu para o Jair, vai enfiar o pé nela, doca no ataque, enfia para a Fute, ele sobe de cabeça, uma casquinha na ponta, tenta o passe, Pituca de cabeça, rebate o lateral, tira Juan, doca no ataque, a bola passa no meio, Henrique Almeida não pega, Pituca tenta, volta, Schmidt recua, dá Sermão, volta a bola para Gil, no meio campo ele concentra a jogada, tá sozinho, tranquilo, vem com ela, 17, primeiro tempo, 0-0, futebol com a Bandeirantes, a maior rede de rádio do Brasil, você com a gente no Band Play, não importa onde você está. Bom dia, boa tarde, boa noite. O mais legal e importante é que você está ligado na gente, acompanhando o Vila Nova e Santos. Sermão recua, dá Jair, ele sai de Henrique Almeida, dá para Gil do lado, Cristiano pressiona, domina Gil para tentar tocar na frente essa bola, já dá no meio para Schmidt, domina e já vira a jogada para a direita ainda com o Jair no ataque curto, tentou de primeiro passe, Serginho não pega, volta dominando bola aqui atrás do zagueiro, toca na grande área, James, volta aqui inteiro, dá para o goleiro de bica, Denis Júnior, dá no meio campo, na trombada, passa no meio, João Schmidt tira, tentou no meio, Fute recua, dá Pituca, toca na lateral esquerda para Guilherme, Escobar dispara, passa no apoio, Guilherme limpou o primeiro marcador do Pituca de primeira, com o Escobar, belo passe no fundo, ajeitou na área, cruzou para bater pro gol, chegou o Serginho, bateu para fora! Serginho chega livre de primeira, de pé direito e sai lamentando. Escobar numa bela assistência do Pituca. Serginho errou, era só acertar o gol e fazer 1-0 pro Peixe, Miliossi. Aí não, Serginho, sozinho na pequena área, ela só encheu o pé na bola com muita liberdade. A camisa 37 que substitui Juliano, precisando se provar, tentando a todos os jogos marcar esse primeiro gol, camisa do Santos. Errou, foi mal demais, a bola vai para quase na linha lateral, Canhão. Recuperação do Peixe, de volta, a bola na esquerda, aqui atrás, Guilherme quem domina, dá para João Schmidt, Gil pede atrás, ele volta, a bola com o Jair, outro zagueiro domina e passa pela metade do campo, 19, primeiro tempo, segue 0-0, com Vila e Santos se enfrentando os melhores da Série B. Zagueiro Jair domina com o time do Santos, vai na sua defesa, recua, dá para Gil, lado esquerdo, entregando com o lateral Escobar, Brazão pede, ele prefere tocar no meio, recua a jogada, dá para João Schmidt, abertura feita com o volante, entregando o lado esquerdo, belo passe, dá Diego Pituca, o capitão para, domina, pensa, recua, toca ao lado, Serginho se aproxima da marcação, recua a bola, começa voltando aqui atrás com o Escobar, amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata. 19,5 primeiro tempo, essa bola para fora pela linha lateral, arremesso, ataque do Peixe para fazer cobrança sem muita pressa, vem o JP Sermon. Aliás, Miliossi, a contusão do Aderlan, segunda na Vila, grave, né? Sim, Canhão, ele vai titular da lateral, por isso está jogando o Sermão hoje. É isso, ele vai ter que passar por cirurgia. Ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo e aí a previsão é muito negativa de que ele não jogue mais nessa temporada. O Aderlan, experiente, 33 anos, que estava bem na partida, teve 2 chutes ao gol, quase marcou um gol de letra, agora vai perder o restante do ano. Lamentável demais a lesão do Aderlan. João Schmidt domina pelo meio campo do Peixe, abre a jogada para Sermão na direita, Fute pediu na grande área, Sermão domina, cruzou para Fute, ela vai em direção ao gol, Denis Júnior, é do goleiro, subiu para pegar com tranquilidade, na central técnica da Bandeirantes, Caiane Martins e Beto Rebeck marcando, com Michel Lopes na mesa de som, Goiânia, a bola rola, o relógio não para, 20 minutos do primeiro tempo. No Onésio Brasileiro Alvarenga, pela Série B, 16ª rodada, 0-0, Vila Nova e Santos, e o Vila ataca, Henrique Almeida, na esquerda, esse passe pela abertura para o ataque do outro lado, vem Alisson, na área, bateu para o gol, Escobar, cabeceia, a bola cai na entrada na grande área, Guilherme tenta, Elias tomou dele, toca na ponta, domina com dificuldade na ponta, tentou Juan Christian, bem marcado, volta Escobar para ganhar com o time do Santos, toca à frente, Fute com o peito, escola para Guilherme, ela bate no peito dele, volta no meio com o zagueiro, Quinteiro chuta, ela bate em Fute, vai pela linha lateral, 21,
primeiro tempo. Os óbvios, 0-0 Vila Nova e Santos. Canhão, com esse empate o Santos segue liderando a Série B do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Já o Vila Nova vem logo atrás na segunda posição com 28 pontos somados. 21, primeiro tempo, 0-0 o jogo em Goiânia, Série B do Campeonato Brasileiro. Domina o zagueiro aqui, toca James, dá Quinteiro pelo meio do campo. Já recua para Cristiano, volta a bola ainda para Quinteiro. O zagueiro passa, Ralf, capitão do milho, dá a bola para Quinteiro. Toca pelo meio campo com Cristiano, bem aberto do outro lado. 21 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, Mauro Betting. E o jogo 0-0, Goiânia, Mauro. Santos vai se soltando ainda aqui na base da bola parada, né? O jogo dos mais dinâmicos, mas tem que se entender toda... Vamos ver esse contra-golpe. Vai tentar no meio, Schmidt abre a jogada na esquerda para Guilherme, domina e parte no ataque. Encostou na marcação, pedindo ao lado do Diego Pituca. Limpou para o pé direito, ajeitou. Já deu tempo de toda a defesa voltar para marcar. Não, fez errado. Dá para contar a história do Santos. Mas enfim, isso às vezes falta o time, essa transição mais rápida. Era o caso de acelerar, desacelerou. O Santos vai administrando até agora o 0-0 justo em Goiânia. Torcedor do Vila Nova que você ouve, está vaiando a posse de bola do Santos. Sai tocando o Peixe, na direita essa bola. Sermão domina pra gente, volta para JP Sermão. Mais à direita, para Otero. Belo drible, sai do lateral, Juan na marcação para Sermão. Linha de fundo, tocou, Serginho, cruzou para Furt, ela bate na mão do Quinteiro. O outro não deu o pênalti, pra mim aqui a 600 quilômetros pênalti. Seguiu a jogada na marcação, a defesa tenta, Juan é quem domina. Vai tentar limpar o VAR, já tá analisando. Tenta jogar a bola parada, tocada pra fora pela linha lateral. Rodrigo Nunes disse, arbitragem de vídeo tá trabalhando. Impressão que eu tive de braço, mas a gente não vive de impressão no futebol. Ainda mais com o VAR agora, Miliose. O Quinteiro tá acusando que pegou no peito, né? Na verdade, aqui na altura do sovaco, digamos assim. O zagueiro que é colombiano, joga na equipe do Vila Nova, tá acusando que não pegou no braço, mas mostrou muita certeza o Furca. Agora o árbitro, o Rodrigo Pereira de Lima, vai ouvir o outro Rodrigo Nunes de Sá no VAR. Já apontou que vai pra cabine. Bom, então uma coisa é certa, bateu no braço. Se ele vai lá é porque bateu. Resta saber alguns critérios. Distância, velocidade na cabeçada do Furt, né, Mauro Betti? E agora, quando se chama, alguma coisa tem. Se ele vai seguir o VAR, veremos, né? Vamos tentar daqui a pouquinho ver a imagem. Não é um movimento natural esse do zagueiro Quinteiro. Não, é natural se você estiver dançando um cossaco. Sabe aquela dança russa que os caras... O quê? Cossaco. Não tem nada a ver com o Alexander, que é uma outra história do Botafogo, mas isso a gente deixa para de lado. Braço muito aberto, é pênalti. E não só braço aberto, a perna aberta, assim, parecia eu na balada, assim, negócio completo. Você pode achar até a mão na bola. Iria pro Otero, que vinha em condição aqui, ó. Ainda tem mais essa. E ele, mesmo ao pé alto dele, você pode achar. Se fosse o árbitro, olha, é o seguinte, ele tentou de todas as maneiras cometer um pênalti. Então, pelo pacote porque tem o pé também, né? O pé alto, que ele acerta. De Kung Fu ele não acerta. Então, eu marcaria o pênalti pelo seguinte, pelo conjunto da obra. É o braço esquerdo levantado em movimento antinatural e a perna também, que para mim atinge o atacante do Santos. Eu marcaria o pênalti. E a bola passaria pro Otero. Sim, chegaria na cara do goleiro. Você estaria em posição de impedimento, Otero. Só sei que... Tem uma imagem lateral, aquela eu confesso que eu não prestei atenção. Lateral muito fechado aqui no fundo. Então daria assim. Mas como é o VAR brasileiro, vai demorar um pouco. Você quer café? Eu vou pegar ali, até ele definir. Ninguém quer pizza? Não, mas não é para demorar tudo isso, né? No Brasil é. Eu acho que é o João Kleber quem define o VAR. Para. Olha, tem um VAR dentro de uma caixinha que tem outra caixa. Impressionante como a gente demora, cara. Eu sou um cara meio indeciso, mas o VAR no Brasil... A gente está conseguindo ouvir o fundo do árbitro, conversando com a arbitragem de vídeo. Microfone da câmera. Vamos tentar ouvir um pouquinho mais o Rodrigo. Cara, porque bateu no braço. Ele não quer a comanda só para ele, tá nítido isso. Eu não vou dividir, essa comanda não é minha, eu quero dividir com alguém. Isso. Então. Ó, esse é o quinto sinal já de 3 vezes depois que foi pro árbitro do VAR, né? Exato. 25 minutos primeiro tempo. 19 de VAR até agora. Agora ele tá só... olhando, tá prestando uma atenção. Cara, de boa, eu acho legal você, inclusive o próprio protocolo recomenda, leve o tempo que for. Só que aqui no Brasil se exagera. Mas não leve todo o tempo do mundo. Do Campeonato Brasileiro. Ele continua falando, Mauro. Vamos ver se a gente consegue ouvir, ó. Já o pulo do gato aqui na Rádio Bandeirantes. 3 minutos e meio. Eu acho que o VAR tá cantando Faroeste Caboclo.
Metade já dá. Já passou metade. E fora os caboclos cantados pelo senador Eduardo Suplicy, que é um pouco mais devagar e tal. Grande santista. A brasileira, ela se supera. Mas vem cá. É pra definir logo. tá. É ou não é? É, cara, de boa. E tá aqui um cara que eu sou razoavelmente indeciso, meio murubete. Pô, é de boa, né? E agora passa de contramão. Agora eu podia inverter a imagem de cabeça pra baixo pra ver se de repente... Olha lá, agora vai. Voltou e não deu pênalti. Aí demorou pra fazer isso. Não deu pênalti. Eu teria Quase marcado. 4 minutos de paralisação, Mauro Betti. E pra mim, pra ter errado. Brasileiro, não vamos generalizar, não é isso? Sim. Mas é um lance que é para ser definido não em 4 minutos, como aconteceu agora. Perfeito, Rogério. Você pode discutir. Tem elementos para você não marcar o pênalti. Tem elementos para marcar o pênalti que eu daria, não no primeiro momento, mas daria. Eu não tenho certeza ainda se a bola pega no braço. Você teve 4 minutos para isso, tá vendo? Você pode trabalhar no VAR. Já estaria melhor. Pra mim pegou, mas enfim, segue o jogo. Eu acho que dessa vez só tem para onde reclamar. Bom, seguiu o jogo. 27 minutos, relógio correndo. Vamos botar 4 da conta. Ele olhou, conversou. Eu fico pensando, Bilhose, a cara do árbitro de vídeo. O Rodrigo Nunes disse, pô, chamei o cara aqui porque eu tenho certeza que é pênalti. Ele não deu uma bola, não deu uma menor pra mim. Menor pelota. Tipo, normalmente faz o Klaus e o nosso querido amigo Oscar de Roberto de Godoy, que certamente se tivesse VAR, ele nem iria. Ele chegaria, viraria as costas e iria embora. Não, ele já orientaria. Vocês não falem nem comigo. me chama que ele entraria sem fone e microfone. Não vai. Não. Nosso De Godoy com Y. Aliás, agora ele quer ele foi na numeróloga, é de Oscar de Roberto de Godoy D. Vários Ds. Ótimo. De Oscar de Roberto de Godoy. E agora, choque cabeça com cabeça. Um caído de cada lado, Bilhose. Os caras nem se mexem, é preocupante. De um lado é o Henrique Almeida, pela equipe do Vila Nova. Não, vou tentar confirmar, mas é o camisa 18 da equipe do Vila, que é o 19, perdão, que é o Arilson. Ele e o Jair, né? O Jair, zagueiro do Santos, de fato é um choque de cabeça muito forte, viu, Canhão? Ele vem tentar cabecear a bola, o Arilson, volante da equipe do Vila, e dá, assim, com a parte de cima da cabeça, na parte lateral da cabeça do Jair. Os dois estão caídos e o choque, de fato, é forte. Há um protocolo de concussão que deve ser seguido também na Série B para paralisar esse jogo e dar atenção, porque é perigosa esse contato que acontece entre os jogadores nesse momento no estádio em Goiânia. Aparentemente não há corte, não há sangramento. O Arilson está sentado no campo conversando com o médico, olhão arregalado, aquelas perguntas protocolares para saber como é que ele está. Já tem gente se aquecendo na beira do campo. Carilli, que é um ok do departamento médico. E o que eu faço, gente? Mando aquecer alguém? Não mando? Os dois sobreviveram. Resta saber em que condição. O Jair agora já está melhor, já vai lá para a lateral do campo. A situação do Arilson é um pouco mais preocupante. Ele sai com a toalha na cabeça. Nossa, mas foi muito forte, né? Muito forte. Ele cabeceia, o Jair não é, Mauro? Um cabeceia o outro. É um acidente de trabalho, né? Evidentemente sem dolo, sem intenção, precisa de vontade, mas... Na câmera lenta eu prefiro nem ver, Bebê. Acho que, graças a Deus, dói, evidentemente, mas torcer para que nada dê pior. Bilhose, a situação do Jair é boa do Jair, mas do Arilson não é tão boa não, né? Isso já deixa o gramado camisa 18 da equipe do Vila Nova. E Canhão, essa foi a 4ª paralisação longa nesse jogo, que, enfim, primeiro tempo muito parado. Primeiro o Guilherme caiu, depois o Henrique Almeida e agora o Arilson recebendo atendimento, além da pausa no VAR. Se o jogo fosse da Conmebol, teríamos 30 segundos de acréscimo ao final do tempo. Mas do jeito que dá a coisa aqui, isso vai acabar lá pelas 11 da noite. Também provável. Quase 30 minutos, a bola aqui atrás com o peito, domínio lateral, toca na ponta essa bola, o Escobar, bate na marcação, fica para Juan girou, travou, volta na trombada, Guilherme, sem querer lançou Henrique Almeida, dominou o centroavante, colocou linha de fundo pro Elias, bateu pro gol, toca para fora essa bola aqui atrás, Pituca, escanteio na direita, 30 primeiro tempo, novo escanteio, Vila Nova na direita, Miriose. O terceiro para a equipe do Vila, o terceiro pelo lado direito, porque o Elias sobe demais, quase como ponta e conquista mais uma vez um tiro de canto para a equipe do Vila Nova, que ainda não tem o retorno do Arilson no gramado, pelo menos é o que eu vi por aqui. 30 minutos e meio, o escanteio vai ser cobrado na direita, não é lateral na verdade, a bola saiu perto da bandeira de escanteio, já cobrou arremesso lateral, Elias, toca ao lado, Cristiano, pé esquerdo pro gol!
Bandeirantes, o canal do esporte. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos do primeiro tempo. Na 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova e Santos empatando em 0-0 pro Zóvio. Canhão, tem rede balançando no Chile. Daverson marca um golaço e empata para o Cuiabá contra o Palestino. Agora 1-1 aos 25 minutos do segundo tempo nos playoffs da Copa Sul-Americana. Brazão chegou, deu um bicudão, bola cai do outro lado pro goleiro do Vila, para Denis Júnior jogar com o pé dentro da sua grande área. 31,5, já voltou o Arilson. Miliose tá vivo, tranquilo. Inteiro, camisa 18 técnico do Vila Nova depois de um susto, né? O choque de cabeça é mesmo preocupante, mas está no gramado camisa 18. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Guilherme, o campo do Peixe, toca de direita, não domina essa bola aqui na meia, ficou desequilibrado o Serginho. Toca a defesa, marcando o lateral do Vila. Juan levanta no ataque, Jair, zagueiro do Peixe, chega primeiro para tomar. No que domina, já vira, toca no meio para Schmidt, enfia por dentro. Guilherme dominou, escapou da primeira trombada no fundo. Otero pede, ele se desequilibra. Toca na direita para Otero cruzar, cortou para a direita, para a esquerda, passa por dentro. Para Pituca, levantou a cabeça e bateu longe demais. Enfiou um bicudão, mandou quase que fora do estádio. Bura é baixinho, quase que ela cai na rua do lado, hein, Miliose? A confiança tá em dia, mas realmente errou demais o alvo. Se tivessem 3 gols empilhados um em cima do outro, não teria acertado ali o Pituca, que marcou na última rodada um belo gol de fora da área e agora passou vergonha. Guavira FM do Mato Grosso do Sul, no futebol com a Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Henrique Almeida vai na jogada, já perde recuperação pro Peixe, cai na ponta para Guilherme, que recua, dá para Pituca para Schmidt, ele volta com o coração, goleiro domina com a perna na linha da sua grande área. 32,5 o primeiro tempo. Mauro Betti comenta na Bandeirantes. Seguimos 0-0, Mauro. E do último comentário, não tem muita coisa a acrescentar, porque ficou 15 minutos parado no VAR, teve essa lesão, graças a Deus, nada de pior. E o Vila Nova com dificuldades para jogar pelos lados, para jogar por dentro, aproximar o meio do ataque. O Santos nem que domina o jogo, mas pouco perigo sofre, mas também poucas chances cria. O 0-0 por enquanto se justifica. O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus. 33, primeiro tempo, lateral Juan do Vila, levanta o ataque de cabeça, rebate, Schmidt, tira a bola, volta no meio do campo ainda. Juan amortece, bota no peito, já toca, dá na esquerda dessa bola. Alisson fechou com ele. Juan Christian tenta, bate a bola e de volta Cristiano. Chapelou no meio, sai do Grêmio. A galera gosta, você tá ouvindo. Toca Cristiano, pra direita pro Elias, domina o lateral. Pressão em cima dele, Serginho dá aquela fungada no cangote. Recua, dá Ralf, toca no meio do campo ainda. Protege bem o passe por dentro. Arilson dominou, Alisson tentou. Gil botou o pezão, 45. Já tomou, rebota, voltou pro Peixe, cai pra Schmidt, toca a bola pra direita, vira pra Otero, Juan em cima, Otero cai, pede a falta, só lateral, é bola parada, acho que ele deu a falta, então é pro Peixe, a jogada aqui na direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Rádio Sorriso, um grande abraço a Sorriso no Mato Grosso. Futebol na Bandeirantes, abraçando você, não importa onde você está. Olha o Peixe jogando, o Escobar domina na esquerda. Caminhou com ela, dá até para bater pro gol. Caminhou, não chutou, dá na esquerda a bola, dá Guilherme no fundo, Pucci na grande área. Serginho também, Guilherme levantou para Pucci de cabeça, para Serginho. A bola passa pela marcação e insiste a jogada. Toca James, o zagueiro, bota no peito aqui atrás, tira a jogada. Ralf, pé direito, levanta no ataque. Ralf, ninguém do Vila, a bola volta fácil para Gil, que deixa para Brazão, que sai com o pé do domínio. Joga aqui atrás do goleiro do Santos. O tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Chegamos a 34,5 o primeiro tempo. Rádio Barra em Barra Bonita no futebol da Bandeirantes. 0-0 com Vila Nova e Santos jogando líder e vice-líder, se pegando em Goiânia no Onésio Brasileiro Alvarenga. Bola com Pituca, dá na ponta, Escobar tenta o chute, bate travada, ela vai desviada. Toca em Alisson e vai para fora direto, liga lateral, remesso então aqui na defesa, lado esquerdo. Escobar queria a bola, o Gandula segurou um pouquinho, ela saiu do campo inclusive. Passou o muro, foi para fora, encobriu a arquibancada que é baixinha e caiu lá na rua que fica de frente ali ao portão principal do estádio. Enquanto isso, Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 35 o primeiro tempo. Série B, 16ª rodada, a bola para a Pucci na esquerda, Quinteiro chega, se antecipa, Quinteiro tentou tomar a bola, tomou, mas saiu com a bola pela linha de fundo. Ele achou que o campo tinha 150 metros de comprimento. Deu um escanteio de graça pro Peixe, Miliose. Olha, tá difícil o Quinteiro hoje, viu? Ex-jogador do Fortaleza, também com passagens pelo Vasco da Gama. E agora tá na equipe do Vila Nova. Colocou essa bola de graça para escanteio. O segundo do Santos no jogo, o quarto da partida.
35 minutos e meio, o Peixe cobra escanteio. Para a grande área, Jair também. O Otero vai cobrar no escanteio. Só falta a bola, só isso. Agora chegou a bola, pronto. Agora pode bater o escanteio. 36 minutos, primeiro tempo. Gil, Jair na grande área. Todo mundo se pegando. O árbitro vai dar uma olhadinha se a bola está na posição correta. E tá, seu Rodrigo Pereira de Lima. Ele foi lá para ver. E o grito que veio foi daqui bancada, tá? Só isso. Por isso que ele foi lá para ver. Veja só. Na bola, Otero, autorizado para o gol, desvio na bola da segunda trave, tentou Sermão, cabeceio, colocou de volta na grande área a bola, Alisson domina, toca na frente, a bola vai descendo, bateu no Pituca, não bateu não, é lateral para o Peixe cobrar, Goiânia, a bola rola, o relógio não para. Ele está revisando um possível pênalti agora, pronto, teve alguma coisa na grande área no escanteio, 36,5 o primeiro tempo. Os óbvios 0-0 Vila Nova e Santos. Canhão, destacando confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Grêmio e o Palmeiras pega ninguém mais, ninguém menos que o Flamengo. Henrique Almeida na direita, tentou ajeitar, perdeu a bola. Volta de Pituca, capitão do Peixe, toma Henrique Almeida, carrinho por baixo. Opa! E já tem cartão por uma entrada assim, Henrique Almeida. Ele agora... Vou dizer a você que correu o risco de tomar o segundo amarelo e o vermelho. É que não pegou de jeito, mas a falta aconteceu, Milhose. Ele esticou a perna por baixo, né? E estava atrás do Pituca que já se lançava para o ataque. Então, realmente, típica falta de cartão amarelo, mas fez vista grossa a arbitragem. Otero, entrada na grande área para a perna direita, costurou, limpou, dá na linha de fundo. Sermão com ele, dominou na área, no fundo. Serginho cruzou para Guilherme de cabeça, Elias tirou, ficou na grande área. Na coxa, bateu Escobar, travado, a bola vai para fora pela linha lateral. Elias chegou em cima dele. Olha o Peixe chegando de novo, Miriose. Foi o tempo do domínio, porque a bola veio se oferecendo inteira para o Escobar chegar batendo, mas na hora que ele domina já fecha uma porta para ele, que explode a bola na marcação e tem lateral a equipe do Santos que aperta o Vila no campo de ataque. Escobar já bota em jogo para Schmidt, Schmidt vira jogar na Pituca, leva o tranco, a vantagem para o Peixe, caindo por Escobar na esquerda, dispara pela ponta Serginho, dá Pituca, entrada na grande área, Otero tentou uma caneta, ganhou, se levantou, insistiu para tomar de bico, James, só voltou Escobar, domina muito mal, Ralf tira, dá pro Alisson, pressão do Peixe, Alisson domina, Pituca trava, recuperação Guilherme, olha o Santos apertando, 0-0, 38 primeiro tempo, Goiânia, na esquerda esse passe, abertura feita na ponta, Serginho fecha aqui, Alisson marca, Guilherme limpou, tocando por trás, é falta! Alisson dá uma rasteira em Guilherme, é falta, o Peixe cobra na esquerda, Miriose. O drible curto do Guilherme, olha, eu achei que a arbitragem estava muito longe do lance para ter certeza na marcação, mas tem um pisão no pé do camisa 11 da equipe do Santos, falta lateral, chance para o Peixe que segue empatando 0-0. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 39, primeiro tempo, na entrada da grande área, bico da grande área na esquerda. Otero vem para fazer cobrança, Dalili pode tentar o gol. Para a grande área, Gil e Jair, da dentro Forte, que é grandão também, João Schmidt. Ótima chance para o Santos, o muro vai lá, sendo feito dentro da grande área, passando o Chantilly, o árbitro, Rodrigo Pereira de Lima, posiciona a barreira. Denis Júnior chama a atenção, coloca 2 ali. Otero enxuga ali o suor. 39, primeiro tempo, apito, você ouve autorizando Otero. Partiu direto à direita do gol, direto, linha de fundo, pegou efeito. Mas não teve direção, Miriose. A falta era mais para cruzamento, mas como tá com confiança em dia, né? Marcou outro dia contra a equipe do Ceará, quis arriscar o Otero e errou por muito. Ficou fácil ali, só na vista, o goleiro Denis Júnior, que é da base do São Paulo, tem 25 anos, hoje está na Vila Nova. Rádio Diário, Independente, FM Barretos, futebol é com a Bandeirantes. Cristiano para direita, a bola muito alta de cabeça, Escobar rebate, a bola volta na ponta, Elias dá ali de gogó, ela bate no pescoço dele, vem na ponta, Escobar, tocou na ponta, porque evita que a bola saia, calcanhar, dá no meio, ninguém do Santos, ela volta com o zagueiro sozinho, Quinteiro, domina e volta a bola com James do outro lado, quase 40, primeiro tempo, já, João Paulo Capelanes vem, intervalo na maior rede de rádios do Brasil, Henrique Almeida na ponta, defesa trava, já pega a sobra, já levanta e já dá um bicudo, toca pra Fute, vem Quinteiro, zagueiro, cabeceia, bota o cabeção nela, tira, vai no meio de peito, recua Henrique Almeida, dá Cristiano, drible curtinho, sai do Pituca, dá na direita, liga de fundo, Elias no apoio pra cruzar, já limpou, Guilherme caiu sentado, cruzou pro gol pra Henrique Almeida, cabeceou no canto, Brasil! Sensacional!
Messi, Ronaldo, espalma para escanteio, Gabriel Brazão, defensão gigante, Miriose. Assumindo a responsa após a lesão do João Paulo, se estica inteiro com muita explosão, vai buscar no canto, está a 5 jogos sem ser vazado e quer ir pro sexto, porque busca essa bola numa bela ponte a meia altura, dificílima defesa do Gabriel Brazão. 40 minutos e meio, primeiro tempo, escanteio, e quem cabeceou contra foi João Schmidt, que ia chegando com o Henrique Almeida. Schmidt ia dar uma de Kaká, né? Ia fazer um golaço contra maravilhoso. Grande abraço, Kaká, zagueiro do Corinthians. 41, primeiro tempo, esse é artilheiro. Escanteio vai ser cobrado na esquerda. Tá aqui o Cristiano, posiciona a bola, o árbitro vai lá. O seu Rodrigo Pereira de Lima, ele tá observando, ele tá preocupado com o semicírculo. Tanta coisa mal para se preocupar também. 41 minutos. Autorizada a cobrança. Quinteiro pediu, é para ele. Brazão de soco. Botou para fora a aquela direita. Quinteiro acompanha, corre. E a bola vai direto pela linha lateral. É novo arremesso. Quinteiro vai voltar para a grande área. Vai desistir. Acho que desistiu, melhor. O zagueiro não quer ficar mais lá, não. Foi embora, ó. Tá vendo, ó, já não botou fé no ataque do Vila Nova, que agora tem menos jogadores no campo ofensivo. E o Elias, lateral direito, que já marcou um gol nessa Série B, é quem vai para a cobrança. 41 minutos e meio. Lateral cobrado com o time Elias. Dado lá dessa bola pela linha direita. Belo drible. Arilson, pé na canhota. Henrique Almeida de cabeça. Botou para fora direto. Foi mais uma orelhada do que na verdade uma cabeçada. Goiânia. A bola rola. O relógio não para. 42, primeiro tempo. Na Série B, valendo a 16ª rodada, 0-0 Vila Nova Goiânia. Vila Nova de Goiânia e Santos. Pois óbvio. Canhão, nesta quinta-feira, Estevão do Palmeiras passou por exames e teve constatadas torções no tornozelo e joelho esquerdo. O Verdão não divulgou um prazo para retorno e apenas informou que o atacante iniciou os devidos tratamentos. Bola para Guilherme de cabeça, Soberias desvia, a bola sai. Linha lateral, remesso, ataque do Santos aqui na esquerda agora. 42,5, primeiro tempo, 0-0 Goiânia. Escobar já pega essa bola e já bota em jogo. Dá Pituca no fundo para cruzar. Levantou, Furt pediu. Botero tenta uma casquinha. Sermon ajeitou na coxa. Primeiro que ele, a marcação com o Juan. O Alisson chega primeiro, botou para escanteio. Sermon se preparava para chutar pro gol, Miliose. E a torcida do Santos também aparece com força, viu, em Goiânia, lotando o setor visitante. Agora canta mais alto. Ganha moral a equipe do Peixe com o terceiro escanteio pro Peixe na partida, o sexto do jogo. 43 minutos, o Santos vai cobrar um novo escanteio. Faltam para a grande área os gigantes Jair e Gil. Gil tá na marca do pênalti, o Jair tá escondidinho aqui, ó, perto da bandeirinha de escanteio. Perto da bandeirinha não, perto da trave direita, aqui perto da bandeirinha do outro lado, aí não dá, né? 43 minutos, até dá, mas não seria muito viável. Não. Jogar ensaiado, vai saber. É muito ensaiado. Lá vem a cobrança, agora o Jair se enfia na marca do pênalti com o Gil ao lado. Todo mundo grudado em todo mundo. Otero pra bola, Brasil muito alto, a bola passa por ele, fica no direito, essa bola aqui atrás, domina sozinho Juan Christian, tomou pressão, Escobar na jogada, na trombada, Juan já tomou, já dá para o espaço errado, Pituca dá um bico de manda, a bola pra fora do estádio. 43,5 primeiro tempo, Mauro Betting segue 0-0 com chances dos dois lados. Que defesa essa do Brasil na cabeçada contra do João Schmidt, hein, Mauro? Eu ia falar isso, Canhão, que defesaça, não só 5 chegando ao o quinto jogo sem tomar gol, mas essa aí era um gol que muitos tomariam. É muito bom goleiro, precisa da sequência que está tendo, enfim, no Santos. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. 44, bola para fora de novo, arremesso lateral aqui na ponta, é pro time da casa jogar. Futebol é com a Bandeirantes, com Bandeirantes Campinas. Alô, Carlos Batista e toda a sua tropa. Grande abraço, Band Campinas. Na direita, Juan Christian levantou a bola, tentou um segundo chapéu, a bola ficou com ele, perdeu, o Guilherme travou, voltou pro Elias. Cruzou pro gol, a bola bate no traseiro aqui do Escobar e vai para fora. Lateral aos 44,5 do primeiro tempo, é bola ataque do Vila Nova. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo ou em casa no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Lateral cobrança, Elias para a grande área, tentou ajeitar, Juan, Gil tirou-se, isso aí, escanteio. Sobra, voltou atrás de bico, alivia, toca essa bola para o meio campo, Serginho para fora. Direto em linha lateral, vai subir a plaquinha na mão do 4 para o Gabriel Queiroz. É para dar no mínimo uns 8, né? Uns 4 do VAR. Eu daria uns 8, mas se for arbitragem Comembol, tira 2 minutos ainda. O jogo inteiro, ele desconta, vai até os 43, né? Exato. 45. Mais 7. Tá bom, né, mano? Nem pra mim, nem pra você. 7, né? Tá bom, mas tá ok. Bom não, mas tá ok.
Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gil na canhota, Juan chegou, travou bola, bateu iniciada no pé do Gil. Gil reclama com bandeira. Francisco Bezerra, mas não bateu no meu pé. Bateu, Gil. Não tem como você esconder, não, meu filho. Cara de pau do Gil. 45,5. O jogo vai a 52 no primeiro tempo. Já vem João Paulo Capelanes. No intervalo que só a Rede Bandeirantes de rádio tem. 0-0 o jogo em Goiânia. Líder e vice-líder se pegando. Peito na frente. Coladinho Vila Nova. Lateral para fazer cobrança. Elias já dá na ponta essa bola para Juan. Tentou girar. Tortou, todo cheio de frescurinha esse Juan Christian. Voltou na marcação, Escobar de bico. Tem fio, um bicudão para Purti. Ele com o zagueiro Quinteiro. Quinteiro vai, tropeçou, domina Purti. Toca no meio do campo, protege bem, já dá pro Otero. Na direita, Sermon. Na esquerda, Purti chegou, opa, sem bola. Tomou pancada o Otero. Purti na sobra, cruzou para a grande, era muito mal. Ralf de cabeça, heresia. Cai na entrada da grande área para João Schmidt. Primeiro que ele volta o Arilson na primeira trombada. Cristiano tenta a jogada na sequência, ele voltar para... Falta marcada na disputa de bola ali no meio. Sobrou um bração no rosto do jogador do Vila Nova. O árbitro estava do ladinho e deu, Miliose. O Serginho, meio-campista, acabou se trombando ali com o Cristiano, volante da equipe do Vila, que rapidamente para o lance, leva a mão ao rosto e está marcada a falta para o Vila Nova no campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Você com a gente na Bandeirantes, com todo o time em campo, mostrando o jogo do Peixe na Série B. Digital Marcela Souza, com as imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. Bola que atrás, domina Cristiano, chuta, ela bate em frente, vai para fora. Lateral de volta, é a bola aqui no meu campo, com o time do Vila Nova para fazer cobrança. Depois ao fundo os gritos do técnico Luizinho Lopes. Ó, agitado o técnico do Vila Nova. Henrique Almeida de cabeça, Gil primeiro cortou a bola, voltou o rebote aqui atrás do meio do campo ainda para prender a jogada. O Arilson domina o volante, perdeu, o Otero foi lá para tomar e já ganhou. Juan vai na bola, o Otero insistiu, batendo o Juan, vem com o zagueiro. James na ponta esquerda para tomar, já recua, dá para Juan, Juan chuta, bate no Sermon, voltou no meio para frente, rasga Ralf. Primeiro volta e levanta no ataque de cabeça, Jair rebate e a bola grita socorro. De cabeça rebate Ralf de novo. Henrique Almeida vai na trombada, tomou, vai bater, não chuta, tá longe, rolou para a direita, para Cristiano, cruzou para a grande área, a bola saiu, Gabriel Brazão. Dá um tapa o goleiro na saída direita e volta pro Peixe na sombra. Bem aberto, ajeita aqui atrás completamente sozinho, Serginho. Serginho já toca da bola para João Schmidt. Quase 48 no primeiro tempo. Seguimos com o placar de 0-0. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Rádio Cacique, Capivari, na Bandeirantes, você ouve todo o futebol. O Santos aperta e ataca de novo, 48 agora. Domina a meia direita, esse passe do Serginho, que já recua, dá para Schmidt. Abre o passe para a direita, Otero com o Sermon. Para Otero no fundo, tenta meia lua. Juan Coelho, opa, o Bandeira pegou a falta. Foi do lado do assistente que está do outro lado, o Luiz Felipe Correia, que tomou vaia. Juan foi lá para falar, mas não fiz nada. Mas foi na cara do Bandeirinha, falta para o Peixe, Miliose. Na cara do Bandeira não tem discussão, o árbitro estava muito longe do lance, mas tem que confiar no auxiliar, o camisa 6, o Juan, que deixa a mão no rosto do Otero, a falta lateral para a equipe do Santos. Ele deu uma senhora de uma bolacha na lateral, hein? Como dirá a nossa companheira Sandra Nemberg, que deselegância, né? Ah, com certeza. Que time torce a Sandra Nemberg? Marido é palmeirense, ela, não sei. Talvez Flamengo, mas talvez. O marido eu sei que é um grande palmeirense. Falando nisso, que confronto na Copa do Brasil, esses dois, hein, mano? Nossa Senhora. Já você fala sobre maravilhoso. Guilherme vem aí, 49 minutos do primeiro tempo, na grande área, Jair, Gil, Furti, autoriza o árbitro, autorizada a cobrança na quinta trave, Jair cabeceia, lá no meio, para Furti, a defesa tira Quinteiro, cabeceou, bola voltou do lado esquerdo na grande área para o Alisson, do que domina, já dá um balão e toca a bola para fora outra vez, lateral, ataque do Santos na direita, ele tem jogador do Peixe caído na grande área, cabeça com cabeça, um fica no chão, Miliose. Pois é, tá caído por ali o João Schmidt e parece que tem um corte, viu, na altura do supercílio ali, tá sangrando bastante o volante da equipe do Santos, estirado no gramado, o João Schmidt. Isso é praticamente uma doação de sangue, o que tá sangrando. Transfusão ali, né, Leão? Mauro Betti, ele com a marcação na grande área ali com o Arilson, ó, tem braço. Foi o cotovelo. Abertão na lata. Foi. Mas
Então não vi nem o gatilho, não vi dolo a princípio, viu, Rogério? Movimento natural, né, Mauro? Eu acho que foi um acidente de trabalho, é uma pena, claro, ainda mais pra quem sofre. Aquela coisa não foi nada. Quem sofre, não foi nada pra você aí, é verdade. Né? Pra gente aqui do Pô, estúdio. é uma maravilha. E para os outros 21 companheiros de profissão, né? Mas deve doer. Mas tem situação pior do que essa na vida, Mauro. Tem, mas eu não prefiro nem citar. Mas qual? Não, claro. Tem. Tem. Deve ter, mas que dói, provavelmente dói. Ele vai ter que trocar a camisa também. É a sorte que tá acabando o primeiro tempo, né? E com 0-0 justo até Deveria agora. crescer mais alguma coisa também, né? Pode, né? Enfim. Não sei, não duvide. Não. Tá com 10 por enquanto o Santos. O Schmidt sendo atendido fora do campo vai ter que colocar no mínimo ali uma bandagem para proteger. E não dá para colocar a touca, porque Pois é, de baixo perto não. do nariz, né? Ali perto do, como diria o nosso Pozov, no arco zigomático. Fuji, entrada na grande área, foi travado. Tira aqui atrás o Juan Christian. Que é o grande clássico, inclusive. É Deportivo Pozov contra arco zigomático. Na direita, abertão, vem na ponta Juan Christian. Na perna o Vila Nova. Marcado, balançou para a perna da canhota. Pro pé direito, ganhou. Cruzou pro gol, Gil. Ela bate atrás, toca no peito do Elias. Fica na grande área, Serginho para Gil. Gil dá um bicudo. Toca no meio, ainda fora João Schmidt para Pucci. Tentou dominar a bola com o Quinteiro. Bateu em quem? Bateu por último no Forte. É lateral defesa do Vila Nova. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Olha pro relógio, Rodrigo Pereira de Lima. Vai voltar João Schmidt? Vai voltar? Por enquanto não voltou não, né, Milhões? Tem que trocar a camisa. Ponto. Manchada de sangue, né, Canhão? Por isso vai ter que trocar a camisa. Já sinalizou a arbitragem. Santos segue com a menos nos instantes finais. Se ele cumpriu o que ele terminou no acréscimo, vai acabar agora o primeiro tempo. Agora em 10 segundos. Domina o lateral esquerdo do Vila Nova, Juan. Linha de fundo do seu lado, já dá na ponta essa bola. Alisson com ele. Alisson dominou, cruzou para Henrique Almeida livre. Brazão, socorro. Tá na grande área, a bola voltou para Cristiano. Dominou para chutar, cortou para canhota, limpou para direita para bater. Bateu, bate no Henrique Almeida de bico, tirou o Guilherme da grande área. Putz, pega o rebote, dá atrás o passe, vira para o Otero. Outra vez a jogada curta. Tentou contra-ataque o Peixe. Domina a Putz na direita, Serginho. Bola aberta para Serginho no fundo, para a grande área, Putz. Guilherme tá na grande área, Otero pediu atrás. Ele tocou para o Otero, entrada na grande área. Bateu pro gol lá, bate na bunda do Quinteiro. Voltou na sobra. Serginho atrás para Pituca. Pituca Escobar, vai bater, não bateu. Dá Guilherme, limpou, entrou na grande área, costurou, pé direito, não chutou. Limpou de volta, bateu travado em Ralf. Escanteio do outro lado. Escanteio Peixe na direita. Agora a Miliose. O quarto escanteio do Santos que não conseguiu achar a finalização, né? Era 3 contra 3, mas ficou rodando a bola e demorou demais. Por isso chuta em cima da zaga. Escanteio para a equipe do Peixe. Próximos dos 53 minutos. Henrique Almeida voltando o centroavante para ajudar aqui. O Gil está na grande área. Jair está lá de novo. 53 minutos do primeiro tempo. Peixe cobra o escanteio. Otero vem para fazer a cobrança sem nenhuma pressa. Porque na verdade a bola jogada pelo Gandula está muito longe da marca também. Os caras do Vila, os Gandulas, estão fazendo ser agora. 53 minutos e meio. Serginho é quem cobra. Otero está aqui na pequena área. Serginho vai lá, 53,5 o primeiro tempo, na primeira trave de cabeça, bota para fora essa bola atrás do Alisson, rebote com o JP, chamou. 4 tá parando o jogo, Rodrigo Pereira de Lima. Ele deu uma falta do Guilherme. Ele parou o jogo, mas não apontou ainda, né? Ele tá decidindo. Mostrou que ia acabar o primeiro tempo, ele apitou e não gesticulou nada. É, porque você não pode esperar a definição de VAR no eventualmente. Agora acabou. Aí, pronto. Agora ele apitou para acabar o primeiro tempo. Rodrigo Pereira de Lima. Anote a placa. Rodrigo, olha, no campeonato amador da nossa Livofu lá em Votuporanga, você não vai apitar não. Como chama a liga? Liga Votuporanguense de Futebol, Livofu. Livofu. Que é nome de um time na Albânia também. Ah, é? É, Livofu. Tá na segunda divisão agora, não tá? Caiu pra terceira. Uniforme amarelo com azul, não é esse? Amarelo, azul e fúcsia. Termina o primeiro tempo. 0-0 Vila Nova e Santos. Intervalo Bandeirantes com João
Paulo Capelani. Valeu, Rogério Assis. Por enquanto 0-0 o confronto do líder contra o vice-líder, mas meteram a mão no Santos, hein? Mas meteram a mão com força no Santos, literalmente falando. A arbitragem não marca um pênalti claríssimo para o Santos Futebol Clube. Reclamação no termômetro das redes sociais. Não me adianta olhar desse jeito aí, Bruno Migliozzi, porque a análise, é claro, é sua, que tá no jogo, do Mauro Betting também, mas para mim foi muito pênalti para o Santos e o VAR também. Chama o árbitro e ele não marca. Operaram o maior clube da terra. E aí, Bruno Migliozzi? Olha, Capela, vamos concordar pelo menos que a câmera não ajuda, né? Você conseguir ver o momento exato que a bola toca no braço ou se toca ali na altura do ombro do jogador, mas realmente a impressão fica que é essa, né? Numa cabeçada do Furque, o Quinteiro intercepta e aí a arbitragem não vê pênalti. Depois a gente tem que ver melhor a explicação do árbitro do jogo, o Rodrigo Pereira de Lima, sobre esse lance, né? Não marcar a penalidade a favor da equipe do Peixe, mesmo com o chamado do VAR. Eu preciso rever o lance. A câmera que estava à nossa disposição, eu não consegui ter certeza que a bola pegou no braço. Se pegou no braço, eu marcaria o pênalti. Não adianta me olhar com o olhinho do gato de botas. O pênalti não foi marcado e o Santos não pode lamentar. Gato de botas, ele é o burro do Shrek, pô. O burro do Shrek, pode ser. Tá mais pra isso mesmo. Ou o próprio Shrek, né? Exato. Mas é isso. A mistura dos dois. O Santos não pode lamentar. Não, esse é o name rights do Ulisses Costa. Esse pênalti não marcado e tem que se preocupar com o João Schmidt, hein? O que vai fazer para parar esse sangramento que não para na altura do olho direito do jogador? Maravilha. Por falar em Shrek, Fiona Marcela Souza está entre nós aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Transformada ou não? Mas a Fiona antes de virar Shrek, né? Ah, bom. Grande Marcelinha. Você tá demais, hein? Ô Mauro Betti, e aí? O que você tá ouvindo aí? All Star, Fiona, grande Smash Mouth. Põe aí pra tocar um pouquinho, vai. Põe o Mike aí. Vai, canta aí, dá uma palhinha, Mauro, vai. Eu não vou assassinar uma grande música, Smash Mouth. Você tava cantando fora do ar, fala. Eu sei a letra, mas também... Vai, canta. You never know if you don't go. You never shine if you don't glow. Hey now, you're a rockstar. Just come on, go play. Hey now, you're an Sabadaço! Olha o Cassino aí! Quem sabe faz ao vivo, galera. 8h57, hora certa, Castor. E aí, Mauro Betti? Bom, vamos voltar a falar do jogo, e aí? Pô, mas é legal, né, cara? Pô, Shrek é maravilhoso. O Smash Mouth, eu gosto mais do Walking on the Sun. Vai. Primeiro disco. Mas morreu o vocalista, né? Ah, não, Shrek, tô dizendo. Ah. Não dá. Nossa senhora. Cara, eu tô falando da banda, não do filme, né, velho? O filme é melhor que a banda. Vamos lá, vai lançar um novo disco. Pô, pode ter arrumado outro vocalista, né, cara? Pô, meu Deus. Gente, não. Olha, a gente tem um intervalo inteligente, mas esse é o intervalo mais burro que eu acho que a gente já fez começou aqui na com o gato de botas, aí veio outro Shrek, né? Enfim. Ô, Mauro, e o jogo, Mauro? Então, vamos falar do Shrek novo. Aliás, é o quarto? É o quarto, né? Quinto já? Pô, eu não vi o quarto, cara. Como não? Tá perdendo nada. Não tô lembrando qual é o quarto. Do biscoitinho que eles têm que resgatar? De quem? Qual que é, do? Quem que é Rumpelstiltskin? Cara, você só teve infância. Eu ia falar que normalmente a pessoa não tem infância, mas você só teve infância, pô. Você sabe essas coisas todas. Além da cúpula do trovão, o 4. Não é isso. Esse era o... Enfim, era o Mad Max. Vamos lá. O jogo não foi tão legal. Os primeiros 15 minutos assim, você não precisava nem ter visto para dizer que era um jogo amarrado, amuado e tal. Teve esse lance que eu concordo com a sua análise, não a do... Nossa. Não, dá um close aqui, Ale, por Cenas gentileza. de alimentação explícita. Não, vira pro Bruno Migliozzi. Não, vai ficar. Nossa Vem aqui. Senhora. Olha o Bruno Migliozzi, gente. Cenas de alimentação explícita do Migliozzi. Vem tá aqui, certo. Bruninho. Vai aqui. Gente do céu. No intervalo a gente faz um lanchinho. Mas com a boca cheia é loucura, Bruninho. Tá louco. Lanchinho? Não. Isso aí alimenta um povo. Mas enfim. O Ulisses comeria até o papel, né? O lance do pênalti eu teria marcado. No primeiro momento não, pelo VAR sim. E é algo que o Rogério Assis falou, que é o seguinte. Você pode até discutir se é pênalti ou se não é pênalti. Agora levar 4 minutos pra definir isso... Loucura. Demais, né? E depois teve outro lance legal mesmo, foi a defesa do Brasão. Fantástica, né? A cabeçada foi do Henrique Almeida, né? Do João Schmidt quase contra. É verdade, foi o João Schmidt quase contra, não foi o Henrique Almeida, que em 2011 foi o melhor jogador do Mundial
Sub-11 é bom. 2011 sim, mas Mundial Sub-20, a época do São Paulo, rodou bastante, né? Acabou não virando esse bom jogador, mas tem qualidades. O Vila Nova mostrou algumas qualidades ofensivas, mais na bola levantada na área do que na bola trabalhada, e o Santos, como está como visitante, deu uma seguradinha, mas poderia acelerar o jogo, e sempre com uma opção muito interessante do Guilherme à esquerda, Otero sempre muito bem pelo lado direito, e o Serginho tentando ajudar a armar o jogo da equipe do Santos. Por enquanto 0-0 se justifica em Goiânia. Maravilha, quinto sinal da Bandeirantes marcando 9 pontos. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo inteligente, tem o super placar com Bruno Pozov e claro, a segunda etapa de, por enquanto, Santos 0, no apito. Vila Nova também 0. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Cata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda a parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Os playoffs da Sul-Americana não são para amadores. Depois de encarar o Barça no Equador, o Massa Bruta traz a decisão para os seus domínios. Agora é botar a bola no chão e dar tudo de si para a vaga no mata-mata. 90 minutos já foram, faltam mais 90. Red Bull Bragantino e Barcelona de Guayaquil. Quarta, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus com transmissão ESPN. Na Steel, além da linha de ferramentas para o agro, você conta com produtos para uso na limpeza doméstica. Limpe a casa com muito mais praticidade com as lavadoras de alta pressão e com a eficiência dos aspiradores. Acesse lojas.steel.com.br e compre online. Onde tem cuidado com a casa, tem Steel. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu.
o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. 9h04 de volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Como prometido, daqui a pouquinho tem os 45 minutos finais do líder contra o vice-líder, hein? Nossa, mas cara, o pênalti que eles não marcaram a favor do Santos, olha, foi um dos pênaltis mais pênaltis que eu vi da história recente do futebol brasileiro, hein? E o cara ficou, o árbitro principal do jogo, ficou 4 minutos no VAR e não marcou. Que coisa grotesca e injustificável. Alô, Bruno Puzóvio, informação do Super Placar, tem Copa Sul-Americana, sorteio da Copa do Brasil e, claro, atualizando a Série B do Brasileirão. Vamos lá, Puzóvio! Vamos lá, Capela, começando por um outro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, temos bola rolando agora no estádio Jorge Ismael de Biassi, para Novo Horizontino e Chapecoense, por enquanto 0-0, comecinho de jogo. Quinta-feira também de playoffs da Copa Sul-Americana, agora no Chile, fim de jogo, Palestino e Cuiabá empataram por 1-1, inclusive o goleiro Walter pegou um pênalti no último lance de jogo. E mais tarde, às 9h30... Que golaço do Davinho, hein? Que golaço. Que golaço do Davis, perdendo por 1-0, um tapa quase do meio campo, claro. hein? O goleiro também entregou a paçoca, né? Fraco. E mais tarde, às 9h30, teremos 2 jogos. No Equador, a LDU enfrenta o Always Ready da Bolívia e no Paraguai, o Cerro Porteño entra em campo com o seu Atlético Paranaense. E também tivemos o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. São esses os confrontos: Flamengo e Palmeiras, Atlético Paranaense e Bragantino, Atlético Goianiense e Vasco, São Paulo e Goiás, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio e Juventude e Fluminense, Capela. Cara, cada confrontaço, hein? Esse Grêmio e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, misericórdia, sai de baixo, hein? E tem um outro jogo muito equilibrado aí que o Puzóvio falou, entre Botafogo e Bahia. É de um lado o Group City, do outro John Textor, hein? Que tá dando o que falar ainda, né? Agora que... a gente vai debater mais com o Mauro Betti no apito final sobre isso. Mas agora que o Botafogo ganhou do Palmeiras e tal, agora a arbitragem é maravilhosa, né? Mas ele também, imagina se é o contrário. Se aos 3 minutos do primeiro tempo, o Murilo segura o Tiquinho Soares, um contra-ataque claro e recebe um cartão amarelo. Imagina o que o John Textor estaria falando, Imagina viu? a inteligência artificial entrando em ação. Nossa senhora, ele já tá esperneando até agora também, né? Uma das figuras mais patéticas que já passaram e que seguem no futebol brasileiro. Diga lá, Milhoso. Só pra registrar, viu? Revi o lance, não tem discussão, a bola pega no braço. Né? Foi pênalti pro Santos não marcado. Você tentou fazer uma manobra, hein? Você tá tentando derrubar o meu Santos, cara. É, eu fui mal agora na visão do lance. Mas posso falar, vou concordar contigo, porque realmente eu achei que a bola são tinha mais de no 30, peito depois do braço. São 30 câmeras no campo de jogo. E eu não sei por que o árbitro e de quebra, hein? Quem paga o VAR são os clubes. Sim. Os clubes pagam o VAR. E aí o árbitro fica lá naquela pressão, todo mundo falando em cima dele, ele tendo que ouvir os caras da cabine e 2 câmeras à disposição do cara. E muitas vezes essas câmeras elas não aferem 100% a realidade. João, é uma piada isso aqui no futebol brasileiro. Permite, já atropelando. Claro, Canhão, fala lá. Salve o Espínola Fagundes Filho que está ouvindo a gente. Grande Salvio! Seja bem-vindo, Salvio. Dizendo aqui, movimento... Não, bem-vindo não, ele pode ficar lá, não precisa vir aqui. Movimento de goleiro do zagueiro. Movimento de goleiro. Bloqueio de braço vôlei. muito aberto. Palma. Pênalti que não Boa, dá pra Salvio. E esse foi o que expulsou o Alan Ruschel, do Juventude Inter. Inter. É verdade. Tudo bem, seguiu a regra, mas tem hora que não precisa, né? Um pouco de bom senso, né? Exato, enfim. Ele seguiu estritamente a regra. Independentemente de qualquer coisa, vamos voltar para a segunda etapa. Mexeu aí o Santos ou o Vila Nova, Bruninho? Sem mexida, o Santos está voltando agora pro gramado, por enquanto, sem alterações. Desculpa, Bruninho. Então, o Mauro Betti, você concorda aí com a informação do Milhose? Sem mexidas de Eu não mexeria também, ainda dá para segurar um pouquinho, viu? Embora tenha 5, assim, logo equilibrado, 0-0, ok e tal, assim, não são tantas as opções do Vila para mexer, hoje do Santos também. Eu manteria, se fosse um dos treinadores, as 2 equipes para o segundo tempo, que vai ser melhor do que o primeiro. Tomara. O primeiro tempo já foi bom, foi agitado, mas tá faltando gol e vai sair gol, hein? Então vamos lá, voltando para a segunda etapa de muita emoção no Rádio do Brasil, a partir de agora com ele, Explode Canhão! Valeu, Capelanes, tudo pronto, Goiânia, começa o segundo tempo.
Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. João Paulo Capelanes volta no final, apito final, assim que a bola parar. Sai o zagueiro Juan, domina o lateral esquerdo do Vila Nova, sai na ponta, perdeu pra bola, tropeçou. João Schmidt ganha pro peito, já toca do lado, volta o passe pra Pituca. Domina o capitão Diego Pituca, lança a bola para a direita, bem aberto, Otero. Se apresenta, marcando o chute, ela vai desviada. Toca no pé de Juan Christian e sai pela linha lateral. Arremesso pro Peixe cobrado, esse do segundo tempo, comecinho do segundo tempo em Goiânia. No Onésio Brasileiro, Alvarenga, no Oba, com grande público, com muitos torcedores do Peixe também. Chamon já bate arremesso lateral, Pituca de cabeça, toca para Furti. Furti domina pela linha direita, dá na direita o passe, Otero se desmarca, passa JP Sherman. Serginho toca de volta a bola, do lado pela linha direita, dá na linha de fundo, JP Sherman. Furti correu para dentro da grande área, Sherman para trás a bola, recuou para o Otero, por dentro já vira, dá para João Schmidt que toca a bola para a ponta esquerda, já desmarcado fica Guilherme, lateral do campo, na direita, tomou pressão do Elias, é marcado, vai ter que virar, domina, tenta driblar de novo, faz o drible, vai ter que voltar do meio campo, ele volta a bola pro goleiro. Brazão domina e sai com o pé aqui na entrada da grande área do Santos. 1 minuto e meio, segundo tempo, Goiânia, você na maior rede de rádios do Brasil, com cultura Vargem Grande do Sul também, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Por enquanto 0-0, Silamão domina para o Peixe, na direita, belo passe, para Otero correr, tenta a mira, foi derrubado, é falta. Zagueiro James vai para a bola, o árbitro não deu a falta. Que com impressão de falta, Otero caído. Levanta as mãos ao céu, como que diz, eu não acredito. Linha de fundo, Miliose. O Otero adianta a bola e na sequência tem o choque com o zagueiro. Mas vamos combinar que o Otero não estava nem um pouco afim de ficar em pé. Também facilitou a queda, por isso a arbitragem não marca. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na Cata. Domina a jogada no meio campo, Cristiano. Ralf domina na direita, já pedindo bola, levantando o bração. Sai jogando o zagueiro Quinteiro. Toca na direita no ataque ainda com o Alisson, que devolve a bola. Quinteiro, que toca atrás ao capitão Ralf. Isso mesmo, o Ralf do Corinthians. Ralf domina, dá para o goleiro. Denis Júnior domina, sai na meia da grande área de pé direito. Já dá um bicudão. Toca na ponta de cabeça, passa pela bola. Guilherme Escobar apenas protege. É marcada a bola desviada, tocada no próprio Escobar. É lateral, ataque do Vila Nova na ponta direita. 2 minutos e meio, segundo tempo. 0-0, lateral é cobrado na direita com o Elias. Elias domina, dá Cristiano. Volta a bola, dá o Elias de volta, lateral do campo. Guilherme marca só de longe. Entrega a Elias a Cristiano. Toca na minha direita. Arilson com ela, já abre na esquerda. Abertão lateral, vem no apoio. Juan por aqui, do lado do passe. Juan Christian dominou, sai do Sermon. Entortou para canhota, para direita. Para canhota de novo, para cruzar. Sermon travou e a bola vai para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do Vila Nova, lado esquerdo. Chega de sofrência na obra. Se tem Produtos Tigre, tudo certo, tudo Tigre. Cristiano na esquerda para Juan Christian, vai no fundo, dá Juan, lateral cruzou na pequena área, bola de cabeça, rebate, defesa aqui atrás da defesa na marcação, Sherman tirou, recuperação atrás com o Marilson ainda, toca Cristiano, ataca o Vila Nova, começando o segundo tempo, 13,5 de bola rolando, zagueiro Quinteiro no meio campo, vai ter que voltar a bola, com o goleiro começa recuando aqui atrás com o Denis Júnior, com 3 minutos e meio do segundo tempo em Goiânia, 0-0. O novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus. Sai jogando o zagueiro Quinteiro. Torcida do Vila Nova já se manifesta. Toca Quinteiro para Denis Júnior, que entrega a bola para outro zagueiro. James domina, na esquerda, Juan fica aberto, lateral, caminha James, toca de volta, a bola dá para Juan, nem de fundo, Otero para cima, toca na meia esquerda, o passe, vem Arilson prendendo a jogada, volta com o Alisson, Juan Christian para Juan, na grande área, Jair passou, bateu no Gil, tá na pequena área, Gil não tocou, vem Arilson, travou Henrique Almeida, Brazão, abafou! E aí o Gil botou para escanteio, o Brazão paga geral pro seu time, tem razão, Miliose. Porque realmente o pingo da bola atrapalhou toda a zaga do Santos, num cruzamento que veio rasteiro, e numa furada do João Schmidt, é verdade, o Gil se atrapalha e é obrigado a fazer um milagre. Mais um de Gabriel Brazão na finalização do Alisson. Caraca, que defesa, hein? Não tinha visto que era defesa. Também não dá pelo ângulo da câmera de frente, não deu pra ver, não. Mais uma defesaça do Brazão. Defesa de goleiro de futsal, né, Mauro? Você que é goleiro de futsal. Exato, essa de sai futsal. todo abertão, né? Abertão, de handball, de society, futebol de botão também. Uma defesa maravilhosa. De futebol de botão, o goleiro faz isso? Não, né? Mas eu sei que ninguém ia prestar atenção, mas tudo bem. Mas eu fico feliz que o pessoal prestou atenção. Tá mais do que em casa. Né? Bola pra Juan. Eu não podia perder essa. Juan Christian tocou na esquerda. Vai chegar o
Quem é que joga nesse futebol de botão teu? Nossa, em nomes, hein? Não. Hoje em dia não importa. Nosso companheiro Ricardinho Martins deve estar ouvindo a gente, inclusive. Grande abraço, José Manuel de Barros. 5 do segundo tempo na esquerda, a jogada voltou com o Pituca, passou da bola, rapaz. Desnecessário comentário de outro nível mesmo. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, segundo tempo. Placar Goiânia, Vila Nova e Santos empatam em 0-0 pro Zóvio. Canhão, tem mais bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Jorge Ismael de Biase, Novo Horizontino e Chapecoense estão empatando por 0-0 aos 15 minutos do primeiro tempo. 9h15 da noite, marcando o quinto sinal. Caixinha de fósforo, pô. De Brasília. Futebol botar caixinha de fósforo, você pode na ponta, Juan Christian chegou para tomar, Schmidt recupera, dá Jair chuta. Opa, abração espalmado ali. 4 marca apenas arremesso lateral do toque na ponta aqui do Henrique Almeida, ficou o braço, mas ele só pega o lateral. 6 minutos do segundo tempo. Rádio Comercial em Presidente Prudente, na rede Bandeirantes de Rádio. Bora para fora para fazer cobrança, JP chamou. Na verdade ele viu a fala. Ok, alguém orientou dizendo que o Henrique Almeida bateu com o braço. Primeiro havia a marcação de lateral, depois ali o braço do Henrique Almeida foi visto, acho que pelo quarto árbitro, Gabriel Queiroz, que estava ao lado. Brazão vem aí para cobrar, já iria bater, vai deixar com o Gabriel Brazão, que vem para fazer a cobrança. Grupo Souza, ali no Eficiência em Segurança e Serviços. Gabriel Brazão está pedindo o cartão amarelo, hein? Tá ouvindo, ó, torcedor do Vila Nova? Que ele está enrolando, já botou a bola em 5 lugares diferentes, Melhor, está correndo risco, hein? Pois é, e agora ganha pelo menos na insistência, a bola é colocada em jogo sem cartão amarelo. Cristiano pelo meio, perdeu na primeira pressada, tomou no meio pace, tocou João Schmidt na grande área, a bola para Guilherme, saiu Denis Júnior. No chão, a bola forte, ele sai e pega a Miriose. Goleiro de 25 anos, destaque da equipe do Vila Nova, que era a base do São Paulo, mas na passagem pelo Tricolor, revelado em 2019, não teve sequer uma partida como titular. Cristiano pro Vila Nova, domina a bola, 7 minutos de jogo no segundo tempo, já dá pelo meio do campo, Arilson de volta, entrega a bola para Cristiano, domina a frente, vai passar na esquerda lateral, Juan, domina, se aproxima, gira, sai do Botero, recua, entrega de volta a bola para Cristiano, domina a frente, fica até um pouco embaçado ali para ele ver a jogada, já atravessa pro vai dando uma travada, inclusive, bota na direita, linha de fundo para Elias, vai tentar cruzar pro gol, bateu na linha direita, 2 em cima, vai ter que recuar, serve na ponta, dá Quinteiro recuado do zagueiro, Ralf de volta a bola para a meia direita, para Arilson, dele para Quinteiro, na linha de fundo, com quase 8 minutos do segundo tempo, vai na finta ainda, por dentro, vai tentar a jogada Cristiano, cruzou pro gol, Gil de cabeça, rebate a bola, sai pela linha lateral, espirrada, volta do lado esquerdo ainda, toca na ponta, Pituca tenta a bola para Guilherme, vai tentar de novo, Guilherme sai com a bola pela linha lateral, de graça, arremesso lateral vai ser cobrado, é com o ataque do time do Vila Nova, linha de fundo para a direita ainda, Abertão já pediu bola o Elias para cruzar, mas não cruzou não, devolveu o lado, Arilson não chutou, dominou, Cristiano, meia direita, tocou de bola na esquerda para Juan, partiu cercado, chamou, colocou o pé por baixo para tomar, Juan já insistiu para ganhar, recupera a bola lateral esquerda do Vila Nova, 8,5, segundo tempo, já dá Juan de novo, recuou, com Juan lateral, cruzou pro gol, Jair de peito para Schmidt levanta de primeiro ataque para Fute, bola tocou de cabeça, James, o zagueiro, virou por dentro o Serginho, opa, tomou pancada Serginho. Arilson pega a bola, galera cheia, você está ouvindo, mas teve a falta marcada e foi falta mesmo com a central técnica Bandeirantes, o somzão do Onésio brasileiro Alvarenga. Beto Rebeque, Caiame Martins, com Michel Lopes na mesa de som do nosso time essa noite. 9 segundo tempo, seu Mauro Betti. E esse começo de segundo tempo, Mauro, 0-0 Goiânia. Ô Rogério, começa pegado e jogado como estava o finalzinho da primeira etapa. O Santos com dificuldades para criar, mas aí não por só demérito, santistas pela boa marcação do Vila, e o Vila também com dificuldades para criar, porque o Santos também tá legal. Falta um pouco de criatividade, falta sim para os dois lados, mas também sobra organização defensiva, por isso 0-0. 9 minutos do segundo tempo e o Peixe ataca, Fute busca a bola pela meia direita, toca pelo meio do campo, serve a Pituca, o capitão já abre a bola para a esquerda, abertos Guilherme, fecha ao lado também com apoio o Escobar, parte no fundo Guilherme, tentou driblar, já ganhou do primeiro, vai cruzar pro gol, levantou de cabeça Serginho para Fute livre, tocou por baixo do goleiro, é gol! Gol! É do líder da Série B! Segue o líder! Furte de cabeça! Na
jogada de Guilherme do lado esquerdo. Ele encara a marcação, vai driblando, sai do Elias, coloca na pequena área. Serginho cabeceia, Furt atrás do zagueiro. Ele cabeceia por baixo do goleiro Denis Júnior, que saiu desesperado. Pense, mas faz 1-0. O Santos faz 1-0 em Goiânia. Furt, para o Peixe. Vila Nova 0, Denis Júnior não tem jeito, tá feito. É gol do Santos. Peixe 1-0, ampliando a liderança, Bruno Miliozzi. Posicionamento, tempo de reação e oportunismo de Júlio César Furt, o centroavante, que após a cabeçada de Serginho já estava ali, à frente da zaga, na pequena área, para completar pro gol, cara a cara com o goleiro. Mostra a tranquilidade o argentino. Aparece no momento decisivo e um jogo complicado para fazer. O segundo dele nessa Série B, o quarto na temporada. Júlio Furt, o camisa 9, coloca pro fundo da rede. O Santos está na frente, 1-0. Mauro Betinho, o Santos faz 1-0. Furt de cabeça, o goleiro saiu todo abertão para pegar e tá no meio da janela. 1-0 Peixe. O goleiro de futebol de Botão não toma esse gol. Ele saiu certeza certinho, mas o Furt foi mais feliz. Uma bola que ficou passando por cima e vale também. Não tem essa coisa de gol feio. Feio não fazer gol. E foi uma jogada bem trabalhada. O Furt tem as suas dificuldades técnicas. Dessa vez não teve, não. Foi lá e fez 1-0 na primeira boa chegada do Santos no segundo tempo. 11 minutos e meio, segundo tempo, Peixe ganhando 1-0. Cultura Pederneiras da Rede Bandeirantes de Rádio. Furt lançando de cabeça, Elias tira a bola, voltou de cabeça, Pituca toca de volta, a bola para a ponta esquerda para Guilherme. Escobar se posiciona, Guilherme prefere tocar de volta, dá a bola para Pituca, linha de fundo, para Guilherme de primeira, para Escobar, Furt pediu na grande área. Escobar tentou limpar o primeiro marcador, tomou a frente para ganhar e tirou essa bola aqui atrás da jogada. O Alisson dá no meio, Alisson dominou, Schmidt de cima, chega agarrando, cometendo a falta de arbitragem, não para. Henrique Almeida insistiu, Henrique Almeida linda pinta, sai do primeiro, do segundo, leva o tranco na bola. Nada de falta, a torcida cheia, você está ouvindo, mas foi na bola mesmo. O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus. 12 minutos do segundo tempo na maior rede de rádios do Brasil, com Piratininga, Jaú. Abraço, Zé Maia. Olha o Peixe jogando, abraço pro nosso querido Zé Maia. Zé Maia maravilhoso. Ô, grande Zé, beijo, querido. Bola aqui atrás, o goleiro. Todos os Zés que narram. Isso, pro Zés também. Os baixinhos, os grandões, todos eles. Deixa o Manuel em paz. Os garotinhos também. O garotinho maravilhoso também. Pô, só tem Zé legal, cara. Menino garotinho. 12 minutos e meio. O segundo tempo tentou na ponta, passe, perdeu a bola o Alisson. A torcida começa a ficar um pouco paciente, hein, Miliozzi? Que o time da casa, hein? A torcida no Vila tá... E se o começo do jogo era só de festa, né, Canhão? Bandeirão e toda aquela bagunça no Oba. Fogatório bonito. Pois é, foi uma festa bonita, agora já tá mais silencioso. Se faz ouvir o torcedor santista, que também marca a presença. 13 minutos, domina o Otero, já de primeira bola para a direita com JP, Sermão do lado, Serginho, para Pituca, na direita, na grande área, Furt se apresenta, domina o centroavante de costas pro gol, dá no fundo para Sermão de novo, mais atrás essa bola, toca por dentro, vem na bola, Serginho para o Otero, pé esquerdo, um canhão no ângulo, Denis Júnior! Sensacional! Otero bate fácil demais com o pé esquerdo, um canhão. Ela ia no ângulo direito, Denis mandou para escanteio, Miliozzi. Míssil teleguiado do Otero, a bola pega aquele efeito de folha seca, sobe e desce muito rápido. E foi ágil também o atacante da equipe do Santos para armar essa bola para finalização sem tanto espaço. Méritos para o goleiro, que foi inteligente, faz a boa defesa e gera o primeiro escanteio para o Santos no segundo tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 14 minutos do segundo tempo, tem escanteio, Peixe para cobrar com o Otero. Ele vai lá para bater de pé direito. Do lado esquerdo, 14 segundo tempo, o Santos está vencendo 1-0, gol do Furt. Otero para a bola, fechadinho para o gol. Quinteiro bota o cabeção, tira a bola, sai da grande área, cai na esquerda, apenas acompanha Guilherme, a bola vai para fora outra vez pela linha lateral. 14 minutos e meio, segundo tempo, segue 1-0 Santos. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Lateral Peixe, ataca na esquerda, Escobar vem para fazer a cobrança, já reversa, liga de fundo, passa para Furt, Quinteiro de cabeça, rebate, a bola voltou na ponta, fica para o Alisson, ele toca na entrada da grande área, Dominizou, sozinho atrás, o zagueiro James domina, para cima, Furt, ele vai ter que voltar para o goleiro, para Denis Júnior, pé direito na entrada da grande área, toca o volante Cristiano, Otero em cima daquela pungada, enfia Cristiano, Henrique Almeida vem buscar o centroavante, tentou girar, foi tocado, é falta.
2 em cima, é falta marcada, é bola parada, é falta para o time da casa cobrar com quase 15 no segundo tempo. Quase não, quase é agora. Com o sinal Bandeirantes marcando, com Michel Lopes na mesa, com Beto Rebeck, com Caiane Martins na central técnica. Goiânia no Onésio Brasileiro, Alvarenga, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Ampliando a vantagem, o líder está vencendo. O Vila Nova 0-1 para o Peixe, Bruno Pozóvio. Canhão, com essa vitória o Santos segue liderando a Série B do Campeonato Brasileiro com 31 pontos. Já o Vila Nova vem logo atrás na segunda posição com 27 pontos somados. Lateral defesa do Peixe na esquerda para fazer cobrança. Escobar, sem muita pressa, já arremessa para fute de cabeça. Quinteiro rebate de cabeça, toca à frente essa bola. Jair vai furtir a bola, cai Guilherme sozinho, rasga a defesa, tira aqui atrás da marcação. Toca o Arilson pro meio campo, não pega Cristiano. Sobra do Peixe para Pituca, na esquerda, tá muito à frente o Guilherme. Tá impedido, bandeira não marca. Guilherme tá na área, dominou, limpou, vai recuar. Pituca ao lado, Racerinho colocou no meio, rasga a defesa, tira o bandeira. Não deu impedimento do Guilherme, que coisa. Henrique Almeida na pocheta, dominou, vai embora, Alisson na esquerda, Juan Christian, na área, bateu pro gol! A manifestação da torcida do Vila Nova diz o que ele fez, na bola do Serra Dourada. Ou além, né? Não, bateu muito mal, né? A jogada foi boa, mas bateu muito mal, né? E o Santos não pode, ganhando o jogo, dar o contragolpe que deu com a vantagem por 1-0 na casa do adversário. Mano a mano, praticamente. 16 minutos e meio do segundo tempo em Goiânia. Seguimos com o Peixe vencendo por 1-0. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Cultura Monte Alto, na maior rede de rádios do Brasil. Quando acabar, Vila Nova e Santos em Goiânia, vem João Paulo Capelanes no comando do apito final. Já 17 segundo tempo. Sai jogando o zagueiro Jair pela direita. Toca do ladinho para JP Sermão. Sermão na ponta, enfia a bola. Domina Cristiano, não domina. Tentou pegar o volante do Vila, bateu de canela para fora pela linha lateral. É arremesso lateral então. Santos 1-0. Ralf saiu, né? É isso, confirmando a alteração. Ralf, camisa 8, experiente jogador de 40 anos, deixa o gramado. Entra o 10, Luciano Naninho na armação dessa equipe. Que coisa impressionante do Ralf, né? Não é mais ou menos por óbvio, né? Mas 40 anos, né? E a condição dele. E o Ralf, mesmo no auge, teve auge maravilhoso, né? Sobretudo na história corintiana. Ele sempre foi de uma compleição mais pesada, mas o desempenho dele sempre foi impressionante, né? E só sabe que o time dele tá perdendo também. Não tem dúvida, não tem dúvida. Lá vem Arilson, acelerou, tocou no meio, perdeu a bola, o Peixe recupera essa bola, Guilherme toca na esquerda, jogada para Diego Pituca, vai se mandar, Fute se desbaca pela meia direita, Serginho passa por dentro, com 18, segundo tempo, Santos vencendo 1-0, domina Guilherme, vai ter que marcar a jogada, sai da jogada e volta a bola, Elias em cima, dá Schmidt, perdeu, domina à frente, o presentaço, Luciano Naninho botou na ponta, Gil primeiro, chega à frente, ganha do Alisson, domina Gil, evita que a bola saia, não evita não. Acabou o campo, para sorte do Gil, que o passe do Naninho foi errado. Se ela cai no pé do Alisson, Miliose ia parar no mano a mano, né? Num erro na armação. Não que o Gil não tivesse chance de ganhar, né? Mas... Pois é, e ainda foi bem na cobertura, o Gil estava inteligente no lance, porque o passe realmente não foi bom. Luciano para a direita, a bola para o Elias, cruzou para o gol, bateu no Escobar, bateu na perna dele, rebote e volta para Diego Pituca, 18:30, segundo tempo, já bota para correr Guilherme, pelo meio, Furto pediu, abertão, Otero na direita, bola muito alta para Otero, de primeira, belo passe, Furto, posição é legal, hein? Não é segundo bandeira, parecia, tá marcando impedimento, o assistente, o Francisco Bezerra Júnior, parando o jogo. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Luciano ajeitou a entrada da guideira, bateu, vai desviada por cobertura. Desviou da defesa, escanteio. Escanteio, Vila Nova na direita, Miliose. Na primeira participação do meio-campista na partida, o camisa 10 Luciano Naninho, que era titular desse time, mas optou aí pelo banco o Luizinho Lopes, porque queria um time mais defensivo. Tem 5 gols na temporada e já buscou a finalização, consegue o escanteio. Torcedor do Peixe canta. Em Goiânia, em grande número, Santos vencendo 1-0 no escanteio, Luciano para fazer cobrança pro Vila, na grande área, a bola, James cabeceou no canto, é gol! Gol! É do Vila Nova!
Na cobrança de escanteio, James, o zagueiro, vai lá em cima, bota o cabeção e acerta o canto esquerdo do gol do Gabriel Brazão para empatar o jogo no Onésio Brasileiro, Alvarenga. 1-1, gol do Vila, James, o zagueiro. Brazão não tem jeito, tá feito. 1-1. Próximo a marca penal com muita liberdade. O Guilherme não pulou, não acompanhou e a cabeçada foi tranquila, sozinho, subiu lá no alto James para marcar. Pela primeira vez nessa Série B tem 1,87 m, mas pareceu que tinha muito mais porque subiu sozinho. Cabeceia no canto, não deu pro milagreiro Gabriel Brazão. Tá empatado em Goiânia, 1-1. Mauro Betting vai pra cima o Vila e empata 1-1, Mauro. Na qualidade da característica do time, né? Que é a bola aérea e o James bateu, aliás, no futebol brasileiro, todos os tipos possíveis de James, Rames, do nome que você quiser, mas a cabeçada foi perfeita. Às vezes a gente quer colocar, tudo bem, ele subiu sozinho, mas toda a jogada da cobrança de esquerda tem a cabeçada perfeita e indefensável para o Brasil. Belo jogo no segundo tempo em Goiânia, 1-1. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 21 minutos do segundo tempo. Placar da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 1-1, Vila Nova e Santos. Posóvio. Canhão, início de jogo em duas partidas dos playoffs da Copa Sul-Americana. No Equador, a LDU recebe o Always Ready e no Paraguai, o Cerro Porteño enfrenta o Atlético Paranaense. Guilherme atrás a jogada lá do esquerdo, o torcedor do Vila já acorda. Guilherme limpou o primeiro, o segundo, tá de frente, bateu pro gol, na cabeça do zagueiro James, que caiu. Pegou na nuca dele, tá no chão. Seguiu a jogada, Fute vai na esquerda, vai se levantar o James. Tá tudo bem, tranquilo, já levantou. Perguntou, onde é que a gente tá? No Serra Dourada? 22 agora, bola para Ju, que domina pelo meio campo e sai jogando com tranquilidade. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 22 minutos do segundo tempo. Acaba de empatar o jogo Vila Nova. Duelo dos melhores da Série B. Santos na frente. Como é que fica a classificação então, Posóvio? Puxando pra gente aí. O Santos tá na frente com quanto e o Vila tá coladinho com quanto? Vamos lá, Canhão. O Santos é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 31 pontos. Não, na verdade, agora tem 29 pontos. O segundo colocado, Vila Nova, tem 28. Um pontinho, só a vantagem do Peixe. Escobar da caneta, esse passe no fundo. Guilherme vai chegar para cruzar pro gol. Carrinho por baixo do Beleza. Só tiro de meta. Guilherme tá pedindo falta, mas não foi nada não. Foi na bola e a bola até passou pelos dois, hein, Milhose? Acredito que seria até pênalti nesse caso. E aí acabou acertando o Elias. Lateral direito vai tranquilo no lance. O Guilherme se atrapalha, coloca a bola pela linha de fundo. Tiro de meta, Vila Nova que tá empatando no Oba. 1-1. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Educadora Limeira, 1020 na maior rede de rádios do Brasil também. Na saída falta em Cristiano, o jogo está parado. Mauro Betti, 23 agora, segundo tempo. Mauro, os times que voltaram para o intervalo, ou do intervalo, permaneceram. Mais legal o jogo, troca, né, do Ralf. O jogo tá bom, 1-1 tá pegando. Líder e vice-líder jogando e jogando muito, Mauro. Jogando legal, aliás, como tivemos a Série A ontem e a Série B a mesma coisa, né? Duas equipes bem armadas, não por acaso fazem a campanha que fazem. Bom jogo e segue legal. Claro que o aspecto anímico, jogando em casa com a força da sua torcida, que é das mais apaixonadas do Brasil, a do Vila Nova, fica um pouco mais complicado para o Santos. Carilli arruma ali duas alterações do time do Santos, Milhões. É isso, daqui a pouco o Pedrinho. Vi que o Pedrinho daqui a pouco vem para a equipe do Peixe. Luciano por dentro, tirou Jair, rebate a defesa, Jair de bico para o time do Santos, já toca no meio, para Fute, sobe de cabeça, rebate o zagueiro, toca no meio, no peito o Diego Pituca domina. Cristiano em cima, domina o peito, já vai jogar na ponta esquerda, já põe para correr o Escobar, na velocidade, Fute correu para dentro da grande área, inverteu para a direita, bola muito alta, horrível passe na ponta, era pro Serginho, vai direto pela linha lateral. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar. Cultura, Rio Claro, futebol na Bandeirantes. Duas mexidas no Santos agora, Milhose. Vamos lá, como a gente falou, o Pedrinho vai entrar e também o Miguelito com a camisa 47, meio-campista boliviano que disputou a última Copa América. Confirmando as saídas, Otero deixa o campo com a camisa 22, o atacante venezuelano sai da equipe do Santos entre o 7 Pedrinho e a outra mexida ainda a ser confirmada pelo Guilherme, quarto árbitro, que custa a levantar a placa e conseguir ajustar ali os
visores eletrônicos. Serginho sai com a 37. Entra o Miguelito com a 47 na equipe do Santos. Mauro Betinho Pina na Bandeirante. Pedrinho é sempre uma opção interessante da velocidade. O Otero é muito importante na bola parada, né? Mas falta um pouco mais de dinâmica, né? Para a equipe do Santos, eu gosto quase sempre da entrada do Pedrinho nesse momento do jogo, né? E Miguelito, o nome é maravilhoso, né? Miguelito, o terceiro, é bom jogador, enfim, pode dar a dinâmica que tem faltado ao Santos. Apenas 20 anos, jogador muito interessante, merece mais minutos na equipe santista. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do segundo tempo. Série B, 16ª rodada, Vila Nova Santos, 1-1 pro Zóbio. Canhão, nessa quinta-feira o São Paulo informou que o volante Alisson passou por cirurgia para tratar uma fratura no tornozelo direito. O clube não informou o prazo de recuperação, mas é improvável que ele possa voltar aos campos ainda nesta... Luciano tomou no meio, arrancou em direção à grande área, entrou nela, tocou pro Alisson, bateu Jair no carrinho. Escanteio, Vila na esquerda, Miliose. Arrancou a bola do João Schmidt, o Luciano Naninho, né? Um bote muito inteligente, tá moscando o João Schmidt. Na sequência, Alisson entra na área e finaliza. Jair salva a equipe do Santos. Escanteio pro Vila na esquerda aos 26 do segundo tempo, para a grande área de novo. Ó, o James de novo aí, ó. Tem 1,87, mas subiu muito. Escanteio para ele, desviou, a bola ficou na direita, do outro lado, bem aberto na ponta. Domina Juan, cortou, Juan Cristiano, bateu direto na primeira trave. Gil colocou o pezão, botou para fora. E tome sufoco, Vila vai para cima, Miliose. E chama a galera do Oba, que cresce e aumenta o volume nesse momento, porque o Vila Nova busca virar do melhor mandante da competição. Em 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate. Quer buscar virada para cima do Santos, vem escanteio. Pressão do Vila Nova intensa para fazer o gol. 26 minutos e meio do segundo tempo. Na direita, a cobrança de escanteio. Cristiano para a bola, para a grande área. Quinteiro, James também. Atrás vai autorizar a cobrança. Todo mundo grudado dentro da grande área. Cristiano, na primeira trave, desviou aqui atrás de cabeça, rebatido da grande área, a bola Miguelito, ela voltou para a direita ainda para o Elias. Toca no meio campo, entrega com o Juan, tá completamente sozinho, o lateral. Na esquerda com o ataque do Vila Nova, toda a frente. Enfia na ponta horrível, a bola vai direto para a linha lateral. Arremesso é para o Peixe, agora jogar. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Deu pra vir no fundo do Luizinho Lopes, não dá pra entender o que ele falou. Acho até bom que eu tava lendo o texto, pediu palavrão. Pra trás a bola, Miguelito fecha com o Pedrinho chegando ao lado dele. Na ponta, Chamon, já limpou o primeiro marcador, sai do segundo também. Futs pediu pra ele, a bola muito alta deles, no alto é do goleiro. Subiu, grudou e ficou com ela, Miriose. E na hora que o Sherman limpa o lance pra fazer o cruzamento, o Luizinho parece que vai dar o bote nele. Vem correndo até a linha lateral, tá nervoso, vivendo o jogo, vivendo a experiência, o técnico do Vila Nova. Henrique Almeida pela minha direita, tomou na ponta. Alisson fechou pra cruzar, já tomou. Sai da grande área, bateu no Escobar, tutou de novo, bate no Schmidt. É lateral. É na direita, é lateral. Vila Nova com tudo, vai pra cima depois do empate 28-28. Segundo tempo para fazer cobrança o Elias. Tá vindo aqui perto da bandeira de escanteio. Torcedor que você ouve ao fundo é o do Vila. Torcedor do Vila Nova se animou. Tava um pouco, eu diria, tranquilo, desconfiado depois de 1-0 pro Pente, mas volta a cantar. Elias na direita recebe, cruza pro gol, ela bate no Pituca, sobra atrás com o Cristiano que já recua, dá Luciano, dominou Arilson, limpou, Luciano de volta, tocou na esquerda, bola para Juan, limpou para chutar, mas está muito longe, já entrega de volta a bola para a ponta esquerda, lança a bola Juan Cristian, virou pela meia esquerda, jogada para Luciano, já limpou perto da canhota, cruzou para a grande área, a bola Elias cabeceou pro chão, vem a defesa, tirou de bico aqui atrás da jogada, Escobar, alivia, bota a bola pro meio do campo ainda. Arilson agita na cabeça, lança com Cristiano, com quase 29, Vila Nova cabeça, domina a bola, vem na meia direita, Henrique Almeida, sai da grande área, protege, toca de volta, Cristiano, perdeu a bola, Fute chegou para tomar, ganhou, dá na ponta Pituca, dá Fute de volta, vem o zagueiro, chuta, bate na primeira bola, espirrada, tenta Miguelito, prensa a defesa, volta para Schmidt, recupera a bola aqui atrás do Peixe, joga de novo, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 29,5, segundo tempo, 1-1 para Vila Nova e Santos. É a Série B do Campeonato Brasileiro. É a 16ª rodada. Bola aqui para fora de campo. O Gandula jogou com pressa a bola para o Escobar, que não pegou. E tinha uma em outra em campo também. O Gil vai lá para tirar numa velocidade, sem muita pressa. 29 minutos e meio. Segundo tempo. Opa! Tem mais gente nova no Peixe já, Milhões?
Daqui a pouco o William Bigode, camisa 27 da equipe do Santos, já está conversando ali com a comissão técnica. Na direita, jogada com o Luciano. Já limpou o primeiro marcador. Sai do Schmidt, se manda na minha direita. Gil pra cima dele, Gil tocou por baixo. Nada de falta em Luciano. Recuperação pro Peixe ainda, que sai pelo meio do campo. Domina Diego Pituca, capitão ajeitou. Viu, ele vai ter que voltar. A bola recua, toca atrás com o zagueiro Jair. O toque eletrônico da Bandeirantes. Marcou Michel Lopes na mesa de som com Caiane Martins. Beto Rebeca na central técnica marcando. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 30, meia hora, segundo tempo. Série B, 16ª rodada, 1-1 Vila Nova e Santos, Pusóvio. Canhão, no estádio Jorge Ismael de Biassi, Novo Horizontino e Chapecoense seguem empatando por 0-0 aos 40 minutos do primeiro tempo. Juan na ponta esquerda, jogada, tomou, sai do Pituca, rodou, virou, tocou o Cristiano, vira a jogada do lado esquerdo ainda. Sai da bola, integra com o Juan Cristian, dá Juan de novo, dá área Henrique Almeida, no peito, chapéu no Gil, pra fazer um golaço, Brazão defendeu. O outro pega uma falta no Brazão. Henrique Almeida deu um chapéu no Gil. Ele já tem amarelo e vai tomar vermelho pela entrada no Brazão. Ele domina, dá um chapéu no Gil e depois na disputa acerta o Brazão. E toma vermelho o centroavante do Vila, Miliose. Tá expulso o Henrique Almeida. Realmente, quando você dá um chapéu no Gil, tem que tentar completar, né? Tentar finalizar. Ele foi, se jogou na bola e acaba acertando o goleiro, o Brazão que chega antes. Aquela coisa, não é a intenção é finalizar, fazer o gol, mas acerta a altura do rosto do Gabriel Brazão. Tá expulso o Henrique Almeida, o centroavante. Mauro Betti, é uma falta para amarelo. Se já tem amarelo... O caso é triste, ele tá evidentemente irritado. O primeiro que ele tomou foi merecido, porque deu um toque no pé do Guilherme no primeiro tempo, né? Poderia, enfim, pelo conjunto da obra, bem expulso. É que a tristeza é que ele poderia ter feito um gol espetacular, uma jogada maravilhosa. Tem qualidade, a gente tá falando há pouco, ainda na primeira etapa do Henrique. Aí você faz uma jogada dessa, quase faz um gol fantástico e na sequência, ao fazer uma entrada temerária para cartão amarelo, já tinha 1, 2, não tem muito o que fazer. Mas foi uma jogada maravilhosa. Das mais bonitas da Série B até agora, certamente. Chapelaço no Gil. Um chapéu no Gil com 2 metros de altura. Além disso, e tava muito próximo do Gil, né? Quer dizer, não era fácil em todos os sentidos a frieza, a qualidade e a experiência do Henrique. Foi um belo lance, mas daí a infelicidade acertou o Gabriel Brazão, torcer para que nada de pior aconteça com o goleiro do Santos e o expulsão pelos 2 amarelos merecido. Resta ver se o Carille agora vai manter as 2 mexidas que ele ia fazer, né, Miliose? Porque agora muda a coisa, né? O aspecto é outro, o cenário é outro. Ah, sim, porque o Rainer, eu vi que estava para entrar, e também na equipe do Santos, 2 alterações. O William Bigode seria a outra. Vamos ver como que vai ser a técnica, a tática, na verdade, do técnico Fábio Carille. Agora o Henrique Almeida se lamentou, porque ele faria um golaço. De fato, acabou sendo expulso, confirmando as 2 mexidas no Santos. Então, deixa o campo na equipe do Peixe, o camisa 31, que deve estar confundindo ali, não, é o Escobar mesmo. Sai o Escobar com a 31 e entra o 3, Rainer, voltando a jogar depois de 4 partidas. Rainer volta à equipe do Santos. No ataque sai o Furk e entra o 27, William Bigode. E essas 2 mexidas feitas pelo Carille, Mauro mexendo no time, ganhando, aliás, empatando 1 a 1, sim, mas com um jogador a mais. Agora é outra coisa, outro momento, claro, com a expulsão para mim justo do Henrique Almeida para buscar o ataque. Manda bem o treinador do Santos. 33,5, tem jogo ainda. Quando acabar, apito final com João Paulo Capelanes. Domina no meio campo a bola, João Schmidt já toca na direita esse passe. Já limpou na primeira jogada, fecha bem aberto o Pedrinho. Pra grande área, Miguelito. Se apresenta o menino, devolve a bola pra Xermon de novo. Linha de fundo, clareou, tomou um tranco por baixo, já tomou, já recua Xermon. Se movimenta, se mexe, volta a bola, encostou Pedrinho, Miguelito. De volta a bola pra Miguelito, que volta pra Pedrinho, que toca do lado da Pituca. Pede da grande área, William. Levantou pro gol, toque do Elias, contra pra escanteio. O lateral Elias mergulhou, botou o pezão primeiro que o Guilherme. Escanteio pro Peixe na esquerda, Miliose. O Guilherme leva as mãos à cabeça porque na sequência, né, o Elias afasta a bola para a linha de fundo, o Guilherme tenta encostar e aí acaba tendo esse choque entre o lateral direito da equipe do Vila Nova e o atacante do Santos. Ainda assim, escanteio marcado. O Santos vai apertar, tem um jogador a mais. Escanteio, o Peixe cobra com o Miguelito. Pé esquerdo, ponta esquerda. Jair e Gil já na área. Miguelito levantou a primeira trave, desviou para trás de cabeça. Rebate a marcação atrás com o Cristiano tirando. Vai tocar essa bola para fora, vai tocar. Ela vai devagar para fora pela linha lateral. O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus.
34 minutos e meio do segundo tempo. Você se liga na maior rede de rádios do Brasil com todo o time da Bandeirantes. É noite de Série B. O Peixe ataca. Pedrinho domina a bola aqui pela linha direita. Semana vai por dentro. Colocou para a grande área para ninguém. Do Santos ela fica fácil para o goleiro. Para Denis Júnior pegar primeiro com o pé dentro da sua grande área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 35 do segundo tempo. Série D, 16ª rodada, Vila Nova Santos empatam em 1-1 em Goiânia, Bruno Pozóvio. Canhão, mesmo com o empate, o Santos é o líder da Série B com 29 pontos. Já o Vila Nova é o segundo colocado com 28 pontos somados. Sai do gol sozinho para pegar na grande goleiro do Vila, Denis Júnior com a mão, já bota essa bola para o descorrer na direita com liberdade. 35-30, segundo tempo, seguimos com o placar de 1-1. Desvia na marcação, defesa, a bola foi tocada para fora pela linha lateral. Arremesso para o time da casa fazer a cobrança. 15 para as 10 da noite, marcando o quinto sinal. Bandeirantes, hora de Brasília. Elias para a cobrança, está procurando alguém de vermelho, está meio complicado, todo mundo marcado. Já faz força e bota essa bola no ataque. Muito alto esse passe na ponta. Alisson fecha, vem Luciano calcanhar. Belo passe aqui no panheiro. Luciano ajeita no peito, inverte para a esquerda. Bota a bola, não chega na ponta para o Alisson. Chamou o domínio, dá um bicudo. Toca na fogueira, a bola para a ponta esquerda. Guilherme chegou, a bola passou por baixo dele, foi para fora. E dá-lhe bola. Lateral para o Vila cobrar agora. Vem vibrar com preço baixo. A qualidade do time da Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Ou com o cartão Tenda. Mércio Vila. Miliose. Sai o atacante, 70 Juan Christian, e entra o defensor 15, João Vitor. Alteração na equipe do Vila Nova, que, relembrando, tem um jogador a menos, vai tentar se defender. Ah, mas é um jogador a menos, mas é o atacante. Mas se o Santos coloca mais gente, eu entendo que essa recomposição defensiva do Vila tem toda a lógica. 36 minutos e meio, segundo tempo. É lateral, ataque do Vila, cobrando bola para Cristiano. Trava a defesa por dentro, João Vitor já chega na cobertura, domina Pituca, Pituca toca de volta a bola lá para a ponta esquerda, direto para fora pela linha lateral, arremesso, cobrou com pressa, Cristiano Vila, jogada Elias de bico, zagueiro, recuou para o apresentando para o Guilherme, Guilherme para o William, na canhota, o passe no fundo, Rainer para a grande área, ela fica para o goleiro Denis Júnior. Denis domina com o pé, depois se abaixa para pegar. O Guilherme caiu na entrada da grande área reclamando ali uma falta. O árbitro não deu. Se fosse dentro da grande área e tivesse a falta, o VAR até podia chamar e a gente ia sair daqui às 12h30 da manhã. Não, ia sair direto, ficaria o dia inteiro. Agora, que belo uniforme do Denis Júnior. Gostei muito desse uniforme inteiro cor-de-rosa do goleiro. 37, meio bola para a ponta, Alisson escapou da jogada, a bola vai direto para fora pela linha lateral. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Liberdade Aracaju na rede Bandeirantes de rádio, 37,5 segundo tempo. Bola para a esquerda, Peixe que domina, sozinho, tentou Guilherme, tá marcado agora, chega dando pressão em cima dele, o Arilson, toca para trás, recomeça, volta a bola para Gil, Gil domina pelo meio do campo, quando acabar, Vila e Santos tem apito final com João Paulo Capelanes, Guilherme abre a jogada da meia esquerda para a ponta direita com o zagueiro Jair, Jair já passa pelo meio do campo, na ponta Xermão, Pedrinho encostou do lado, se apresenta Miguelito, passa por dentro pelo meio do campo, para João Schmidt que lança a bola para a ponta esquerda, recebe a jogada Miguelito, olhou, parou, brecou, dominou, não tem ninguém para passar, devolve a bola, dá Gil no meio do campo, sozinho, domina Gil com um pouco mais de pressa, já acelera a jogada, vira para a meia direita com o zagueiro Jair, na direita bola profundo para Xermão, forte demais, direto para a linha lateral, passe horrível, Miliose. Mal demais, Santos não consegue colocar pressão, assustar a equipe do Vila Nova, o Pedrinho correu, mas não dava para chegar, nem escorresse o triplo da velocidade, tiro de meta para a equipe do Vila, Denis Júnior não tem a menor pressa para cobrar. Difusora Teresina, futebol na maior rede de rádios do Brasil com todo o time da Bandeirantes. Tiro de meta pro Vila para fazer a cobrança, o goleiro Denis Júnior. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para sua tarefa no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Luciano na esquerda, jogada no ataque do time do Vila Nova. Do que domina, tentou girar de novo. Tentou a finta, a bola bateu desviada, bateu no pé dele. Não, segunda bandeira não. Tocou no pé do próprio jogador do Peixe, vai para fora pela linha lateral. Vamos para a mexida agora no Vila Nova, aliás, no Santos, Miliose. É isso, sai o 44 JP Xermon, entra o moleque da base, o Souza, lateral, que é lateral esquerdo, então o Rainer deve para a direita, entra o Souza, isso. 33. Rainer pode fazer a bola, ele faz muito bem. Não, hoje tá cada vez mais complicado, porque sai um garoto da base, entra outro garoto da base, né? Enfim, é o que dá para fazer e... Qual a altura do... E isso o Santos faz bem, né? Não, ele faz muito bem, aliás, historicamente, né?
A altura de jogador do Vila Nova, o baixinho do Soteudinho do Vila Nova. Mas hoje você tá numa pegação de pé em baixinho e pegar no pé de baixinho. Não, é muito fácil. Dá para não pisar. Um beijo pro Zé Manuel. O Alisson tem 1,73. Tá muito. Né? Parece ser menor, né? Mauro Betti, o gigante dos comentários. Muito obrigado, foi boa. Toca a bola para a linha direita, já tentou aliviar por dentro, toca para Gil domina, dá de volta a bola para Schmidt, 40, você ouve o toque marcando, 40, Guilherme na esquerda, Rainer se apresenta, Pedrinho Miguelito atrás também, dá a bola que eu tinha para Schmidt, marca em cima Cristiano, toca no meu campo, dá para Gil abre a jogada para Gil pela meia direita de volta, domina o zagueirão, tem um pouco de liberdade, vai pro ataque, Luciano Naninho tá só de longe, dá douradinha a jogada, Pedrinho vem para buscar, tentou driblar, aí se lascou, perdeu, Alisson tomou, acelerou e já tomou, dá Luciano, vem Schmidt por trás para cometer a falta, fez a falta. Não tinha que tomar cartão, não? Não tomou. Tá tudo certo, né, Bilhosa? Saiu barato. Depois de matar esse contra-ataque, Luciano Naninho, que também é baixinho, tem 1,74. Toma essa falta por trás aí, o armador, camisa 10 da equipe do Vila. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 40 do segundo tempo. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com grande público. 1-1 Vila Nova e Santos empatando o Pozóvio. Canhão, tem rede balançando no interior paulista. Rodolfo abre o placar para Novo Horizontino contra Chapecoense aos 45 minutos da primeira etapa. Miguelito no fundo da jogada para Souza, cruzou pro gol, mas ela já tinha passado a linha de fundo, atendendo o Bandeira. No cruzamento do Souza, a bola já tinha ido para fora, o Guilherme botou de cabeça longe do gol, Miriose. O Pedrinho foi reclamar ainda depois da marcação, mas não alcança a bola o Rainer, chega um pouco atrasado, a bola já tinha saído, demorou o camisa 3 que volta a aparecer na equipe do Santos depois de 3 partidas sem estar sequer entre os relacionados. 41 minutos e meio, segundo tempo, a 1 placar do jogo, 1-1 para Vila Nova e Santos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol Bandeirantes, com Bandeirantes em Porto Alegre também. Ataque do time do Vila, bola para a direita para ninguém. Bicudão de Elias para fora, apenas acompanha na proteção. Descendo bem aberto aqui o Souza. É lateral, bola para o Peixe, cobrar no seu próprio campo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Gil Comera dominou na esquerda, já toca do ladinho. Se apresenta bem sozinho, bem abertando na ponta esquerda o Rainer. Do lado para João Schmidt, pela minha esquerda ainda, ele já passa no meio do campo. Com 42,5 do segundo tempo, marcado com o Luciano. Pituca pede, devolve a bola, dá para Gil. Gil de volta na esquerda ainda. Vem na bola do ladinho Schmidt, Schmidt de volta, a bola para Gil outra vez. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 42,30, o Peixe troca passes. Ouça o torcedor do Santos cantando em Goiânia, comemorando esse empate. Um pontinho, Peixe se mantém na liderança na Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é segunda com Curitiba na Vila, é isso? Estaremos lá na Emiliose na segunda? Estaremos juntos, Canhão, 8 horas da noite, jogo entre Santos e o Coxa Branca. Que honra sua então, 43 segundo tempo, bola para a esquerda para Guilherme, nossa, quanta humildade, tocou do lado para Pituca, dominou, prendeu, devolveu, virou do ladinho a bola para João Schmidt, já invertendo a jogada, vira para a meia direita na apresentação com ele, Rainer domina, toca Rainer, dá na meia, sai da grande área, o William Bigode para buscar, se não buscar, a bola não é de fome, o William Bigode, ele sai para pegar porque a bola não chega lá, Mauro Betti. É o jeito, né? Vai buscando, né? É sempre importante ser modesto, né, Rogério? Claro, como sempre. Domina a bola, Miguelito, vai tentar driblar, Cristiano insistiu, quase que roubou a bola, devolveu atrás, já tocou para Gil de novo, 43 minutos e meio. Dinheiro nós não temos, mas modéstia nós temos de sobra. Bola na esquerda, vai chegar o cruzamento do Rainer para a grande área, na direita essa bola para a jogada na ponta, dominou, mas socou pela linha lateral, aqui na ponta esquerda o Alisson. Lateral esquerda, defesa, direita, ataque do Peixe, cobrado na grande área, a bola na grande área, Rainer para trás, para Miguelito de frente para Schmidt, um canhão no canto, fora! A direita do gol, o chute do volante João Schmidt, passando pertinho da trave, quase ela entrou, Miriose. Na insistência, o Peixe consegue recuperar uma bola dentro da grande área, aí, com toda a liberdade, pisando na meia-lua, João Schmidt enche o pé, a bola tem um pequeno desvio e passa muito perto da trave, quase que o Santos faz o segundo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata.
Eldorado Criciúma, na maior rede de rádios do Brasil, Mauro Betting, 44,5 do segundo tempo, 1-1, tem acréscimos aí, mas acho que os dois estão gostando do jogo, Mauro. Não, e o jogo é bom, sobretudo na segunda etapa, e 1-1 é justo. Bola aqui no meio, tirou o goleiro Denis Júnior, levantando no ataque, a bola mal demais, o passe do goleiro, na tentativa do tiro de meta. Ele dá um bicudão e a bola vai direto pela linha lateral. Próximos dos 45, vem aí já o toque eletrônico Bandeirantes, com o Michel Lopes na mesa, com Caiame Martins e Beto Rebeque na central técnica. Nosso time hoje com Alexandre Marques nas imagens, com Marcela Souza no digital. 45 minutos do segundo tempo, já a plaquinha com os acréscimos. Domina Guilherme, vai tentar driblar com 2 em cima na jogada, vira pela linha direita, vai tentar recuar o passe, bola aberta do outro lado, na proteção com Pituca. Pituca toca do lado para a meia direita com o zagueiro Jair. Jair domina, vai tentar por aqui, já rebate, volta a bola para Pituca. Pituca na tentativa com 2 em cima, já recua, dá para Gil no meio do campo aos 45:30. Toca Gil na meia direita ainda, para Diego Pituca. Santos todo o ataque, o Vila encolhidinho, tá com 1 a menos, 11 contra 10. Rainer na direita, na grande área, a bola para Guilherme. Elias dominou, não dominou, de bico para fora pela linha de fundo. Escanteio é pro Peixe na esquerda, agora Miriose. E se segura o Vila Nova, que coloca todo mundo dentro da área. O Guilherme é quem vai para a cobrança, a camisa 11 da equipe do Peixe. Próximos dos 46 para cobrar escanteio, Guilherme. Pé direito, lado esquerdo para a grande área, Jair e Gil. Schmidt está lá também, com o Miguelito fechando. Na primeira trave, o Souza se enfia. Pedrinho está mais atrás. Autorizado, o Guilherme levantou para Gil, alta demais, a bola encobre, cai na direita, corre, evita que a bola saia, Miguelito, devolveu na grande área, Gil desvia na segunda trave, arrumou, do outro lado Jair, recuou, dá Guilherme fora da grande área, limpou o primeiro marcador, tá de frente, canhão pro gol, encaixa Denis Júnior. Canhão do Guilherme, defesa difícil, é difícil a gente ver essas defesas, o goleiro encaixando e o Denis encaixou, Miriose. Ainda mais porque a bola passa no meio de todo mundo, todos os jogadores, entre o goleiro e o finalizador, e aí fica difícil de visualizar a bola, mas foi seguro demais, boa partida do Denis, que encaixa essa bola e evita o que seria o gol do Peixe. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre tá tudo certo, tudo Tigre. Quase 47, vai até 49, o campo do Peixe, sozinho, domina a bola bem abertando, será do Guilherme, já enfia o passe na minha direita, para Diego Pituca, na direita, Souza fecha, Raider fecha com ele também, 47 agora, domina Pituca, levantou na grande área, passe muito alto de cabeça, sobe na marcação, Elias tira, 2 do Peixe na mesma jogada, domina Guilherme, abertão na meia esquerda, parou, dominou, recuou, dá para Pituca de novo, que toca a bola para a ponta direita, distribui a jogada, linha de fundo, Rainer chuta pro gol, vai desviado no Alisson, saiu lateral, ataque do Santos na esquerda agora, o novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus. Vai trocar os 47,5 Vila Nova, que beleza, hein? Matar aquele tempinho, né? Vai trocar, então 11 Alisson deixa o campo e entra na vaga dele o 23 Marcondes na equipe do Vila Nova. Eu achei que o Apodi ia entrar, Mauro. O Apodi que está com 68 anos. Não, mas sempre interessante, negócio muito do Apodi, sempre gostei. Era lateral, virou atacante. É aquele peladeiro bem legal, cara, que faz muita coisa legal. Eu gosto desse tipo de peladeiro. Lateral na grande área, a bola subiu o Marcos. O cara chegou, já botou a cabeça tirando na grande área. 48, Pituca ao lado para João Schmidt na meia esquerda. Devolve a bola Schmidt, dá para Pituca. Pituca de volta a bola para a ponta direita. Rainer para costurar, lindo drible. Sai do Juan, aí levanta na quinta trave. A bola quase que sai na lateral do outro lado. Para chegar, para pegar essa bola, Pedrinho. Pedrinho domina, recua, toca de volta Guilherme. Guilherme com Miguelito. Miguelito volta a bola para Guilherme, mais atrás na meia direita ainda com Pituca. Segundos finais de jogo para William, dominou para bater, bateu prensando a defesa, tentou travar, William insistiu na jogada, virou na ponta, Rainer não vai, toma aqui na marcação, a defesa tira na marcação, Marcondes, levanta a bola, o Arilson pro meio do campo, ela fica para Pituca. Segundos finais de jogo, Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Schmidt domina no meio campo, levantou na grande área para o William de cabeça, sobe James, tocou a cabeça, o zagueiro bateu para fora, recuperação no meio para Luciano, já inverte na direita, atravessando a bola para o outro lado, vem João Vitor fechando aqui, na jogada por dentro, Cristiano vira centroavante, vamos ter o toque dos 49, chegando em instantes, 49 agora, Luciano domina na meia direita, devolve a bola, dá para o Elias ainda, fecha João Vitor, dá no fundo para Elias, tentou ganhar Luciano, tropeçou, caiu, vai desviar a bola para fora com a arremesso lateral para o Santos, quando levanta o braço direito, e apita Rodrigo Pereira de Lima. No Olegário Brasileiro, Alvarenga termina.
Duelo de líderes da Série B termina empatado. Vila Nova, também pro Peixe. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis. Terminou o líder e o vice-líder, tudo igual na Série B. 1-1, jogo agitado. O Santos, obviamente, segue reclamando muito da arbitragem, mas não teve jeito. 1-1 fora de casa. Placar final da Série B do Brasileirão. Alô, Bruno Migliozzi. Saída de campo dos jogadores, certamente a torcida do Vila fazendo muita festa, porque pelo menos não perdeu pro Santástico, hein, Migliozzi? E é o melhor mandante da competição, invicto em sua casa, o Vila Nova, chegando aí ao segundo empate e tem mais 7 vitórias na competição até aqui, jogando em seus domínios. Então, olho no Tigre, que em Goiânia é muito forte e consegue mais um bom resultado. Como você destacou na primeira etapa, um pênalti não marcado para a equipe do Santos, na mão do zagueiro Quinteiro, a bola toca no braço e aí fica essa marca. O Santos sofreu um gol de cabeça, KP do James. E aí a gente tem a informação de que são 9 gols de cabeça do Santos dos 20 sofridos na temporada. Então o Peixe sofrendo na bola aérea mais uma vez. O Vila Nova se aproveita disso para marcar sozinho. James subiu e fez o gol de empate. Júlio César Furque foi quem abriu o placar para a equipe do Santos, marcando pela segunda vez na Série B. O Santos encerra uma sequência de 3 vitórias consecutivas, mas está 6 jogos sem perder, mais tranquilo e segue líder da Série B, a equipe do Santos. Boa, Bruno Migliozzi daqui a pouquinho chega com a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli, que não costuma demorar para chegar e dar a palavra, não. Antes, atualizando o G4, Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, Pusóvio? Vamos lá, Capela. Mesmo com o empate, o Santos é o líder com 29 pontos. Logo atrás, o Vila Nova com 28 e 2 times com 26 pontos. O América Mineiro é o terceiro e o Novo Horizontino, que está vencendo a Chapecoense no Dibiase, no estádio Jorge Ismael Dibiase, é o quarto colocado, Capela. Maravilha, esse é o G4 do Brasileirão. Daqui a pouquinho a gente atualiza a tabela completa, incluindo o Z4, a fase delicada de cada clube que se aproxima e, claro, os times que estão na zona de rebaixamento. Agora tem o craque Bandeirantes em destaque para você. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mauro Betting vai colocar o seu voto na mesa e já lembra você que já abriremos o apito final da Rádio Bandeirantes e eu já quero a sua participação. Mensagens de áudio podem mandar a partir de agora, mas coloca o seu nome, de onde você fala, na sequência a sua mensagem. 11999048756 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E aí, Mauro Betting, quem foi o craque Bandeirantes de Vila Nova 1, Santos também 1, hein, Maurinho? Ô, Capelanes, num jogo bem legal, aliás, não lembro sinceramente de 2 dias a gente ter líder e vice-líder da Série A, líder e vice-líder da Série B jogando e bons jogos, né? Hoje foi melhor o segundo, comparando aqui o nível dos jogos, mas foi melhor a segunda etapa do que a primeira etapa. E entendo que mais uma vez, ou pelo menos pro meu gosto, o Serginho voltando ao Santos, fazendo uma partida interessante. Não teve assim um grande destaque, os goleiros foram bem, mas eu vou destacar um homem de linha, Serginho, para mim, o craque Bandeirantes de Vila Nova 1, Santos 1. Só para tirar uma dúvida, você expulsaria o Barbosa no lance ontem envolvendo o Flaco Lopes aos 3 minutos do primeiro tempo entre Botafogo e Palmeiras, Mauro? Não, porque primeiro ele não tinha a bola dominada. Havia uma distância considerável até a meta e a bola está indo em direção pela curva que ela vai pegar para o Bastos. E ele está uma distância bastante considerável ainda do gol, dos 4 Ds. Eu não teria expulsado, teria dado cartão amarelo. Entendo quem tivesse expulsado, porque é um lance para discutir, mas para mim era lance só para cartão amarelo para Alexander Barbosa. Maravilha. Mauro Betting vota no Serginho, craque Bandeirantes do empate. Que jogo, hein? Vila Nova 1, Santos também 1. Vem aí o apito final no microfone da Bandeirantes. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Cio, Paraflu, Tigre, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. O capitão já abre a bola para a esquerda. Abertos Guilherme, fecha ao lado também com apoio o Escobar. Parte no fundo Guilherme, tentou driblar, já ganhou do primeiro. Vai cruzar pro gol, levantou de cabeça Serginho para Furte livre, tocou por baixo do goleiro, é gol! Gol!
cabeça! Na jogada de Guilherme do lado esquerdo. Ele encara a marcação, vai driblando, sai do Elias, coloca na pequena área. Serginho cabeceia, curte atrás do zagueiro. Ele cabeceia por baixo do goleiro Denis Júnior, que saiu desesperado. Pense, mas faz 1-0, Santos faz 1-0 em Goiânia. Furte, para o Peixe, Vila Nova 0, Denis Júnior não tem jeito, tá feito. É gol do Santos, Peixe, 1-0, ampliando a liderança, Bruno Miliozzi. Posicionamento, tempo de reação e oportunismo de Júlio César Furque, o centroavante que após a cabeçada de Serginho já estava ali, à frente da zaga, na pequena área para completar pro gol, cara a cara com o goleiro, mostra tranquilidade o argentino. Aparece no momento decisivo em um jogo complicado para fazer o segundo dele nessa Série B, o quarto na temporada. Júlio Furque, camisa 9, coloca pro fundo da rede, o Santos está na frente 1-0. Luciano ajeitou, entrando na guideira, bateu, vai desviada por cobertura, desviou da defesa, escanteio. Em Goiânia, em grande número, Santos vencendo 1-0 no escanteio, Luciano para fazer cobrança pro Vila, na grande área, a bola, James cabeceou no canto, é gol! Gol! Do Vila Nova, na cobrança de escanteio, James, o zagueiro, vai lá em cima, bota o cabeção e acerta o canto esquerdo do gol do Gabriel Brazão, para empatar o jogo no Onésio Brasileiro, Alvarenga. 1-1, gol do Vila, James, o zagueiro, Brazão não tem jeito, tá feito. 1-1, Miliozzi. Próximo a marca penal com muita liberdade. O Guilherme não pulou, não acompanhou e a cabeçada foi tranquila, sozinho, subiu lá no alto James para marcar. Pela primeira vez nessa Série B tem 1,87 m, mas pareceu que tinha muito mais porque subiu sozinho. Cabeceia no canto, não deu pro milagreiro Gabriel Brazão. Tá empatado em Goiânia, 1-1. 10h06, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes. Pode colocar agora a imagem. Eu tô demais na fotinha, gostou, Bruninho? É, isso aí. Ó, todo moleque, hein? Todo moleque, todo agora garoto. tô com cabelo, mudei o teclado, tô Esse emagrecendo. mullet aí, Cara, sabe o que é, velho? Eu tava careca já há alguns anos. E agora que o cabelo tá crescendo, tô tentando cultivar a parada, tem que experimentar, viu? Tem que experimentar a parada aí mesmo, ó. O Atlético descendo, misericórdia, Junimar. Bom, gente, é o seguinte, ó. Analisa o placar pra gente, Não. A gente tá abrindo os trabalhos do apito final da Rádio Bandeirantes, não vamos atualizar nada da Sul-Americana, só os outros jogos, hein? Só os outros jogos, não do Atlético Paranaense, que realmente... Tá, vergonha, que centenário, hein, rapaziada? Que centenário, não tá moleza não, viu? Bom, abrindo os trabalhos aqui do apito final, galera, a gente vai falar muito do Santos, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. Em instantes, boletim completo do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. A gente vai falar muito sobre isso aqui no apito final da Rádio Bandeirantes até a meia-noite, tá? Não tem pressa pra ir embora, não. Tem 2 horas de programa, vamos juntos até a meia-noite. Vamos reproduzir aqui um trecho da entrevista coletiva do André Ramalho. Capela, quem é André Ramalho? Zagueiro do Corinthians, foi contratado, tava no PSV. Eu vou mentir pra você, não. Eu vi um jogo do André Ramalho. No período que ele esteve fora. Não me chamou tanto a atenção, mas falam que ele é um ótimo zagueiro. Então eu não posso julgar ou pré-julgar um cara que eu praticamente não vi jogar. Você assistiu o André Ramalho jogar? É bom, é ruim, não? PSV, KP. E serve como métrica ele ter jogado nos 48 jogos, 46 como titular da equipe do PSV. Então, um zagueiro que disputou a Liga dos Campeões em algumas oportunidades, também Liga Europa muitas vezes. Eu vi o jogo de Champions dele, por isso que tava vendo a Champions e vi. Não parei pra ver o campeonato holandês também. Sabe? Não chegou aí longe porque os times em que ele estava nunca foram longe, mas um cara que deve servir pro Corinthians. Bom, o Corinthians hoje tá com o Félix Torres, tem o Kaká, amigo da imprensa, né? Tem outros jogadores aí, Gustavo Henrique, né? Alguma molecada da base que pode pintar. E o Corinthians tá tentando se reforçar da maneira que pode. Então daqui a pouquinho a entrevista coletiva com o noticiário do Pedro Ramiro em relação ao Corinthians. O Solera vai falar do Palmeiras, o São Paulo tem o Paulo do Vale e o Bruno Milhós, setorista do Santos, vivendo grande fase, vai falar
do Santos Futebol Clube. A gente vai daqui a pouco reproduzir os gols que o Rogério Assis, o canhão do rádio, narrou no empate Santos e Vila Nova. Vila Nova e Santos no Oba se enfrentaram, confronto do líder contra o vice-líder, tudo igual 1-1. E claro, a gente vai atualizar o futebol pelo Brasil e pelo mundo, afinal de contas tem informação importante. Atualizando o placar da Copa Sul-Americana, porque eu vi, olha gente, juro por Deus, eu tô aqui na Band há 10 anos trabalhando. Eu nunca, na minha vida, acho que na história do futebol, cara, tô falando sério, eu já vi gol que o árbitro termina o jogo com o cruzamento acontecendo, tipo a bola no ar, ele encerra o jogo e aí tem gol do adversário, ou do ataque. Que eu loucura, já vi isso né? acontecer. Já é loucura. Não, já vi acontecer algumas vezes, tá? Agora, foi a primeira vez em toda a minha vida, não como jornalista, na minha vida, que eu vejo um jogo envolvendo o brasileiro que já o Puzol vai falar. Pênalti no último lance da partida. O atacante cobra, o goleiro defende e no rebote o árbitro encerra o jogo. Só que o atacante faz o gol no rebote e esse gol não vale. Então atenção, ouvinte, vou tentar ilustrar pra você. Já vou até falar aqui, viu, Bruno Puzol, já deixa eu antecipar aqui a parada. Cuiabá e Palestino jogavam, tava 1-1 o jogo, o Palestino abriu o placar, o Daverson empatou. Último lance, literalmente, do jogo, pênalti pro Palestino. O jogador cobra, o Walter defende, só que no que ele defende a bola volta do pé do cara, o cara nem domina, ele já finaliza no rebote e faz o gol. Só que o árbitro simplesmente encerrou o jogo. Cara, ele encerrou o jogo antes de ter completado o tempo. Do rebote, antes de ter completado o tempo e antes do rebote. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é uma das maiores atrocidades que eu já vi em toda a minha vida em relação à arbitragem. E a arbitragem sul-americana. Você tá com o lance aí, Bruninho? Com os canais Paramount Plus. Não sei se o Ale consegue colocar já esse vídeo que você tá com ele aí, pra que a gente possa rodar no YouTube, porque é uma das maiores vergonhas, um dos maiores absurdos que eu já vi na história da arbitragem mundial. Eu não lembro de algo tão bizarro. Estamos mostrando aí, ó. Migrem pro YouTube, vai. A gente vai reprisar algumas vezes pra você que tá aí no dial. Migra rapidinho aí, vai. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Migra que vocês vão acompanhar essa bizarrice. Um dos lances mais patéticos que eu já vi em toda a minha existência. Enquanto o lance vai rodando, Ale, pode deixar ele rodando aí pra galera que acompanhar, que tá acompanhando, que vai acompanhar já, ver essa coisa nojenta da arbitragem. E aí o super placar, enquanto isso, com o Bruno Puzov. Vamos lá, Bruninho, atualiza a parada pra nós aí. Vamos lá, Capela, começando pelo outro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Temos bola rolando no estádio Jorge Ismael de Biassi. E o Novo Horizontino está vencendo a Chapecoense por 1-0. Quinta-feira também de playoffs da Copa Sul-Americana. Só contextualizando, são os confrontos entre os segundos colocados de cada um dos grupos da primeira fase da Sul-Americana contra o terceiro e eliminado da fase de grupos da Libertadores. Teremos jogos de ida e volta. Mais cedo no Chile, Palestino e Cuiabá empataram por 1-1 e é este lance que estamos mostrando agora. O goleiro Walter pegou um pênalti no último lance do jogo e o árbitro da partida encerrou o jogo antes do rebote, antes do jogador do Palestino bater para o fundo do gol. Também temos outros dois jogos rolando agora, que começaram às 9h30. No Equador, a LDU está ganhando do Always Ready da Bolívia por 2-0 e João Paulo Capelanes, no Paraguai. O Cerro Porteño está vencendo um tal de Atlético Paranaense por 1-0. Conhece? Um tal de Atlético Paranaense. Conhece? Por sinal, sabe quem é o goleiro do Cerro Porteño, Puzóvio? Sei. Quem? Jean. Jean, ex-goleiro do Bahia, foi comprado pelo São Paulo. E aí teve aquele caso melancólico, lamentável, né? De agressão à sua ex-esposa, ex-namorada. E aí ele foi praticamente tirado aqui do futebol brasileiro, né? E tá aí já algumas temporadas defendendo um time tradicionalíssimo do futebol paraguaio, o Cerro Porteño. E nesse momento, olha só que boca minha, velho, boca de sapo, né? Por que boca de sapo, né? O Jean acaba de se machucar, ele machuca o posterior da coxa direita, tá aí manquitolando, e o goleiro reserva já tá no aquecimento. Eu acho que ele não vai ter condições seguindo o campo de jogo, e foi só falar do homem que ele acabou se lesionando. Vem aí Martim, goleiro reserva no time do Cerro Porteño, não tem condições de jogo, Jean, viu? Fico triste com a notícia dessas. Não vou mentir não, viu, velho? Eu levo pro coração algumas coisas. Viu? Com certeza.
É difícil, né? Não vamos ficar contemporizando a parada também, faz tempo e tal, mas é aquela coisa que você me ensinou, o Bruno Migliosi. Quem apanha, esquece. Quem sofre agressão, lembra pra sempre. É verdade, e ver esses caras em evidência com certeza dói bastante na vítima até hoje, viu, Capela? Então, você tem razão. Esse é o lado que a gente tem que levar. Exatamente. Bom, eu tô acompanhando aqui a participação da galera através do WhatsApp, tá? E teve uma resenha engraçada, que a gente vai reproduzir até mesmo no domingo, que o André Ramalho, que nós falávamos aqui, até um ouvinte me alertou. Capela, você viu a parte da brincadeira do André Ramalho na coletiva? Sim, eu vi. Sobre o André Rufino, né? O Rufino, ele é um repórter da 105 FM e ele tem uma voz assim, né? Oi? Eu falei o quê? Desculpa, Edson Rufino, confundi com o André Ranieri. Edson Rufino, pelo amor de Deus, repórter da 105 FM, miliano aí, e ele tem uma voz de locutor, sexy, E aí ele fez a pergunta pro André, o Ramalho, e o André, cara, não prestou atenção na pergunta do repórter, e foi, claro, uma brincadeira, né? Ele falou assim, cara, desculpa, sua voz me chamou a atenção, é muito de locutor, eu tô aqui perdido, o que você perguntou mesmo? Foi muito engraçado, cara, foi muito engraçado assim. A gente vai fazer, obviamente, aí uma brincadeira no final de semana pra colocar dentro do Concentração, ó. É aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, vamos lá. Peraí, aqui, ó, peraí, vamos lá. Edson Rufino, 105 FM, a minha pergunta é a respeito da sua trajetória. Queria que você se apresentasse ao torcedor e falasse como foi o momento em que ficou sabendo do interesse do Corinthians pelo seu futebol. Desculpa, sua primeira pergunta? Okay. Sua trajetória como jogador, os clubes, enfim. Desculpa que eu fiquei focado na sua voz, uma voz muito de radialista. Né? Aí. Olha, André. Eu já até esqueci de novo a primeira pergunta. A trajetória. A minha trajetória, perdão. Bom, talvez não é todo mundo que me conhece. Eu me profissionalizei aqui no... Aí ele começou a falar, deu a resposta dele aí, mas chamou a atenção, né? Chamou a atenção. Grande Edson Rufino falando boa noite, Edson Rufino, no seu ouvido. Como você reage, cara? Se o Rufino chegar meia-noite pra mim numa sexta-feira e dar um boa noite no meu pé do ouvido aqui, irmão. Arrepia tudo. O quê? O quê? Olha, e agora a gente brinca demais aqui, mas tem uma informação importante, porque infelizmente, gente, esse Brasil tá muito louco, né? Infelizmente, o Rian Gustavo, ele teve a casa invadida e assaltado na madrugada dessa quinta-feira, e ele se pronunciou sobre o ocorrido. Volante do time do Corinthians, Rian. Muitos torcedores vão se lembrar que na temporada passada, ainda sob a batuta de Vanderlei Luxemburgo, ele faz o gol que classifica o Corinthians na Copa Sul-Americana contra o Universitário lá em Lima, no Monumental de Lima. E aí depois tem briga, o árbitro era Vilmar Roldan, que ele praticamente paralisa o jogo e depois da briga o jogo já estava liquidado, o Corinthians classificado, ele faz o jogo retornar. Então assim, esse jogador infelizmente teve a casa invadida e ele soltou aí um esclarecimento falando que o fato é um incidente lamentável. Ele agradece as mensagens de apoio e ele reitera o compromisso com o Corinthians e com todos que acompanham o meu trabalho, né? No caso, o Rian Gustavo. Gente, até jogador de futebol que tem toda a segurança e proteção do mundo, né, em relação ao fruto do trabalho deles, né, que eles conquistaram, passam por essa situação. Imagina só, nós meros mortais aqui somos sobreviventes desse país, a grande verdade é essa aí. Estamos todos sujeitos, né, Capela? Porra. E triste ver a situação do Rian, que, cara, a gente já teve outros episódios também, né, Capê, de jogadores de futebol sendo sequestrados, coisas que acontecem, então serve mais um exemplo de alerta. E é aquilo que você fala, é claro que nesse caso não relacionado ao esporte, mas a violência crescendo no meio esportivo, acho que estamos cada vez mais próximos de dar a notícia que ninguém quer dar relacionada ao futebol brasileiro. Cara, assim, eu aprendi isso aqui muito na Rádio Bandeirantes, viu? Que não é pra ficar... Sabe, como é que eu posso falar? Sendo um mensageiro do apocalipse, sabe? Não, isso vai acontecer. A gente tá aqui no papel de alertar, de informar. Mas eu já falei isso aqui várias vezes, velho. Vai chegar uma hora que um jogador de futebol vai morrer nesse país. Já passamos perto. Já passamos muito perto, mas muito perto mesmo. Traumatismo craniano na cabeça do Vidia Sante. O Danilo Fernandes explodiram uma bomba no ônibus da delegação do Bahia. Na do Fortaleza na temporada passada. Então, assim, uma hora uma tragédia vai acontecer. Fala, Fernandinho Fernandes. E essa classe política preguiçosa, omissa e conivente com o absurdo que nós vemos todos os dias aqui,
quando morreu um jogador aqui, eles vão criar um projeto de lei com o nome desse jogador para que possa servir de homenagem para que a gente jamais esqueça, que a gente não quer que ninguém morra aqui, velho. A gente tá tentando prevenir. Só que, infelizmente, o futebol tá cada vez mais na mão desses bandidos travestidos de torcedores. Ou vocês acham normal, sem querer comparar o incomparável, mas a delegação do Palmeiras, chegando ao Rio de Janeiro, passa debaixo do viaduto, valeu, Canhão, e vê aí Eu ia lembrar disso. e um boneco da Leila Pereira com a cara dela e do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. É uma vergonha o que nós estamos passando. E Fernandinho Fernandes, que tá com um figurino que paga meu apartamento à vista, meu irmão. Tudo bem, Fernandinho? Quer falar sobre o tema? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite aos amigos da Bandeirantes, Bruno, todo mundo, Michel. Desculpe me intrometer na conversa. Quem intrometer, Fernandinho? Você é da casa, irmão. Cara, sabe o que eu acho, cara? É assim, para situações radicais, medidas radicais. A gente tá normalizando essas barbaridades que a gente está vendo. Isso é barbárie. Isso a gente viu com o Vinícius Júnior. Cara, para o campeonato. Medida radical para ações radicais. A gente está normalizando esses absurdos. E isso é o princípio do fim. É o princípio do fim. E tudo que está acontecendo, que vocês vinham falando, está sendo levado como se nada houvesse acontecido. Se fala, se pune. Não tem ninguém em cana quando com a pedrada quase cegou o Danilo Fernandes. Não tem ninguém em cana com a história do Fortaleza Esporte. E se lembrar outras coisas, a gente não consegue chegar em alguém que foi preso por alguma coisa ou responsabilizado por algo. Nós chegamos ao ponto de criminalidade sendo normalizada no futebol. E eu acho que isso não pode. Então, para ações radicais como essa, que colocaram os dois bonecos com o rosto da presidente do Palmeiras, do Edinaldo, medidas radicais. Perde o ponto a equipe. Depois se provarem, meu irmão, medidas radicais e para o bendito do campeonato. Porque aí, talvez, a gente tenha alguma situação. Do jeito que está, é só brincadeira. Me perdoe, mas coça a garganta. Não, Fernandinho, fica aí. Você vai entrar no ar que horas no Esporte Total? Só mais tarde. Que já, Fernandinho. Só mais tarde, Fernandinho. Que hora você entra no ar lá? Hoje é 00:20. Ih, agora 10h20. Você fica com a gente aí até meia-noite. Tem que fazer o programa, eu fico com prazer. Põe o Niquelete pra produzir ali, você chega apresenta e depois vai descansar, pô. Só uma última coisa agora, a gente brinca demais, né, Fê? Aproveitar o Bruno Milhosa aqui também e o Puzóvio. A gente viu, de novo, gente, eu não tô comparando as situações aqui, mas nós vimos que um vagabundo, você é um vagabundo, você que invadiu o campo de jogo na partida que o Alan Ruschel contra o Internacional. É isso, eu até esqueci de citar mas, isso. Mas, Fê, é uma inversão de valores absurda, cara. É uma inversão de valores porque... é a regra, infelizmente. Mas onde entra o bom senso? Né? Ok, mas aí eu te faço uma pergunta. Não existe, claro, a regra do bom senso e tem que a regra ser aplicada. Eu não estou discutindo a regra. A gente tem que seguir a regra que nem a lei. Você pode não concordar com a lei, mas tem que seguir a lei. Se bobear, foi pra casa, acabou o jogo. Não aconteceu mais nada. Juventude perdeu o jogador em campo e se bobear, não vai jogar a próxima partida. Você tem toda a razão. E uma outra coisa que eu queria lembrar aqui, que a gente não pode esquecer dos fatos que acontecem no mundo do esporte. E as invasões? Não, além das invasões patéticas. Os caras do Vitória que apanharam. Na vergonha, não todos, a gente não pode esquecer de nada. E a maior cara dura que quebraram 2 carros. Um do jogador do Dudu, o outro da dona do bar. Exato. Aí os caras que nada tinha a ver. Entram em contato, me desculpe. E quem assume o prejuízo dela? Eles, você soube disso? Eles ligaram e falaram, nós vamos assumir o prejuízo, nós vamos consertar o seu carro. Tudo bonzinho, né? Onde vem esse dinheiro do organizador? Tudo boa gente, né? Não, é brincadeira. Tem pênalti agora pro Cerro Porteño fazer a cobrança contra o Atlético Paranaense já nos acréscimos do jogo, tá? Só queria perguntar mais uma coisa pro Fernandinho antes de ir embora, mas o Léo Link vai pegar. É o Thurin, esse é centroavante do Grêmio, hein? Thurin e Léo Link. Tem que fazer uma transmissão imparcial, tem que sair uma transmissão imparcial. Então vamos lá. Léo Link no gol. Thurin vai cobrar. É o momento de quem sabe ampliar ou do Atlético Paranaense esboçar uma reação aí. Último lance do primeiro tempo. É com você, Léo Link. Diante dos pés do Thurin. Partiu Thurin. Roberto Baggio. Isso é imparcialidade. Roberto Baggio. Isso é imparcialidade. Bateu nos quintos dos infernos. Ô, Capela, por falar em pênalti, você viu o que aconteceu no jogo do Cuiabá? Eu vi. A gente falou sobre isso aqui. Bizarro, né, cara?
Bruninho, vibra, Bruninho! Churinho, bom pênalti, velho! Eu não sou muito fã do Churinho, mas sobre o lance, eu vi que o árbitro tinha avisado, Fernandinho. Você viu isso? O árbitro avisou, ó, depois do pênalti eu acabo. Então, eu acho que isso não existe. Teve um rebote. Lembrou o pênalti do Zico, o escanteio lá em 78, que a a bola gente falou sobre isso aqui, ele cabeceia e faz o acabou gol. o jogo. O juiz, não dá, para que eu vou descer, cara, não tem jeito. É verdade. Gente, uma última coisa, Fê, pra te liberar. A gente teve na temporada passada um fato lamentável, a gente falou sobre o Internacional nesse jogo com o Alan Ruschel e tal. Você lembra daquele vagabundo que tava com uma criança de colo e pulou o alambrado e tentou invadir o campo pra bater nos caras? Jogo do Inter. Esse cara tá aí, ó. Cadê o conselho tutelar? Fez o quê pro cara que ele colocou a criança em risco? Mau exemplo. E outra, não podemos esquecer o que aconteceu na Vila. Quase bateram no Cássio. Sim. É uma loucura. E a invasão o jogador é obrigado a apanhar e não reagir. Exatamente. E se reage, acontece o que aconteceu com o Ruschel. Você tem toda a razão. Nós estamos vivendo tempos difíceis. É isso aí. Esporte Total, obrigado. Que horas? O Esporte Total, 00:20. Fernandinho tava em férias, né? Tá voltando agora. Tô voltando. Viajamos aqui. Não? Vamos pra Itália. Eita, que lugar, Fernandinho? Fui pro sul da Itália, fui pra Puglia, cara. Puglia. Belo, Monopoli. Bom lugar, Puglia. Leti, E por que Puglia é um xingamento? Tem que ser o Puglia. Deveria ser um elogio, né? Puglia, uma bela cidade. A região é maravilhosa. Vinhozinho bom lá, Fernandinho? Muito, cara. No almoço, no jantar e à tarde. E antes de dormir, né? Antes de dormir, um vermute que eles gostam. Não, eles tomam um amaro, que eles falam. Um amaro, que é gostoso. Tipo uma mistura de ervas, o famoso licor. O pretexto é o digestivo. É um Jägermeister, que é alemão, mas tem a versão italiana, que é o amaro. É outro nível, Mas sabe irmão. o que assusta, é outro nível, cara? Hein? Você faz uma refeição lá, fui eu, minha esposa e meu filho. Você faz uma refeição com entradas, 3 pratos, sobremesas, um bom vinho e esse digestivo, você gasta menos do que você gasta num almoço executivo se bobear aqui em São Paulo. Tá brincando. Não, você faz uma refeição muito boa em Roma, por exemplo, por 60 euros. Com tudo isso que eu falei. É mesmo? E se você vai fazer você pedir vinho aqui, fazer qualquer coisa, você gasta 400, 500 pau brincando. Então não dá pra ficar indo. Só que os caras ganham lá pra isso. Claro. Aqui não ganhamos pra isso. A maioria da população, aí infelizmente... quem tá ouvindo vai falar assim, mas 60 euros, Fernandinho, 6 vezes 5 dá 30, 300 pau. Mas quem converte não se diverte, né? Mas é assim, a gente reconhece, a gente vive numa ilha, cara. A gente, graças a Deus, tem trabalho, a gente come, a gente tem assistência médica, a gente tem tudo. Mas muita gente no Brasil não tem. Saiu uma conta agora que fizeram, 30 ou 40 milhões de brasileiros vivem de auxílio, de Bolsa Família, mais uns 30, 40 milhões de desempregados, outros que partiram para iniciativa privada, microempresa e tal. Então, metade da população, um pouco menos, paga imposto para sustentar todo o resto do país. Exato. Então a gente vê a situação que tá o negócio. Não tá fácil. Não tá Morar fácil. fora do Brasil não é mole. Já tive a oportunidade ainda falando a mesma língua em Portugal, trabalhando em televisão. Cara, tomara que a gente encontre um caminho. Porque quando você... Aqui é um país maravilhoso, mas você vai lá fora, você vê essas condições de vida... Você compra uma casa pagando 3%, 4% de juro ao ano. Nossa. E o governo te financia há 30 anos. Então, imagina aqui. Que sonho, hein? Aqui a gente financia estádio. Você Aí tem agora razão. vão me xingar. Ô, Fernandinho, pra Agora te liberar, você que é um português nato, já morou, trabalhou por lá, como é que fala fim da fila em português de Portugal? É do fim da feira, pá. É, fim da fila? Final da feira. Não, fim da fila. É, fim da fila. Não, confesso que eu não sei. Nunca. Não, é bicha. Fila é bicha, mas o rabo da bicha. Falar em bicha, eu vou contar que aconteceu uma coisa comigo. Cuidado, Fernandinho. Fala em bicha, Portugal, eu quero falar sobre... Escuta, fui viajar para fazer uma cobertura, acho que era Champions League, alguma coisa, morava no Porto. Que ano isso? A primeira temporada era Champions, 92, 93. Eu Caramba, fiz quando virou tempo. Champions League. Tá. Fui fazer Porto e Juventus no estádio Dele Alpe. E aí atrasou a conta de luz do meu apartamento. Aí eu voltei e fui pagar. Aí eu fui entrar na repartição, tinha um cara, eu entrei direto e falou, ô rapaz, onde vai, gajo? Pá? Eu falei, não, vou pagar a conta que tá atrás. Ele falou, pegue a bicha ali da direita. E tinham 3 bichas, né? Pega a bicha. Cara, engraçado que, pá, aí na frente virava. A hora que virava, juntava tudo numa fila só. Ninguém me contou isso. O cara me fez entrar na fila da direita, na hora que fazia a curva, juntava tudo numa fila só. Pagava no mesmo guichê. Agora essa jaqueta fala português? Cara, ela é espanhola.
Tá vendo, Bruninho? Mas um sabe dia a que é gente isso? chega, irmão. Se Deus permitir, um dia a gente chega, irmão. Não, mas isso aí era aqui, o esse aqui é tempo... Brás e esse aqui é 25, irmão. Mas sabe, isso Entendeu? é um tempo que eu viajava muito como repórter, né, cara? É. Então tinha essa facilidade, tava cada hora num canto. Aí facilitava. Bons tempos, saudade. Bons tempos. Um abraço, Valeu. gente. Que horas Obrigado. Esporte Total? 00:20. Meia-noite e Espero 20. vocês Libera o Fernandinho, no capeta. sábado Ele fica da aqui, ele não tem nada pra fazer até meia-noite, pô, Fernandinho. Você Fica acha que aí, é só pô. sentar lá e falar? E tem o Mundo dos Esportes no sábado, vamos estar de volta aí, Boa. tá bom? Boa. Obrigado. Valeu, Fernandinho. Tá Bom nessa, retorno, né, viu? Bruno? Estaremos juntos no sabadão. Nossa, mas Beleza, olha a má obrigado. vontade, olha a depressão que você falou. Não, Você o vai Bruno trabalhar no come- sábado com o Bruno Fernandinho. começou a trabalhar no mundo comecei dos no mundo, mó esportes. alegria. Eu tava montar esse reclamando programa. outro dia que, pô, todo sábado tem que trabalhar. Tá, o Fernandinho não para de falar. Quer ser repórter, irmão? Esquece o sábado, domingo, feriado. isso aí. Esporte não dá. Galera, um abraço, obrigado. Valeu. Bom revê-los. Bom estar com vocês Boa, de novo. Valeu, Fernandinho Michelzinho, Fernandes, Marcela, grande. todo Valeu, mundo. aí. Fernandinho. Valeu. Esse é o cara, hein? Gente boa demais. Fernandinho Fernandes com seu estilo único e com seu teclado que tá cada vez mais reluzente, hein? Não vou falar nada pro seu telhado. Agora tem telhado, né, Fernandinho? Ai, gente. Vamos lembrar de uma coisa? Você queria ter a jaqueta do Fernandinho? Ah, eu ia ter um medo de usar, cara, porque aquela roupa boa você não suja, né? Você deixa guardado. Eu não ia Você usar, tem alguma roupa boa que você não usa, Bruno Milhose? Eu tenho uma que eu usei uma vez e... Abre seu coração. no Sua vida é primeiro tão dia- interessante, é. Não, sério, um dia eu paguei R$150 no casaco. 150 pau? 150 pau no casaco. Eu É. falei, cara, eu vou usar num dia especial e tal. Aí eu peguei pra usar numa festa de aniversário da minha namorada. A gente decidiu ir jantar numa cantina italiana. Na primeira chupada que eu fui dar no espaguete. Opa, delícia. Espirrou o molho do casaco inteiro. Espirrou na primeira chupada. Complicado, irmão, acontecer esse tipo de coisa. Mas Complicado. conseguiu limpar Aí depois? Manchou. Manchou? Manchou o casaco. Não, só levar na lavanderia. Os caras têm um produtinho lá que eles Meu. passam a parada. Não deram jeito. Não deram jeito. Tá manchado o casaco. Mas sabe quem não tá manchado? E Quem? Tá bem Quem no não tá comando manchado? da equipe do Santos? Técnico Fábio Carilli, que fala nesse momento em Goiânia. Vamos ouvir o técnico do Santos após o empate no Oba, 1-1 contra a equipe do Vila Nova. Fala um pouquinho, Fábio Carilli. Jogador, a gente já passa para um 4-4. Opa, a gente pulou aqui pro Luizinho. Daqui a pouco a gente retorna com a fala do Fábio Carilli, porque tivemos uma interferência aqui de sinal. Fala no momento técnico do Vila Nova. Boa, então daqui a pouquinho a gente vai colocar, porque é o seguinte, gente, só pra vocês entenderem, no Oba não é um estádio com aquela estrutura maravilhosa, assim, né, das novas arenas. Então, cada fibra tem um entrevistado. Então, tá chegando a fibra do técnico do Vila, que por sinal faz um grande trabalho, hein? E ele é a cara de Eduardo Cudê, que até outro dia comandava a equipe do Internacional. E daqui a pouquinho vamos ouvir o técnico Fábio Carilli, que já chegou para dar sua entrevista coletiva. E é importante, gente, é importante porque, de fato, eu acredito, eu não sei se o Vila Nova vai ter fôlego para aguentar 38 rodadas de Série B de Campeonato Brasileiro. Por outro lado, eu tô botando fé desde antes de começar o torneio que o Santos vai subir com o pé nas costas. Quando eu falo pé nas costas, vai oscilar, vai perder, como já perdeu 5 jogos dessa Série B, vai empatar, mas acho que vai ganhar mais jogos do que empata e perde. E, consequentemente, volta para a elite do futebol nacional, para que, quem sabe, a partir do ano que vem, com novas contratações, com a sequência do mandato do presidente Marcelo Teixeira, o time do Santos com um CEO agora, né? Fazia tempo, acho que nunca na história do Santos o Santos teve um CEO. Não. É a primeira vez, é o Paulo Brax. Isso, foi uma mudança no estatuto que o Marcelo Teixeira fez e ele anunciou no início do mandato que iria contratar um CEO, demorou um pouquinho. Foi aí no meio do Brasileirão da Série B, mas trouxe o Paulo Brax que faz a função pela primeira vez, né? Diretor de futebol, como a gente lembra de Vasco, Internacional, e agora cumpre essa nova função na equipe do Santos. É, temporada passada a gente vai lembrar que ele trabalhou no Vasco, e no Vasco não foi lá uma grande passagem, até porque teve um fato lamentável, né? O Emiliano Dias e o Ramon Dias. O Ramon Dias, para quem não sabe, técnico do Corinthians, ele tem como seu auxiliar o seu filho, Emiliano Dias. E eles estavam numa entrevista coletiva, o Paulo Brax também, diretor de futebol na época, estava presente nessa entrevista coletiva, e ele foi questionado sobre a sua permanência na próxima temporada. Ele falou, não, vou seguir aqui, devo continuar e tal, eu quero. E aí os dois param, se olham, o pai e o filho, tipo, cara, você não tá sabendo?
você não tá sabendo o que tá acontecendo, você não vai permanecer, e aí poucas semanas depois ele foi desligado. E o Paulo Brax conversou comigo e com o Alexandre Pretzel no Concentração Especial de domingo, que por sinal, todo domingo acontece o nosso concentração do meio-dia até as 3h30 da tarde, uma concentração que aquece a rodada que vem pela frente. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente tenta restabelecer o contato com o técnico Fábio Carilli, para que ele possa seguir dando a sua entrevista coletiva, a gente vai recuperar 100% áudio para colocar na íntegra para vocês. E na volta do intervalo a gente coloca a sequência da entrevista coletiva do atual líder da Série B do Brasileirão. Fábio Carilli, em 2 minutos, fala aqui na Rádio Bandeirantes. É o apito final da Bandeirantes que volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Sábado, dia 27 de julho, o campeão está em casa. Diretamente de Manchester, na Inglaterra, Leon Edwards coloca o cinturão dos meio-médios em jogo no UFC 304, em uma revanche contra o implacável Belal Muhammad. E ainda, Tom Aspinall defende pela primeira vez o cinturão interino do peso pesado contra o perigoso Curtis Blades. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Hoje eu tenho uma novidade para você que ama futebol. A apostaonline.com tá na área. Se divirta com apostas, com jogos online e ainda aproveite o bônus de boas-vindas. Ô menino, cadastre-se aí, ó, apostaonline.com. Use o cupom Ronaldo com letras maiúsculas. Deposite e ganhe o dobro do seu depósito em bônus. São até 7 mil de bônus. Aposta online. Aposte e vibre. Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inha benta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso, que tem faturamento de cerca de 1,5 milhões de reais ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h36, estamos de volta com o apito final da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem um quadro Alô Torcedor. Aqui tem a Marcela Souza, hein? Marcela Souza tá uma máscara danada, porque ela é agora integrante do Digital. Então, meus amigos, você que tem alguma reclamação... Não tem máscara não, hein? Em relação à parte de digital da Band, da Rádio Bandeirantes, ou aquela entrevista não tá no site, aquele corte do gol não tá no Twitter, eu quero ver. É culpa de Marcela Souza. Tudo bem, Marcelinha? Boa noite. Boa noite, Capê. Tudo bem com você? Já boa noite, melhor. Bruninho. Boa noite, Misha. Boa noite, Bruno Puzóvio. Você tá bom aí? A perna danada também. Boa noite, tudo certo? Não, você não sabe a mais. Diga lá. O que aconteceu hoje. Chegou pro Cris pedindo manchete, né, de notícia. Uhum. Nem boa noite deu. Que isso, é uma Puzóvio? máscara. Mas sabe o que é? Ele é um cara muito pilhado. Quem não conhece o Bruno Puzóvio nos bastidores, velho? Meu Parece Deus. que é um cara faminto procurando por um pedaço Ele de dando frango. giro. Ele fica doido, bicho. Ele dando um giro, ele tem um tique com a perna, que ele não para de bater a perna como se ele estivesse nervoso, ansioso. Mas aí eu não nego que eu também sou assim, velho. Eu não paro de me mexer, sou hiperativo. Ele não para tempo, é o tempo inteiro batendo a perna e fazendo esse tiquezinho. Eu até assustei agora quando eu vi. Todo mundo faz isso. Eu tô vendo o Bruno Milhosa aqui preocupado porque o sinal realmente tá complicado envolvendo o técnico Fábio Carilli, Bruno Milhosa com a produção do Bruno Puzóvio. Central Técnica Bandeirantes. Alô, Beto Rebeque. Alô, NASA. Caiame Martins com as imagens do YouTube do Alexandre Marques.
Vamos fazer o seguinte, Marcelinha, daqui a pouquinho a gente vai atualizar o tempo e placar dos outros jogos ainda em andamento, que tem Copa Sul-Americana rolando. E eu queria falar o seguinte, nós temos o quadro Alô Torcedor. Bruno Puzóvio, tá no pente aí a participação do povo, mensagem escrita e de áudio ou nada até agora? Não tem audiência, ninguém tá ouvindo nós. Temos sim. E olha, posso falar, tem perguntas pra você. Ixi, moiô. Então é por áudio? Por áudio. Vamos lá, o quadro Alô Torcedor no Dedo de Ouro de Micha Lopes. Alô, é com você. Alô, torcedor. Oi, Capela. Boa noite. Aqui é Jordalino Barbosa Pires, Iguape Litoral de São Paulo, fã de vocês de todas as noites. Ouço a Bandeirante desde os anos 70, meu filho. Quero dizer pra vocês que vocês são 10. E o Pretz, então, é o novo Mário Moraes. E você, Capelano, tô muita risada com você. Continue desse jeito, você é grande jornalista, muito alegre. Vamos ver se o Santos sobe, né, meu querido? Eu acho que esse ano sobe, né? Mas vamos à luta, né? Vamos à luta. Capelanes, adoro vocês. Estou bravo com vocês, que vocês não me ligam pô na lata, pô. O ano inteirinho passei mandando mensagem. Tô aguardando uma resposta. Um abraço, irmão. Bom programa. Muito obrigado, meu irmão. Só para dar uma seguradinha, Micha, para responder para ele que a nossa, graças a Deus, né? Programa que não tem comercial é um programa que não tem vida muito longa, não, né? E graças a Deus o Esporte e Debate já tá no gosto do povo. Basta ver aí a nossa enorme audiência através do YouTube. A galera que participa, que gosta, que interage, que critica, que corneta, que elogia. E a gente deu uma brecada inicialmente no quadro da lata, mas ele vai voltar firme e forte muito em breve, se Deus quiser. Mais 2 participações antes do Fábio Carilli. Vamos lá. Capela, amigos da Rádio Bandeirantes, Opa. aqui quem fala é Edu, São Vicente, tudo Oi, Edu. bem? Bom. Beleza, rapaziada? Bom. Cara, acabei de ver o lance aqui pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, cara, isso aí, ó, tô aqui pra acusar ninguém não, irmão. Mas isso aí, irmão, parece que tem aposta envolvida. E o que mais me assusta é a reação do jogador que perdeu o pênalti. Os caras aceitaram, todo o time, na verdade, aceitou, cara. Cara, não sei não, hein, não sei não. Valeu. Boa noite. Boa noite. Capelani, na Oi. Copa de 78, o Brasil e Suécia, o Brasil, no último lance, cobrou escanteio, no que a bola viajou até a área e o Zico marcou o gol de cabeça, o juiz acabou o jogo. Essa aí foi um absurdo. Essa do pênalti aí, acho que superou, hein? Boa noite, razão. Wilson aqui de São Paulo, palmeirense. Wilson, um abraço pra você. Falamos aqui no nosso debate com o Fernandinho Fernandes. Bom, o Bruno Milhões me cutuca aqui. Temos Fábio Carilli, temos Fábio Carilli, temos Fábio Carilli? Temos. Calma, torcedor santista. Agora sim, fala Fábio Carilli na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Pedro Henrique Cheirinho da Rádio Bandeirantes aqui de Goiânia. O Vila saiu comemorando esse resultado evidente, até ter buscado, saiu atrás, perde um jogador ali no fim do primeiro tempo. Até por se tratar dos dois líderes, do fim do segundo tempo, aliás, até por se tratar dos dois líderes, e também da sequência muito positiva que o Vila vem tendo como mandante. Como é que você analisou esse resultado? Você achou justo pelo que as duas equipes apresentaram? E é de se valorizar por parte do Santos também, esse empate fora de casa? Boa noite. Boa noite. Eu gostei muito do jogo que nós fizemos, a maior parte do jogo, né? Um jogo controlado, aqui o Vila exerce uma pressão muito grande, a gente não sofreu pressão durante o jogo, conseguiu controlar bem, conseguiu jogar bastante no campo ofensivo. Infelizmente numa bola aérea ali acabamos tomando um gol de empate. Esse ponto é muito importante para a nossa sequência. São 6 jogos agora com 4 vitórias e 2 empates fora de casa, com 4 vitórias. Então a gente comemora assim, mas sabedor que por aquilo que a gente produziu dentro de campo a gente poderia ter saído com os 3 pontos, né? Mas eu valorizo bastante essa vitória. Só acho que no final do jogo com 1 a mais a gente deixou o jogo muito lento, isso facilitou para quem está com 1 a menos, né? Mas serve como aprendizado aí se acontecer outras vezes. Carilli, boa noite. O Santos aumenta, né, o seu número de invencibilidade com esse empate jogando fora de casa. A importância para a sequência de vocês, esses jogos também sem perder. Mostra que tem uma ideia, em 6 jogos foi o primeiro gol que a gente... Tomamos o gol hoje em 6 jogos, né? Isso mostra uma consistência, mostra que a gente também tem que produzir mais ofensivo, tem que terminar melhor, tem que fazer melhores escolhas no campo ofensivo para aumentar a possibilidade dos nossos atacantes finalizarem, de fazer gols. Né? Mas é uma sequência bem legal e mostra que a gente está no caminho certo. Carilli, boa noite. Igor Santiago da Rádio Band News Goiânia. Carilli, qual foi a maior dificuldade imposta pelo Vila Nova ao Santos
na noite de hoje? Então, tudo aquilo que a gente programou, a gente conseguiu controlar, né? Como eu falei, não fizeram a pressão que fizeram com outras equipes aqui dentro. Se eu não me engano, era o melhor aproveitamento jogando em casa, né? Do Vila. É ainda, né? Então, tudo isso é válido para a gente comemorar esse ponto. Mas me deixou muito satisfeito, assim, que eu achei que a gente ia ter mais dificuldades. Então, a gente conseguiu controlar aquilo que a gente sabia que poderia ser ruim para nós, na questão do Vila vir, de se impor, de pressionar e de jogar dentro do nosso campo. Isso não aconteceu, então aquilo que a gente planejou funcionou. Boa noite, professor Carille, sou Adel Almeida do Esportes Mais. Logo após a instrução do Henrique Almeida, o senhor substituiu o Furt. Pela ocasião, com um a mais, será que não seria melhor ter a presença do atacante argentino na área? Se ele tivesse descansado, né? Então ele cansou, deu sinais de cansaço ali. O Furk vem de uma contusão um tempinho atrás, onde não teve uma preparação legal, está ganhando condições nos jogos, e a substituição foi porque ali, perto do banco, ali, ele deu sinais de cansaço, e além de tirar, eu evito de lesões assim futuras, porque está sendo um jogador muito importante para nós. Carille, Felipe Camargo de Olho no Peixe, queria que você falasse sobre a sequência do Santos, né? Você teve um longo período para trabalhar até o jogo do Ituano, e agora teve o Ituano, teve hoje aqui o Vila Nova e já tem segunda-feira o Curitiba. Como preparar o time, até se você puder falar como foi a preparação para esse jogo do Vila Nova, se foi só na base da conversa, se deu tempo de fazer algum trabalho no campo, e como você projeta esse confronto já contra o Curitiba, afinal o Santos só vai se manter na liderança dessa rodada dependendo dos outros resultados que ainda vão acontecer. Então o jogo do Curitiba passa a ter ainda mais importância, que o Santos pode ou se manter na liderança ou voltar à liderança, brigar para voltar à liderança na próxima rodada. Você já me conhece bem, né, Felipe? Eu começo a pensar no Curitiba só amanhã, né? Não tive tempo de pensar no Curitiba. Eu sei que o Curitiba joga amanhã e vai ter um dia menos também para recuperar contra nós. Sim, a nossa preparação, levei os jogadores para campo ontem para andar, né? E falar do Vila Nova, da parte ofensiva do Vila Nova e da parte defensiva. Posicionei eles na bola parada, mas nem cobrei, né? Porque o cansaço bateu ontem, não tinha 36 horas e a gente tinha uma viagem à tarde para cá. É por isso que a repetição de alguns movimentos e você ter um grupo inteligente é muito importante nessa hora, porque você não vai conseguir trabalhar. Eu vou ter o domingo só para treinar para o jogo do Curitiba, um dia, porque amanhã e sábado passa a ser recuperação, mas está padronizado muitas situações, então é só passar detalhes no domingo ali do Curitiba para a gente fazer um grande jogo dentro de casa. Boa noite, Carille. Roberto Baroni, Rádio Difusora. Lógico que ainda nem terminou ainda o primeiro tempo, né? Tá todo embolado ali no pelotão de cima. Primeiro turno. Mas o Santos é cotado aí para ter o acesso, né? Para subir. E o que você achou do Vila? Né? O Vila hoje, primeiro passo, estava para não cair. Mas pelo que o Vila apresentou, você acha que o Tigrão daqui pode ter aí também um acesso? Eu penso que conquistas não é uma temporada. É uma sequência. Já fez um ótimo campeonato no ano passado. Ficou por quantos pontos? 1, 2? 3. Ficou ali na parte de cima por uma vitória. Então é uma sequência. O Vila, a gente sabe da organização, sabe que mantém elenco, isso é muito importante. Daqui um pouquinho, do ano passado para esse ano, fortaleceu onde tinha que fortalecer. E é um candidato sim, né? É um candidato sim, ainda mais com essa força que tem dentro de casa. O Vila deve ter mais uns 11, 12 jogos em casa, né? Então aí se faz 70%, 80% desses pontos e vai buscar alguns pontos aí fora, com certeza é assim. Esses times que estão ali com 20 pontos para cima, a gente viu o Avaí como começou mal, de repente fez 18 pontos e virou líder da competição, daqui a pouquinho começou a ter derrotas, né? Então é um campeonato que está muito embolado, está muito gostoso, ninguém disparou igual anos anteriores, e isso deixa o campeonato mais emocionante. Mas é claro que o Santos é um dos favoritos e a gente tem que fazer por merecer dentro de campo sempre. Oi, Carille, boa noite. Rafael Bessa, SBT TV Serra Dourada. Quero saber de você, em relação ao Santos, como vocês têm visto a Série B? Está dentro daquilo que vocês imaginavam, mais fácil, mais difícil, dentro daquilo que vocês projetavam? Não, está dentro do que eu imaginava. Infelizmente perdemos 5, 6 jogadores de uma vez ali e isso fez falta, né? Jogadores importantes.
Caso de João Paulo, de Gil, que teve que ficar fora um jogo, o Schmidt uns 2, 3 jogos, o Guilherme, o Pedrinho, o Furk. Então a gente sentiu bastante. Mas é um grupo muito consciente, um grupo experiente, um grupo vencedor e que deu uma volta por cima mesmo debaixo de muita pressão, de muita desconfiança. Muita desconfiança depois de muita confiança que a gente ganhou de um Campeonato Paulista, de um início de brasileiro muito legal, conseguimos reverter isso. E a gente tem que olhar para frente, olhar para nós e fazer por merecer dentro de campo todo o jogo. A última aqui. Carille, eu gostaria que se pudesse falasse um pouquinho desse mercado, né? O Santos está em busca de reforços, né? A gente teve a informação de que o Biliarci chegaria até essa quinta-feira a Santos para fazer exames médicos. Se você pudesse falar um pouquinho sobre esse jogador, né? Da expectativa que você tem em relação a ele, e do Gustavo Mosquito, que era um jogador que nós sabemos também o Santos tinha interesse, monitorava e conseguiu uma rescisão na justiça. Se é um jogador que realmente o Santos pode ter e você poderia contar com ele aqui para a sequência de temporada. Depois do jogo contra o Ituano, eu falei que eu vou falar no momento certo das contratações. Ainda há muita especulações. O Billy está lá já. É um jogador que a gente acompanha há muito tempo. Eu já conheço esse jogador. A última partida dele eu tive o cuidado de olhar hoje, foi dia 28 de maio, né? Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, olhar os resultados lá que ele já fez, deve ter feito hoje ou vai fazer por esses dias, para que eu possa falar melhor o que eu penso deles. Eu sei que ele joga em várias posições, perguntar onde ele se sente melhor, para que eu possa sentar aqui e falar melhor sobre o atleta. Né? E a respeito de Mosquito não tem nada a ver ainda, então a gente espera um pouquinho mais. E de outros nomes, posso falar os outros nomes? Eles não sabem ainda, né, Marcelo? Não, então não vou falar. O Galo foi para a Colômbia, às vezes vai trazer alguma coisa boa para você. Foi para a Colômbia, vai trazer um chinês da Colômbia, né? Não, mas tem uns nomes aí que a gente está com bastante cautela e cuidado, e muito cuidado também para soltar isso aí, que daqui a pouquinho começa a ter concorrência, uma concorrência que pode nos atrapalhar nesse momento. Então nesse momento é hora de trabalhar quietinho. Aí, Capela, então, Fábio Carille se esquivando de perguntas sobre reforços, disse que não tem nada engatilhado, pelo menos não quer colocar nomes para não atrapalhar a busca do Santos por reforços para o segundo semestre da Série B. O Peixe é o líder com 29 pontos, Capê. Belo trabalho você faz, hein? Você acha? Você se acha um grande setorista? Eu me acho um deles. Definitivamente um dos setoristas. Isso é muito bom, Bruninho. Tamo junto, Monstro, monstro sagrado. Bom, só dar uma sublinhadinha então em relação aos próximos passos do Santos Futebol Clube, em relação aos próximos jogos. Vamos lá. Santos vai encarar uma espécie de maratona aí, né, Capê? Porque jogou na segunda, nessa quinta e agora, a próxima segunda-feira, encara a equipe do Coxa. Jogo na Vila Belmiro, 8 horas da noite. Estaremos lá com transmissão da Rádio Bandeirantes, Santos e Coritiba. Duas equipes aí que estavam há pouco tempo na Série A do Brasileiro. Então, confronto complicado. E o Santos, é claro, tentando recuperar as vitórias depois de ter uma sequência de 3 jogos ganhando, freia com esse empatezinho contra o Vila Nova, que é o vice-líder, bom time do técnico Luizinho Lopes. O Santos, portanto, que segue firme no mercado. Biliarci vai chegar e Jefferson Dias, zagueiro, deve ser o próximo. Maravilha. Bruninho, parabéns pelo trabalho, bom descanso e até amanhã, hein? Tamo junto, até amanhã, Capê. Um abraço pra você. Grande Bruno Migliosi, repórter setorista do Santos, trazendo todos os destaques do Santástico. O empate por 1-1 diante do Vila Nova. O Santos permanece na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, gente, só pra falar, tem jogos em andamento da Copa Sul-Americana. Teremos algumas mexidas aí. Tô vendo o jogo do Atlético, obviamente. Aqui Canobi e Pablo vem entrar. Vai embora o Zapelli. Nossa senhora, o jogador sem gana, sem raça, sem sangue, sem brilho. Impressionante, viu? Vai embora o Zapelli, vai embora o Diório também. Bom, é o seguinte, o Bruno Puzóvio, nós temos aqui informações importantes daqui a pouquinho. Noticiário completo, completíssimo, envolvendo Corinthians com a apresentação do André Ramalho, São Paulo e a atualização em relação aos assuntos que competem ao clube. Infelizmente, uma lesão muito grave do Alisson no jogo de ontem, já passou por cirurgia. Em instantes, o PDV vai atualizar para nós. E claro, o Palmeiras que vem de derrota para a equipe do Botafogo nesse meio de semana 1-0 no Rio de Janeiro.
Ô Bruno Puzóvio, aproveita e atualiza aí Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos lá, meu querido! Vamos lá, Capela. Temos alguns jogos essa rodada, já tivemos no caso, mas na próxima semana temos no sábado, às 4 horas da tarde, Flamengo e Criciúma. Já às 6h30, o Botafogo recebe o Internacional e o Palmeiras às 9 horas enfrenta o Cruzeiro no Allianz Parque. No domingo às 11 da manhã, o Grêmio enfrenta o Vitória. Já às 4 temos 2 jogos, Atlético Mineiro e Vasco da Gama e Bahia e Corinthians. Já às 6h30, Bragantino e Atlético Paranaense, Juventude e São Paulo e Fortaleza e Atlético Goianiense. Já às 8 da noite, Cuiabá e Fluminense, Capela. Grande Bruno Puzóvio, 10h53, ouvimos a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli na íntegra. E esse é o apito final da Bandeirantes, ó. Vamos fazer uma promessa? Eu e você, eu, ouvinte querido da Bandeirantes. A gente vai para um break, nossos parceiros comerciais em destaque no apito final, em 2 minutos. É isso, Michá? 2 minutos. Se passar de 2 minutos, eu faço um pix de R$1.000 para cada ouvinte que estiver nos acompanhando. Não vai ser traíra não, colocar chamada, colocar vinheta não. Põe tá só os parceiros também comerciais e na volta a gente coloca em destaque Corinthians, São Paulo e Palmeiras no apito final. 2 minutos. Nem um segundo a mais, Michel. Vamos lá. Vai pro break logo, tá passando. De rádio. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. As inscrições para as turmas de 2024 estão abertas na Escola de Idiomas do Instituto Ados, A Nós o Mundo, com aulas presenciais na Unibis Cultural em São Paulo, além do formato online. Os cursos de inglês, francês e espanhol começam a partir de 10 de agosto e são ministrados por professores refugiados. Faça sua inscrição até dia 31 de julho e amplie seu conhecimento, além de colaborar com a causa do refúgio. Saiba mais em nosso site nossomundo.org.br. Apoio Instituto Bandeirantes. Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inha benta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso, que tem faturamento de cerca de R$1,5 milhões ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor. Sábado, dia 27 de julho, o campeão está em casa. Diretamente de Manchester, na Inglaterra, Leon Edwards coloca o cinturão dos meio-médios em jogo no UFC 304, em uma revanche contra o implacável Belal Muhammad. E ainda, Tom Aspinall defende pela primeira vez o cinturão interino do peso pesado contra o perigoso Curtis Blades. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Maravilha, estamos de volta, a Rádio Bandeirantes, apito final, terminou a partida, Série B, o líder e o vice-líder entraram em campo no Oba, é isso aí, lá na casa do Vilinha, Vila Nova 1, Santos também 1, continua a mesma coisa, o G4, com o Santos liderando e 1 ponto atrás do time do Vila Nova. Agora chegou a hora de falarmos do Corinthians, já colocamos aqui a participação do povo no Alô Torcedor, mas você que está conosco, continue, seguiremos aqui juntos até a meia-noite, atualizando o seu clube de coração. Então vamos falar do Corinthians! É isso aí, o Timão que entra em campo essa semana, é claro, foco total na disputa da Copa do Brasil, vai enfrentar o Grêmio nas oitavas de final, tá vivo na Copa Sul-Americana e tem pela frente aí o fim de semana Rogério Ceni, que faz um ótimo trabalho no time do Bahia, mas quem chega com os destaques é Pedro Ramiro. Informações do Corinthians, contigo o boletim completo, Ramirão, um abraço!
Fala, Capela, um abraço pra você, um abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Hoje tivemos a apresentação de jogador do CT Joaquim Grava, André Ramalho, que fechou o contrato com o Corinthians até 2026, foi apresentado. O zagueiro estava no PSV da Holanda e comenta sobre a experiência dele neste período na Europa. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes, você faz parte de um movimento de jogadores que está bem comum até nos últimos anos, de atletas que saem da Europa e vão para o Brasil, e ainda que não estejam nem no fim de carreira, né? E você foi muito moldado pelo futebol europeu, sua carreira foi praticamente moldada no futebol europeu. O que você acha que você pode agregar nesse sentido, pelo que você traz na tua bagagem da Europa aqui para o Brasil? E que diferenças que você já tem visto nesses poucos dias aqui? Obrigado. Bom, sempre falei, né, que de modo geral, eu acho que o jogador para se tornar completo, eu acho que é bom e talvez até necessário fazer essa passagem pela Europa. Eu acho que porque você conhece dois mundos, né? Acho que o Brasil é muito conhecido pela questão técnica e de fato é. E a Europa, de modo geral, a gente conhece como organização tática, disciplina e tudo mais. E eu acho que eu aprendi muito lá, né? Eu falei, fui moldado lá, como você mesmo disse. E eu acho que é exatamente isso que eu posso estar trazendo aqui, né? Com os meus companheiros. Acho que da maneira como eu aprendi, né? Eu acho que eu posso estar ajudando eles com isso. Claro que eu também vou ter que me adaptar à forma como é jogado aqui, ao estilo, aos jogadores que tem no nosso elenco também. Porém, eu acho que você nunca perde com disciplina tática, você nunca perde com mentalidade, você nunca perde com essa espírito vencedor que eu acho que eu consegui aprender nesse tempo de Europa. Então, eu acho que é dessa maneira que eu posso estar ajudando. Eu vejo que todo mundo no time quer muito, isso é muito legal de se ver. Até me estranha muito, de fato, o time estar nessa situação, porque o que eu estou vivendo nesses dias não é o que se espera, porque muita gente acha que só porque está numa posição ruim, que está tudo ruim, e pelo contrário, eu vejo muita gente profissional, eu vejo os meninos querendo muito, tá aprendendo, com vontade de aprender e crescer. Então eu acho que eu posso estar ajudando com isso, né? Com essa minha mentalidade que eu aprendi nesses últimos anos, com a experiência, com toda essa disciplina tática que eu aprendi nesses últimos anos, eu acho que eu posso estar ajudando assim os meus companheiros. Amalho aqui. Boa tarde, bem-vindo. Thiago Fene, TV Bandeirantes. Após o jogo contra o Criciúma, o Ramon Dias te elogiou bastante. Falou, inclusive, que você é um jogador extraordinário e elogiou a diretoria pela sua contratação. O que você pode dizer sobre esses elogios e também o seu contato com o novo treinador do Corinthians? Os primeiros contatos. Bom, eu agradeço, né? Fico feliz em ouvir isso, é sempre bom ouvir isso, principalmente do treinador, né? Acho que é um bom sinal, acho que eu aparentemente venho causando uma boa primeira impressão e espero que ele continue com essa opinião ao longo dos meses, né? Do tempo que a gente trabalhar junto. E sim, a gente conversou já um pouco a respeito de tudo, claro que ainda, principalmente para mim e para ele, né? De modo geral, tem muita coisa nova acontecendo, então não dá para ter também tanta conversa de início, mas a gente já teve algumas boas conversas onde ele mostrou o estilo que ele joga e me agradou muito, porque eu acho que exatamente isso que é a cara do Corinthians, que é essa vontade, essa mentalidade, esse espírito vencedor, e ele já começou a aplicar isso desde o primeiro treinamento. E acho que já deu resultado, né? Como o Criciúma, acho que todo mundo viu a maneira como o clube, como os jogadores entraram em campo, como jogou. Então, claro que vai ter coisas para acertar e ele já vem corrigindo isso e vai continuar corrigindo. Mas pouco a pouco ele vem implantando a filosofia dele e nos agrada muito. Acho que é isso exatamente que estava sendo necessário aqui no time. E vai de encontro também com a maneira como eu jogo. Então, acho que tanto ele quanto eu, a gente pode estar ajudando o time a implantar esse estilo de jogo para poder estar conseguindo as vitórias nos próximos jogos. André, Alex Dinarte, da Rádio Coringão, seja muito bem-vindo ao Corinthians. Duas perguntas em uma, com o perdão dos colegas. Primeiro, por que a escolha pelo número 5? E segundo, como é que foi a conversa com a diretoria do Gaviões da Fiel te entregando a cartilha, né, criada aí em
em conjunto com as torcidas organizadas, como que foi esse contato? Obrigado. Bom, vamos lá. A 5 é a minha camisa, vamos dizer assim. É o número que eu sempre gostei de jogar. Eu joguei também com a 15, onde tive bastante sucesso no saldo também. Mas devido ao fato da 5 tá ocupada já antes. Então, eu sempre tento manter nesse número. É um número que eu gosto, que eu sempre me senti bem, que me acompanhou ao longo da carreira. Então, esse é o motivo e me agrada muito. E eu perguntei também da possibilidade, claro que, como eu deixei bem claro, eu não queria pegar número de ninguém, eu respeito muito, e nem acho que eu tenho esse poder, mas já que calhou do Falso Vera tá saindo, então eu aproveitei e peguei esse número. E a respeito da cartilha, sim, acabei de receber, e acho muito interessante, legal a maneira como está sendo feita. Acho que é importante para a gente também, como jogador, entender o que se passa, a maneira como vocês enxergam tudo isso. Como eu vim conversando agora, acho que é importante haver essa troca, né, esse diálogo, porque eu sei, a gente sabe o quanto vocês apoiam a gente como um todo. Eu estou sentindo isso agora, tá? Mas eu estou falando de modo geral. Como vocês apoiam o time, eu escutei muito dos jogadores e obviamente de pessoas ao meu redor que sabem como funciona o Corinthians, do apoio incondicional da torcida, e isso é algo fantástico, e eu vi isso agora no jogo contra o Criciúma, como eu acabei de citar ali com eles, que mesmo perdendo, torcida apoiando, ajudando, em nenhum momento vaiou, em nenhum momento deixou de apoiar. Isso é extremamente importante pra gente. Dentro de campo, talvez muita gente subestime o poder da torcida, mas é extremamente importante pra gente. A gente precisa disso, é bom, isso em qualquer circunstância, pro bom momento ou pro ruim. Se tá bom, a torcida apoiar é importantíssimo para poder a gente seguir focado para ganhar o jogo, e se tá perdendo, para poder virar o jogo, como aconteceu nesse último jogo. Então, acho que a cartilha, obviamente, é válida, é importante, ainda mais para jogadores como eu, que está chegando agora no clube, mas num contexto geral, vamos dizer assim, acho que isso serve para nós todos, jogadores como um todo, de entender como vocês pensam, o que vocês esperam da gente, e acho totalmente justo, porque a gente, de fato, tem que entender isso daí de vocês, e claro, a gente vai tentar botar isso em prática, porque a gente aqui aqui é Corinthians, e tem que ser dessa maneira, tem que ser com garra, tem que ser com coração, tem que estar de corpo e alma todo dia para honrar essa camisa. Boa tarde, Pedro Diniz, agência e o Timão. Você jogou nas categorias de bases do São Paulo e do Palmeiras, e depois construiu essa carreira maravilhosa na Europa. Eu gostaria de saber se vai ter um gostinho especial em enfrentar os dois rivais. Vai porque, né, o jogo contra eles é sempre algo especial, mas não pelo meu histórico lá, ou seja o que for, porque eu acho que a rivalidade por si só já é válida, já é motivação suficiente para a gente entrar em campo para poder estar buscando a vitória contra eles. Mas foi importante esse processo para mim, na minha carreira. A gente sabe como que é a vida de jogador, a gente fica às vezes pulando de galho em galho até o momento que alguém te dá a chance. Foram ótimos, assim, no São Paulo ainda na época, eu lembro que eu ainda cheguei a jogar um tempo, cheguei muito novo, meu primeiro clube de fato, né? Então o nível técnico era altíssimo para mim na época, que só vivia em escolinha, mas foi muito bom, joguei alguns jogos. No Palmeiras tem que dizer que eu só treinei por um ano, foi bem sofrido, vou dizer assim, mas eu acho que faz parte do nosso processo como atleta, né? Eu acho que as adversidades servem para isso, para você aprender, para você trabalhar mais, para você procurar evoluir, e se não é ali, é em outro canto, sabe? Eu acho que a gente nunca perde em trabalhar, perde em tentar evoluir, a gente nunca perde em situações como essa. Você só tem que, obviamente, tirar a lição disso para poder tá indo, talvez, ou dentro do próprio clube, né, conseguir ter uma situação melhor, ou em outro lugar. E foi isso que aconteceu, não deu certo ali, até que surgiu a chance no Red Bull Brasil, e aí deu no que deu na minha história. Mas, como falei, a motivação para jogar contra eles, só a rivalidade em si, só que existe, já me basta e já é mais do que o suficiente.
Ramalho, aqui atrás, Bianca Molina, TNT Esportes, seja bem-vindo ao Corinthians. Além da numeração, que aqui para os padrões do futebol brasileiro, o número 5 está sempre vinculado à figura do volante, tu também falaste de algumas experiências já exercendo essa função. Então, queria aproveitar para te perguntar se em alguma situação o técnico Ramon Dias pedisse para tu executar outras funções dentro de campo, além da zaga, talvez a volância ou alguma outra, como tu achas que seria a tua disposição, disponibilidade para isso e a tua adaptação hoje a essa altura da tua carreira também? Obrigada. Bom, de fato, né, a posição 5 é sempre atrelada ao volante, mas lá sempre foi um pouco diferente, lá era sempre o 6, né? E meu último número antes de sair do Brasil foi a 5 também, que é no Sub-20 do Red Bull Brasil, quando a gente disputou a Copa São Paulo. Bom, mas isso é indiferente, na verdade, né? O número, minha posição de fato é zagueiro, né? Acho que foi onde eu tive mais sucesso na minha carreira. Como eu citei, né? Eu fui contratado no Bayer Leverkusen como volante, fui contratado pelo Mais 05 como volante. Não é a minha posição principal, né? Vamos dizer assim, porque eu fiz, sei lá, 90% dos jogos da minha carreira de zagueiro. Então, obviamente, eu conheço muito mais essa posição. Eu me sinto muito mais confortável nessa posição, o que não quer dizer que eu não possa fazer de volante. Claro que vai exigir, obviamente, mais uma adaptação da minha parte, e eventualmente o treinador querer que eu jogue nessa posição. Talvez precise um pouco mais de paciência, porém, é a história. Eu sou o jogador, se o treinador acha que ele me vê nessa posição, ele tem total direito de me tentar nessa posição. Eu vou dar o meu melhor sempre para poder estar ajudando, poder estar contribuindo com o time. Mas ainda não foi falado nada a respeito. Acho que ele sabe muito bem da minha posição original. Mas, mais uma vez, se precisar, eu vou estar sempre à disposição. Se ele quiser me colocar de atacante, eu vou dar o meu melhor, né? Mas, obviamente, o volante eu tenho um certo conhecimento, claro, da posição também. Porém, exige um pouco mais de paciência, mas, como eu falei, estou à disposição e vamos ver o que ele decide. Aqui, André. Iolio Neto, do portal Viva RTV, seja bem-vindo ao Corinthians. Você realmente foi elogiado pelo Ramon Dias na coletiva dele lá no primeiro jogo. Ele conseguiu um bom resultado, né? Inclusive ele fez algumas opções de jogadas lá que funcionou. Eu ia fazer a pergunta que a menina fez, mas eu vou ter que mudar um pouco agora. Eu quero perguntar para você o seguinte: dentro da sua capacidade agora de futebol, tudo, ele disse que os jogadores seriam protagonistas. Você pretende ser um protagonista, um zagueiro artilheiro também? Espero que sim, claro. A gente acho que a gente joga não é para ser protagonista, claro, mas é que acho que a gente tem que deixar um pouco o ego de lado e entender que sozinho ninguém faz nada. Não tem salvador da pátria, não tem quando eu falo grupo, eu não falo também nem só de jogadores, né? A gente tem 25, 27 jogadores no elenco, todo mundo é importante, a comissão é importante. Então, claro que a gente, se jogar, a gente quer dar o nosso melhor, e às vezes, dando o seu melhor, você acaba sendo um certo protagonista. Quem sabe com alguns gols, espero. Acho que eu tenho alguns gols na minha carreira e acho que eu posso estar contribuindo, né? Acho que eu tenho um bom cabeceio também, às vezes um bom chute. Então, tomara, espero, vou trabalhar para isso, para poder estar ajudando da melhor maneira possível. Claro que sabendo que a minha função principal é estabilizar, de modo geral, a defesa. A minha meta sempre vai ser, a primeira meta de todo jogo vai ser não tomar gol. Isso está muito claro. E mais uma vez que surge a oportunidade, né, numa bola parada, seja lá o que for, eu espero poder também estar ajudando. Aqui, André, boa tarde. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. Quase todos os jogadores brasileiros crescem sonhando em jogar na Europa. Você fez o caminho inverso, começou na Europa e agora veio para o Corinthians. Construiu uma linda história no Red Bull Salzburg, também no PSV, mas chega num clube talvez de uma dimensão maior, de uma dimensão diferente, um clube grande, com uma torcida grande e que precisa dos seus reforços para sair de uma situação delicada. Você encara essa chegada ao Corinthians como o maior desafio da sua carreira? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que vem de encontro, né, o interesse do Corinthians com o meu momento. Eu acho que
Eu tenho hoje muita bagagem, tenho bastante experiência no futebol, me sinto preparado para o desafio e eu escolhi propositalmente esse desafio. Eu tinha opções muito mais tranquilas para poder estar tomando. Eu poderia estar muito bem tranquilo, entre aspas, porque em outros lugares, em países mais tranquilos ou em clubes mais tranquilos, onde a situação talvez estivesse até mais tranquila ou o país como um todo fosse mais organizado, civilizado, mas eu escolhi propositalmente o Corinthians, porque eu queria sentir isso, o que é ser um jogador do Corinthians, eu queria entender como que é isso, e desculpa, e venho entendendo, mas eu acho que vem de encontro, a maneira como o Corinthians pensa, como foi me passada a mensagem aqui, né, porque eu acho que não basta você ser um time grande, acho que você tem que ter pessoas dentro do clube que pense como tal, que pense grande, porque caso contrário vai virar mais uma camisa, um clube qualquer, e isso não foi o que eu encontrei aqui. Encontrei pessoas com mentalidade vencedora, encontrei pessoas aqui indo para a mesma direção, querendo colocar o Corinthians no patamar que ele merece estar, e eu acho que vem acontecendo isso de fato com todo mundo, entendeu? Eu acho que tá todo mundo sendo, como fala, infectado, né, por essa mentalidade. Eu acho que todo mundo tem que entender a grandeza desse clube, e eu acho que isso que vem acontecendo. Isso vale desde a presidência até outras pessoas, os jogadores e as outras pessoas, o roupeiro, todo mundo sabe da grandeza do clube, então a gente está caminhando na mesma direção. Claro, mais uma vez, como eu já disse anteriormente, é um processo, não é da noite para o dia. Mas eu acho que vem de encontro a isso, então, mais uma vez, eu acho que eu estou feliz de ter feito essa decisão, de ter vindo para cá, e acho que vai muito de encontro com a maneira como eu penso, do que eu queria para minha carreira, do desafio que eu queria para minha carreira, e o Corinthians é gigante, não preciso dizer isso, e eu espero poder fazer jus à camisa e o peso do Corinthians, porque esse time não merece estar onde está. André? Oi, seja bem-vindo ao Corinthians, obrigado. Leonardo do Casal Coringão Podcast. André, você está no maior clube do país, onde grandes zagueiros ganharam títulos e viraram ídolos aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista. Você se espelha em algum zagueiro que já passou por aqui, como Gamarra, Chicão? E queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a torcida do último time que você jogou, que você foi campeão lá, que a torcida começou a usar peruca para imitar seu cabelo. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso também. Obrigado. Bom, de fato, eu sei de muitos zagueiros vitoriosos que passaram por aqui, claro, né? Porém, nunca fui de ter um ídolo, de me espelhar tanto, assim. Eu sempre admirei, obviamente, muito jogadores da minha posição que tiveram sucesso, e não é diferente aqui. Eu sei, obviamente, de muitos zagueiros que tiveram sucesso aqui no Corinthians, e eu espero poder um dia fazer parte desse grupo também. Então, é muito legal a história deles, a maneira como foi, mas cada um tem sua história, né? Eu não posso... eu posso, obviamente, olhar, me espelhar, mas eu não coloco ninguém como um ídolo ou algo do tipo. Mas eu acho muito bonita a história de muitos zagueiros que passaram por aqui, e, como eu disse, eu espero ser um deles também no futuro. E sobre as torcidas que eu tive, bom, primeiramente do PSV, né, que foi extraordinário, foi muito legal o tempo lá, a gente comemorou o título em alto estilo agora, em maio. E a respeito do Salzburg, foi engraçado, né, que foi no meu retorno ao Salzburg, não sei para quem sabe dessa história, no meu retorno ao Salzburg, depois de ficar 2 anos e meio na Alemanha, a entrada, né, com os meninos, eu não sei como fala aqui, com os meninos pro campo, todo mundo tava com uma peruca em minha homenagem, então eu fiquei feliz. Foi uma homenagem bem interessante, bem legal. E eu pude coroar eles ainda com o gol da vitória naquele jogo, no meu retorno. Então, é muito legal você ter esse tipo de reconhecimento. Me sinto muito lisonjeado, e ainda mais quando envolve crianças no meio, né? Porque a gente sabe do poder que a gente tem como atleta de influenciar crianças, influenciar pessoas, e você se tornar aí um ídolo para as crianças é muito, muito legal, e foi um dia inesquecível para mim, com certeza. Aqui, André, Matheus Fernandes, central do Timão. Um dos treinadores que você mais trabalhou na sua carreira foi o Jesse Marsch.
Ele tinha um estilo de jogo com uma linha de 4 defensores, porém às vezes ele variava também para uma linha de 3 defensores, até mesmo com 5. O Ramon costuma fazer isso um pouquinho nos seus jogos. Se isso pode te ajudar, essa variação aqui com o Ramon. E uma segunda, se me permite, você citou bastante sobre um contato que teve para vir para o Corinthians. Se esse contato veio do Fabinho Soldado e se teve um papel importante para você fechar a negociação. Obrigado. Bom, o Jesmar, de fato, jogou com 3 zagueiros, mas foi muito pouco. De um modo geral, a gente jogava com uma linha de 4 normal, mas ainda assim, beleza, eu tive uma certa experiência com isso daí. E o Ramon, de fato, fiquei sabendo que ele joga também nesse sistema, mas eu acho que, às vezes, muito mais do que o sistema é importante, acho que a maneira como se entra no jogo, é a filosofia como um todo, né? Claro que exige adaptações, né? Jogar com 3 zagueiros, com um gol de 4, seja lá o que for, exige adaptações e tem que estar algo sincronizado também. Porém, eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Tenho certeza que eu posso estar cumprindo nessa posição, até porque, como eu falei, acho que o princípio básico que ele vem mostrando da maneira como ele gosta de jogar é essa agressividade para marcar, essa compactação que é necessário para o nosso estilo de jogo. E então, independentemente do sistema que ele usar, eu tenho certeza que não vai ser nenhum problema. E sim, o primeiro contato começou ali com o Fabinho e sem dúvida foi, como eu falei, todo esse processo, toda essa a maneira como foi conduzido, né? Era quase que diário o contato, né? Para tentar me convencer de que não era necessário convencer só do Corinthians, mas era de todo o processo que vem sendo realizado aqui dentro do clube. E, como eu falei, isso para mim é muito importante. E foi isso que eu vi através dele, né? Como eu falei, conversando com o presidente, ele me conduziu para que eu conversasse com o presidente, conduziu para que eu conversasse com o Pedro Silveira, conduziu para que, como um todo, eu conhecesse, eu visse o que está acontecendo dentro do clube, que as coisas vêm melhorando e que o clube está se organizando. Então isso é de extrema importância, porque a gente sabe, tudo afeta dentro de campo, né? Não basta estar tudo bonito. Para estar tudo bonito no campo, tem as coisas como um todo ao redor do clube tem que estar funcionando. E é isso que eu vi. E é isso, com certeza, fez parte da minha tomada de decisão e foi que me ajudou, com certeza, a escolher pelo Corinthians, porque a camisa por si só dispensa qualquer apresentação, mas só isso, obviamente, não basta e foi importante ter feito toda essa apresentação para que eu pudesse entender que no clube tem pessoas sérias, tem pessoas honestas e trabalhando em prol do clube para que o clube possa voltar no patamar que tem que estar. André, boa tarde. Aqui à sua esquerda, Edgar Saraiva, da Rádio Web Esportes 360. André, você hoje é o 6º zagueiro do elenco atual do Corinthians e, pelo que eu pude perceber, a grande maioria é destro, né? Você também é destro. Já vi alguns vídeos seus jogando lá pela canhota, lá do lado esquerdo da zaga. Quero saber de você se você conseguiria fazer essa função pelo lado esquerdo da zaga do Corinthians, porque tá meio penso aí, a gente não tem um zagueiro canhoto para compor o elenco. E como você consegue observar essa função de zagueiro pela esquerda, mesmo sendo destro? E é isso. Boa tarde e bem-vindo ao Corinthians mais uma vez. Sim, acho que modéstia à parte, acho que eu me viro bem com a esquerda, fruto de muito trabalho, e acho que eu consigo, como falei, me virar, porém, sendo honesto, né, eu vou estar sempre à disposição, tá? Se ele achar que eu devo jogar pela esquerda, vou jogar, se ele achar que eu devo jogar no meio, eu vou jogar, eu vou dar sempre o meu melhor, eu vou procurar cumprir da melhor maneira possível o que ele espera de mim, porém, eu sabendo, como eu falei, por tanto tempo jogar do lado direito da zaga, eu sei das minhas qualidades, porque certas coisas que só quando você está do seu lado dominante que você consegue fazer. Acredito eu que eu tenho bons passes na diagonal, eu infiltro muito bem os passes, então acho que isso se potencializa mais quando eu estou do meu lado direito, né, no meu lado dominante, mas eu acho que eu consigo também, obviamente, bola diagonal, infiltrar passes normais, assim, com a esquerda também. Então, acho que eu tenho essa qualidade.
Mais uma vez, para poder potencializar de fato as minhas qualidades, o ideal é o direito, mas cabe ao treinador tomar a decisão e aí a gente vê. André, aqui Miguel Bittencourt, Portal Universo do Povo. Primeiramente, seja bem-vindo ao Corinthians. André, no último jogo, a Fiel fez uma coisa que não fazia há alguns anos já, né? Que é cantar o nome dos jogadores antes da bola rolar. Eu queria saber como que você viu isso e se você já imaginou ter a maior torcida do país cantando seu nome. Obrigado. Na verdade, eu não ouvi porque eu estava no vestiário, eu acho. Eu não ouvi. Se eles cantaram em algum momento, eu não ouvi porque eu estava naquele momento, quando fecha a roda ali, antes dos jogadores entrar em campo, eu estava lá embaixo, então acho que por isso que eu não ouvi. Mas para mim seria uma honra enorme, um prazer gigantesco, um sonho realizado ter o meu nome sendo cantado por uma das maiores torcidas do mundo e é um prazer enorme. Eu espero poder ouvir isso, seria uma motivação extra, porque a gente sabe que a Fiel é diferente, a gente sabe disso. Eu já sempre soube, na verdade, né? Porque, como eu falei, eu sou de São Paulo, então eu sempre soube, mas mais do que nunca agora eu estou tendo ciência disso. E então, você poder, né, ouvir o seu nome sendo cantado por eles seria algo incrível e memorável para minha carreira. Aqui, André, boa tarde. Murilo Souza, Portal Timão na Veia. Claramente você é um jogador com grandes ambições, por onde passou foi campeão. Gostaria de saber quais são suas ambições principais aqui no Corinthians e se em algum momento durante as negociações passou pela sua cabeça, pelo seu staff, chegar ao radar da seleção brasileira ou foi algo distante? Obrigado. Bom, exato. Eu acho que eu posso me considerar um jogador de muita ambição. Eu acho que é para isso que a gente vive, eu acho, né? Não só no futebol, mas na vida. Eu acho que a gente tem que ter ambição, a gente tem que sempre buscar por voos mais altos, sempre tentar sair da zona de conforto e comigo não é diferente. Como falei, todas as decisões da minha carreira foram tomadas exatamente para sair da minha zona de conforto. Todas as vezes, quando eu saí do Salzburg, eu poderia ter renovado e fui para o Leverkusen, né? Do Leverkusen eles não queriam que eu saísse, eu voltei para o Salzburg. Quando eu saí do Salzburg para ir para o PSV, eles queriam renovar, eu também não quis. O PSV agora queria renovar, eu também não quis. Porque eu sempre busquei por algo mais, porque eu sempre tive o sonho de criança de ser jogador de futebol, eu sempre tive o sonho de poder sentir o que é de fato estar ali em campo, vivendo tudo isso. E eu faço tudo com muito amor, com muita vontade, com muita dedicação. Eu me entrego todo dia para isso, porque eu acho que somente com entrega você consegue os resultados que você almeja. Então eu acho que eu sempre fui assim e acredito que é por isso que eu acho que posso dizer que eu venho tendo uma carreira vitoriosa, alcançando os objetivos que eu coloco para minha vida. E eu acho que é assim que tem que ser, né? Então a vinda para o Corinthians é exatamente para isso. Eu almejo muito aqui. Eu sei do potencial desse clube, eu sei do potencial desse time. Claro que a gente tem que ter pé no chão. Eu sempre fui muito ambicioso, porém eu tenho o pé no chão. Eu sei do que é possível, do que não é. Eu sei o que a situação no momento pede e acho que falar de título nesse momento seria, né, loucura, porque a gente tem que primeiramente focar no que a gente pode controlar. O que a gente pode controlar é o quê? Tentar ganhar nossos jogos para primeiramente sair dessa situação e pouco a pouco ir almejando algo maior. Porém, aqui é Corinthians. Eu não posso ficar satisfeito em estar nessa situação. Eu não posso e não vou. E acho que esse é um dos motivos de eu estar aqui, para poder, talvez, com o que eu puder influenciar, tá influenciando as pessoas aqui dentro, e junto todo mundo caminhar na mesma direção para tirar o Corinthians da situação e no momento oportuno, sim, aí começar a falar em coisas palpáveis, vamos dizer assim, né? Apesar da situação no Campeonato Brasileiro não está sendo bom, a gente ainda está na Sul-Americana, a gente ainda está na Copa do Brasil e eu acredito sim que a gente pode conseguir algo grande. Então só que jogo a jogo, dia após dia, algo com o pé no chão, e que as coisas vão acontecendo. Então, mais uma vez, sair dessa situação para depois poder estar almejando algo maior, porque o Corinthians tem que brigar por título. O
Corinthians é uma camisa muito pesada, onde tem que brigar por todos os títulos possíveis, e é isso que cabe a mim poder estar tentando mais uma vez influenciar as pessoas ao redor para que a gente possa caminhar tudo junto em rumo a esses objetivos. E sobre seleção, como eu falei, eu sou ambicioso com o pé no chão. A gente sabe do poder que o Corinthians tem de poder estar levantando os jogadores possivelmente para a seleção. É um sonho de criança, é um sonho absurdo que eu tenho. Obviamente um dia chegar lá, eu sei que talvez a minha idade não favorece tanto, mas por isso que eu falei, eu sou um pé no chão. A mim, no momento, cabe focar no Corinthians, focar aqui no que eu posso influenciar, no que eu posso ajudar aqui. E se um dia eles acharem, né, o Dorival achar que é o meu momento, eu seria muito grato e vou dar o meu melhor pela seleção, mas, como eu falei, passo a passo, e na hora certa as coisas vão se esclarecendo e a gente vê o que acontece. André, aqui, tudo bem? Caio Coelho, do canal Caioba Timão. Gostaria de saber de você, você acabou de citar Sul-Americana, Copa do Brasil, o Corinthians está em 3 competições ainda, e acabou de sair o adversário do Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil, que vai ser o Grêmio. Coincidentemente, um adversário que também está passando pela mesma situação do Corinthians. Como conseguir dosar essa situação de estar brigando pelo rebaixamento para permanecer na elite e também uma competição mata-mata, se você já passou por isso na sua carreira? E outra pergunta também, se a saída de bola sua é muito boa pelos vídeos, por todas as análises feitas. O Corinthians ele passa por um momento meio complicado em quesito de linha defensiva, está se ajustando com o técnico Ramon Dias. O que você pode agregar nesse padrão de jogo novo do nosso novo técnico? Obrigado. Calma aí, estou tentando lembrar. Bom, primeiro é saber separar as coisas, né? Acho que, de fato, o momento no Campeonato Brasileiro não é dos melhores, a gente sabe. Porém, entender que outros campeonatos é outra história. Primeiramente por ser mata-mata, ou seja, o caminho é muito mais curto para ganhar o título. E segundo, entender que esses jogos podem exatamente servir de motivação maior ainda para nos ajudar no campeonato, né, brasileiro. Então, passando de fase nesses campeonatos como a Sul-Americana e a Copa do Brasil, nos dá mais confiança ainda para poder estar saindo da situação no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que saber separar isso, né? Tem que saber ajustar tudo isso, mas eu acho que é possível. A gente tem que, mais uma vez, ter o pé no chão, entender, mas saber que é possível. São jogos de mata-mata, como eu falei, o caminho é mais curto, então vão ser confrontos difíceis, calma aí, até esqueci o português, difíceis, e porém possível, totalmente possível, e é isso que a gente tem que almejar. Como eu falei, que aqui sempre tem que pensar nessa palavra título, não pode nunca esquecer. Mas, mais uma vez, com o pé no chão, sabendo que a situação no Campeonato Brasileiro é diferente, e usar isso daí para nos motivar ainda mais para sair dessa situação. E sobre o meu estilo de jogo, de fato, é assim, é meu estilo, eu tento sempre jogar para frente. Eu acho que esse jogo de circular a bola é bom e necessário até um certo ponto, porém, quando surge a oportunidade, sim, infiltrar um passe e ir para frente, porque o gol tá lá, né? Então, acho que é isso que cabe a mim, poder estar ajudando, né? Isso independentemente do sistema que o treinador utilizar. Eu falei, faz parte do meu DNA, do meu estilo de jogo, e eu espero poder estar contribuindo exatamente com esses passes, com essas bolas, talvez bola longa, ou seja o que for, porque eu falei, é parte do meu jogo, independentemente do sistema que for jogado. Então, vamos ver, eu espero que eu consiga de fato ajudar. André, aqui, Enzo Primeiro da SCP News. Você é um jogador que ao longo da sua carreira na Europa, a maior parte dela, você esteve no topo de cima, brigando por títulos, conquistando títulos, e você chega num clube agora, de um tamanho enorme, que está brigando por rebaixamento, e eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, mas principalmente da parte da pressão da torcida em relação a isso. Bom, de fato é algo relativamente novo, né? Eu já briguei pelo rebaixamento na Alemanha com mais, porém o clube não tinha o peso que tem aqui, mas já briguei e sei que não é uma situação nada agradável.
mas graças a Deus foi o único momento que eu vivi isso, e aqui estou vivendo de novo, mas eu acho que a gente está numa situação muito mais confortável do que aquela que eu vivi no Mais, porém, em momento algum a gente pode ficar confortável, a gente não tem que aceitar essa situação, e ninguém aqui dentro aceita essa situação, e a gente está trabalhando de fato para sair dela o quanto antes, porque o Corinthians não pode estar onde está. Eu esqueci alguma coisa que você falou. Pressão da torcida. E sobre a pressão da torcida, como eu falei, eu acho justo, acho necessário. Claro que a gente sempre tem que estabelecer um limite, né? Enquanto está algo pressão, tudo bem. A gente sempre fala, né? A violência, a agressão, esse tipo de coisa, obviamente está totalmente descartada, mas a pressão é boa e necessária. A gente não pode achar que tá num clube como o Corinthians, a gente não possa receber pressão. A gente deve receber pressão, isso independente das circunstâncias. Se for para brigar por título, tem que fazer pressão para que a gente ganhe os títulos. Se for para brigar para rebaixamento, a gente tem que receber pressão para que a gente de fato entenda que não pode estar nessa situação. Então, eu acho bom, necessário, importante, mas mais uma vez também a pressão tem que ser para os dois lados, né? Para que a gente possa sair dessa situação, mas também no dia que a gente estiver bem, para poder estar nos apoiando e nos ajudando. Mas, mais uma vez, eu acho normal, natural, acho bom, porque a gente precisa disso, né? A pressão faz parte do futebol, e é essa pressão que faz com que a gente saia dessa zona onde a gente acha que eventualmente, quem pode achar que está numa zona confortável, a pressão tem que existir mesmo para tirar essas pessoas dessa zona, porque a gente também precisa disso. Sem essa pressão, talvez o futebol não fosse o que não fosse um esporte tão agradável. E, mais uma vez, a gente precisa disso, acho bom, e a gente vai ter que saber sempre lidar com isso, e ainda mais em momentos de dificuldade assim, mas a Fiel já se mostrou muito fiel, como o próprio nome diz, nos apoiando em todos os momentos, e exatamente o que a gente precisa agora. André, aqui, tudo bem? Felipe Bezerra pelo Portal Time do Povo. Primeiramente, seja muito bem-vindo. André, você é um jogador que tem como uma das principais características a sua liderança, né? Foi capitão algumas vezes no PSV, né, em algumas oportunidades, e chega no Corinthians que carece de jogadores com esse perfil, especialmente depois da saída do Cássio e do Paulinho. Sei que é cedo para falar, mas como que você acha que essa sua habilidade de liderar pode contribuir para ajudar o Corinthians a sair desse momento? Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Bom, acho que todo time, né, toda instituição como um todo precisa de líderes, né? E na verdade quem decide quem é líder e quem não é, acho que não é nem a gente mesmo, né? Mas eu acho que o meu estilo como um todo, posso dizer, pelo onde eu passei, acho que eu liderei, fui um dos capitães, então, e também um pouco pela idade, né? Apesar de eu brincar que desde os 26 anos, quando eu estava no Salzburg, eu já era um dos mais velhos do time, então o time era tão novo que lá eu já comecei a aprender a ir por esse caminho onde eu tinha que liderar, tinha que falar, tinha que instruir. E não vai ser diferente aqui. Eu vou tentar, do meu jeito, né, poder estar liderando, poder estar conversando, poder estar colocando diariamente em prática o que eu vivi no futebol, né, para ajudar a gente a sair dessa situação. Porém, eu sempre falei, né, que líder ou capitão não é quem usa a braçadeira. Isso aí todo mundo tem que ser. Todo mundo tem que ter sua parte, tem que contribuir, né? Acho que uma faixa de capitão ou um status de líder às vezes é muito bonito, porém o que vale não é isso. O que vale são suas atitudes, né, como jogador, como pessoa no dia a dia, né? Então eu sei da minha profissionalidade, como eu trabalho diariamente para isso, né? Eu me cuido muito, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo, né, no meu staff, que me ajudam a me cuidar, a estar bem, sempre preparado, sempre fresco para os jogos, e talvez isso possa ajudar a auxiliar os meninos também, né, na carreira deles, porque é aquela história, cada um na individualidade, né, procurando evoluir, procurando melhorar como jogador, porém a individualidade como um todo vai potencializar o time. Então acho que é assim que funciona. Então eu espero, né, com toda essa experiência que eu tive nos últimos anos, seja dentro de campo, seja fora dele, porque
o fora dele é tão importante quanto dentro, né? Para poder estar bem, para poder botar em prática o que você sabe. Isso ajuda muito, né? Então espero com doses diárias, talvez, do que eu vivi, poder estar ajudando, mas mais uma vez, eu tô aqui para aprender. Eles também vão me ensinar coisas, eles também vão passar coisas para mim. E talvez se isso estava faltando, talvez era um time muito jovem, é totalmente natural que isso aconteça, que talvez quando tem muitos jovens junto, todo clube, todo time necessita da mescla, da mistura. Tem que ter jogadores de experiência e tem que ter jogadores jovens. Essa mescla é, para mim, a fórmula, se é que existe uma fórmula, mas é uma fórmula do sucesso, eu diria, no futebol. Então é necessário ter esse frescor, ter esse jeito moleque, né, dos meninos, mas também é necessário a seriedade, a disciplina, a liderança dos mais velhos para poder estar juntamente alcançando os objetivos juntos. André, aqui à sua esquerda, Fábio Lázaro da Trivela. Você acabou de responder sobre os mata-matas e até da pergunta foi falado, né, que o Grêmio que vai ser o adversário do Corinthians na Copa do Brasil. Eu queria que você falasse como você vê esse adversário, porque assim como o Corinthians é um clube grande que não vive uma boa fase. Assim como o Corinthians, inclusive, está na zona do rebaixamento. Você é daqueles que, nos sorteios, prefere que os adversários mais fortes já caiam logo para que o Corinthians, que o time, né, no caso agora o Corinthians, vá disputando contra times fortes, ou prefere pegar os mais fortes mais para o final? Bom, primeiro, o que significa mais forte, mais fraco no Brasil, né? A gente está falando de uma liga, de um país onde tem muito clube de tradição, tem muito time forte, tem muita camisa pesada, então é muito difícil falar disso aqui no Brasil, né? Eu acho que todo time tem uma extrema dificuldade, então não existe essa de pegar, entre aspas, ou tá vivendo o melhor momento primeiro ou não, até porque quando se trata de mata-mata, é exatamente o que eu falei, o próprio nome já diz, né? Mata-mata. Então, é o Grêmio. Eles estão numa situação difícil, mas para eles vão entrar com a mesma fome que a gente vai entrar também. Na verdade, a gente não pode permitir, a gente tem que estar com mais vontade e fome que eles, mas eles vão tentar também usar esses jogos da Copa do Brasil para poder também estar levantando a moral do time, para poder também estar voltando num caminho vitorioso. Então, eu acho que isso não existe aqui no Brasil, principalmente. E cabe a gente, né, entender que lá do outro lado eles vão entrar com essa vontade para tentar sair da situação, mas a gente tem que querer mais e tem que buscar mais, entendeu? Tem que querer mais que eles, porque, como eu falei, ambos estão vivendo uma situação muito parecida, e ambos vão usar esse jogo como uma forma de tentar sair dessa situação. André, bem-vindo, Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Você já falou também sobre a sua experiência, o cara adaptado também a lidar com pressão, com momentos vitoriosos também. Eu queria saber com você, chegando agora, como é que você enxergou esse elenco do Corinthians? Como é que você foi recepcionado por eles? Você percebeu um elenco, pelo menos, motivado para tentar também sair dessa situação? Você sentiu um elenco abalado pela sua experiência também como um líder, como capitão também? E queria que também você falasse sobre os seus companheiros ali da própria posição, né, ali da zaga, pela sua experiência, pelo pouco treino que você teve ali com eles, se você já sentiu ali que de repente o seu estilo pode casar com um ou mais com o outro. Obrigado. Viu? Bom, eu primeiramente fiquei positivamente impressionado com o grupo como um todo, né, porque nesses tipos de situações não é que eu esperava que ia encontrar um time desmotivado, não, mas às vezes como pode dizer assim, uma baixa autoestima ou um clima um pouco mais pesado, porque é natural às vezes nesse tipo de situação, porém encontrei todo mundo, de verdade, todo mundo, não encontrei ninguém de cabeça baixada, encontrei todo mundo meio que, claro, sabendo que a gente está vivendo um momento difícil, porém motivado, querendo sair, otimista a respeito da situação, e isso eu envolvo todo mundo ao redor também, né? Eu envolvo todo o pessoal, todo o staff ao nosso redor, né? Porque essas pessoas também são responsáveis por deixar o clima do vestiário, do clube como um todo, um clima agradável, e essas pessoas, mesma coisa, ótimos profissionais, onde está nos auxiliando muito nesse processo de recuperação, nesse processo de preparação para os jogos, e
Então eu vi, e dentro dos jogadores, um clima muito gostoso, né? Eu fui muito bem recebido, não tem que falar nada, fui muito recebido por todos e isso facilita, né, na minha adaptação no novo clube, ainda mais, né, retornando ao Brasil. Então é um grupo muito bom, meninos muito bons, né, tanto de qualidade futebolisticamente falando, mas também como pessoas, né? Então bem legal e isso me deu mais alegria ainda quando eu cheguei, porque eu vi que para se resolver, para melhorar essa situação, é menos complicado do que se era esperado. Porque quando o clima está ruim, é mais difícil você mudar isso em pouco tempo. Mas com clima bom é só ajustar alguns detalhes, né? Dentro de campo, claro, principalmente, mas também fora, conversa um com o outro, mas está um clima muito bom. Apesar da situação, mais uma vez, não é que está todo mundo tranquilo, pelo contrário, está todo mundo muito ciente do que está acontecendo, mas todo mundo com muita vontade de sair dessa situação. Então isso é muito positivo. E o outro dos zagueiros, né? Não tive tempo ainda para trabalhar com alguns. Teve jogadores que eu acho que eu não fiz nem mini treino com eles ainda, porque não deu, né? Eu estava me condicionando e nesse processo de assinatura, de me condicionar. Então, lógico, fiz um outro treino ali com o outro, mas não, com todos ainda não deu. Então, estou conhecendo pouco a pouco, mas o que se nota claramente é que tem muita qualidade, não só na parte defensiva, mas também no grupo como um todo. Tá aí, portanto, a palavra do André Ramalho, mas a informação que a gente tem é que ele ainda não estará disponível para a partida já de domingo contra a equipe do Bahia, porque ele está num período aí de pré-temporada praticamente. Importante lembrar que na Europa a temporada acontece em algumas situações diferentes daqui. Ele estava em férias antes e aí chegou ao Corinthians na semana passada, ainda está passando por aquele processo de recuperação física e tudo mais, a pré-temporada para em breve começar a jogar bola aqui no Brasil. Então o André Ramalho chega sem custos, havia terminado o contrato dele lá na equipe do PSV da Holanda, um atleta de 32 anos que agora faz parte do plantel alvinegro. Bom, ainda falando sobre Corinthians, o Corinthians conheceu seu adversário hoje na disputa da Copa do Brasil. Oitavas de final através de sorteio. Ficou definido, portanto, que o Corinthians vai pegar o Grêmio. E a partida da volta vai acontecer no sul do país. O primeiro jogo acontecerá em São Paulo, na Neoquímica Arena, e depois a volta no sul do país. Com relação ao estádio ainda a ser definido, e as partidas vão acontecer entre 31 de julho e 7 de agosto. Estamos de olho em tudo que envolve esta partida, porque ela é importantíssima para o calendário alvinegro. Importante lembrar que o Corinthians não tem garantida nem a permanência na Série A e nem também a situação de uma Copa do Brasil no ano que vem. Ainda não está completa a possibilidade do Corinthians disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Ainda falando sobre Timão, o Corinthians que viu Pedro Henrique treinar com bola e voltar a ser uma opção para o jogo de domingo contra o Bahia. Ele foi preservado do último jogo para fazer trabalhos de reequilíbrio muscular. Isso foi necessário depois que ele ficou 2 meses sem atuar por conta de um problema no músculo posterior da coxa direita. Ele chegou a atuar 2 partidas, né? Aliás, 4 partidas neste mês, mas sem estar com a plenitude física, né? Então, em breve, o Pedro Henrique já no domingo deve ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Ainda falando sobre Timão, uma informação importante que trouxemos em primeira mão na Rádio Bandeirantes. Vou repetir, você ouviu em primeira mão na Rádio Bandeirantes que o Corinthians conseguiu manter o jovem Flora na base alvinegra. Menino de 10 anos, que inclusive tinha um interesse do Palmeiras envolvido. O Corinthians queria que ele ficasse na base alvinegra, mas até então não tinha um acordo, até com relação a valores. Era mais interessante que ele fosse ao Palmeiras, mas o menino queria ficar no Corinthians. Aí aconteceu uma reunião no período da tarde, e o Corinthians acabou batendo o martelo. A proposta interessou a família, interessou ao jogador, ao menino de 10 anos, porque ele queria ficar no Corinthians. Quem procurou o clube foi a própria família. O Flora queria ficar no Corinthians, e isso pesou bastante na decisão do menino, mesmo depois daquela confusão toda envolvendo o Claudinei Alves e tudo mais.
O Flora agora é atleta da base do Timão. Valeu, Capela, estamos de olho em todas as informações que envolvem o Corinthians. Afinal, o Corinthians vai a campo no domingo contra a equipe do Bahia e precisa vencer. São 15 pontos conquistados em 17 partidas do Campeonato Brasileiro. E mesmo que vença, não está garantido que o Corinthians vai sair da zona de rebaixamento, porque o Vitória, que tem a mesma pontuação, tem justamente uma conquista a mais, um triunfo a mais que o próprio Timão. Então isso pesa ali no balanço para que o Corinthians saia da zona de rebaixamento. Estamos de olho em tudo que envolve o Corinthians, que volta a campo no domingo e vai pegar o Bahia sem Raniel, o Timão, hein? Levou o terceiro cartão amarelo. Rian e também Breno Bidon aparecem como opções para o técnico Ramon Dias. E claro, todos os detalhes você vai ficar por dentro aqui na Rádio Bandeirantes. Maravilha, Pedro Ramiro com as informações do Corinthians, do Timão, vamos pro Verdão. Quando surge o verde imponente. É isso aí, é o Palmeiras, as informações do repórter setorista. Se ouvimos de um lado o Corinthians, do outro tem Gustavo Soler com as informações do Porco, que perdeu no jogo desse meio de semana pro Botafogo. E aí, Soler, fala do Verdão, um abraço pra você. Tudo bom, Capê? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Uma quinta-feira que o torcedor palmeirense está ainda engolindo seco a derrota para o Botafogo e a má notícia da lesão do garoto Estevão, de apenas 17 anos de idade, que sofreu 2 torções. Uma no tornozelo e outra no joelho, ambos da perna esquerda. Felizmente, nada muito grave com esse jogador, que é o segundo atleta com mais participações diretas em gols no Campeonato Brasileiro, com 5 gols marcados e 4 assistências, atrás apenas do Pedro do Flamengo, que tem 13 gols somados, entre gols feitos e participações nessa edição de Campeonato Nacional. O Estevão vai perder alguns jogos importantes, no entanto, a tendência é que ele retorne ainda no começo do mês de agosto, já que ele não teve uma grande entorse, não terá que passar por cirurgia. É claro, o Palmeiras não trabalha exatamente com o tempo de recuperação, porque depende exatamente do corpo de cada atleta, mas ele já está trabalhando com o núcleo de saúde e performance, Dr. Gustavo Malhoca, lá no Verdão. O Palmeiras, que terá pela frente nas oitavas de final da Copa do Brasil o Flamengo, no sorteio divulgado hoje pela CBF. Então, Capê, se liga só nessa maratona de jogos do Palmeiras até o compromisso da volta contra o Botafogo na Copa Libertadores da América, porque serão momentos insanos do Verdão nesta temporada. No sábado já tem o Cruzeiro no Allianz Parque. O Cruzeiro é o 6º colocado, mas está a apenas 4 pontos do próprio Palmeiras. Depois, na outra quarta-feira, pega o Fluminense fora de casa. O Fluminense está mal no Campeonato Brasileiro e exatamente por isso será um jogo duro. O Fluminense não quer cair para a Série B. Depois tem o Vitória no dia 27 no Allianz Parque, e aí a sequência mais insana possível. Flamengo, Copa do Brasil no Maracanã, jogo de ida. Internacional no Beira-Rio no dia 4 de agosto. Flamengo, jogo da volta da Copa do Brasil no Allianz Parque. Flamengo, dia 11 pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Botafogo, dia 14 de agosto, Nilton Santos, jogo da ida das oitavas de final da Libertadores. São Paulo, dia 18, Allianz Parque, Campeonato Brasileiro. Botafogo, 21 de agosto, Allianz Parque, a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Que sequência, hein, Capê? Que sequência que o Palmeiras terá pela frente. O Verdão, que hoje teve a notícia do retorno do Lázaro, que iniciou sua transição física, jogador que não deve ficar à disposição ainda para o duelo deste sábado contra o Cruzeiro, mas deve voltar ao banco de reservas para o dia 24, quarta-feira que vem, contra o Fluminense no Maracanã. O Verdão, que está negociando a saída
do atacante Riquelme Felipe, de 17 anos de idade, ele que já está no time sub-20 do Verdão, ainda não teve minutos na equipe profissional. O Nottingham Forest da Inglaterra fez uma proposta de 6 milhões de euros pelo Riquelme Felipe, aproximadamente 36 milhões